amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite. Estamos aqui iniciando Concentração Bandeirantes nesta terça-feira, 5 de setembro de 2023. Mas, gente, que tempo é esse? Mas o que é isso, cara? Um vento danado. Tava um calor no domingo. Domingão foi um calor. Ontem também. E agora deu uma virada no tempo, friozão. Assim mas não tem locutor que aguenta, hein? Olha, e só locutor, seu Edu, fica todo mundo com a garganta raspada. Mas que tempo maluco, meus amigos da Bandeirantes. Abraçando aqui a equipe técnica: Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Danilo Capucci. Eu acho que eu já acertei, né? Marquei aqui certinho. O Gabriel Ribeiro, o que eu já errei o nome do rapaz, e é um grande amigo meu. E meu Deus do céu, mas não é... Seu Edu, mas o que é isso? Gabriel Ribeiro, agora eu tô pensando em acertar. Olha, no YouTube quem opera é o Lucas Pessoa. Tudo bem, Lucas? Tudo jóia? Né? Ele que, além de operar o YouTube, nos informa quanto nesse momento, durante a jornada, algum momento, você quer saber quantas pessoas estão no YouTube naquele momento, o Lucas que informa, tá? O Gil Kleber é o chefe da rapaziada aqui, Danilo Capucci também sempre aparece aqui na fita. E assim vamos nós, hoje com Chapecoense, Guarani, 21h30 em Chapecó. E quem que narra? O moço de Piracicaba, Leandro Boles. Comenta CH, comenta Gleger Zorzin e reportagens de Vladimir Catarino. Olha, já que estamos na Semana da Pátria, viu, Gabriel Ribeiro? Já bandeiras hasteadas. Só que a gente aqui já solta o hino com as bandeiras hasteadas. E quinta-feira, 7 de setembro, em todos os lugares do Brasil onde houver o desfile, antes do desfile tem que ter um hasteamento. Geralmente é o prefeito da cidade, o diretor do fórum, alguém do jurídico, alguém do legislativo, algum vereador, ou algum militar de alta relevância. Às vezes depende, se na cidade tiver uma unidade militar como tem aqui em Campinas, seria de bom tom convidar esse general de brigada, principalmente se for esse, né, que ele também faça o hasteamento da bandeira. Porque a prefeitura, ela entra como parceiro. Na realidade, o desfile é do Exército. Inclusive o Exército, tendo precedência, ele desfila primeiro. Até por uma questão de logística. A rapaziada nem dorme. Quer dizer, para você tirar toda aquela tropa do quartel, da escola de cadetes, da 11ª Brigada, para esgotar tudo esse povo para Glicério, é uma logística muito complicada. Então eles precisam desfilar primeiro, depois vem as escolas. Acho importante isso. E esse ano não está tão seco assim. Choveu dias atrás, é muito bom, porque eu me lembro que todo 7 de setembro é muito seco, seco demais. Teve até ano em que o desfile ficou ameaçado, porque estava aí a umidade relativa do ar, é uma coisa que estava muito complicada. Mas é um momento muito bacana, um momento de amor à pátria, de respeito à pátria, coisa que falta para transmitir aos nossos jovens. É uma grande oportunidade disso, né? De civismo. E o jovem, ele gosta de desfilar. É bonito. Eu acho que é um desafio para cada um, e cada um dentro do seu colégio também. Precisa fazer bonito, precisa ficar legal. A fanfarra, ensaia. E quando passa em frente ao palanque das autoridades, é um momento muito emocionante. A meninada é aplaudida, os pais vão, prestigiam, os irmãos. Então é um momento muito bacana, importantíssimo. E aqui na Rádio Bandeirantes, quem que vai desfilar, hein? Quem que tá? É o Batistão que vai na quinta-feira? Será que é o Batistão? Quem da equipe irá desfilar na Glicéria? É o CH! CH vai desfilar? Já pensou? O locutor da Glicério. Senhoras e senhores, nesse momento, representando a Rádio Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado! Bate mal. Sensacional. Isso é muito bom. Olha, destaques de hoje, hein? Bruno Mendes. Se jogar, será a 100ª partida. Bruno Mendes, revelado na base. Tinha 17 anos, 2012. Guarani indo pra final contra o Santos. Esse menino disputou a Copa São Paulo 2012 e ele já estava frequentando os profissionais. Ele estreou em janeiro. Aí em abril estava lá na final, Guarani e Santos, sendo que na semifinal o Guarani eliminou a Ponte, naquele gol aí, daquele derby do Medina.
17 anos. E antes da final contra o Santos, o Bruno Mendes foi convocado para a seleção de base. O técnico era o Ney Franco. Não sei se o Bruno Mendes... E teve uma outra convocação também como jogador do Guarani. São 3 passagens, e inclusive os 2 jogos foram contra o Santos, foram no Morumbi. 3-0 o primeiro jogo e 4-2 o segundo jogo. Tinha Neymar e companhia, ficou muito complicado para o Guarani. E no segundo jogo, 4-2, o Bruno Mendes ele fez um dos gols. Ele depois foi negociado e tal. E a segunda passagem dele foi 2018, também Guarani campeão da Série A2. Naquele jogo, Guarani 4, Oeste 0, sendo que antes teve um jogo no Brinco, o jogo da volta, Guarani 15 de Piracicaba, gol do Ricardinho. Foi quando o Guarani então subiu para o Paulistão. Bruno Mendes depois foi embora e voltou agora, dividindo com o Derek, então fica a expectativa. Eu acho que ele viajou com a camisa 100. Se não viajou e se ele entrar, eu acho que ele entra, porque se ele não começa, ele entra depois, a não ser que haja uma mudança tática muito diferenciada a ponto de que o Humberto Loser não precise de atacante. Vamos poupar, tô precisando de volante, tô precisando de zagueiro para segurar o jogo, resultado e tal. É uma outra questão, mas normalmente ele entra. Mas não tem importância, se ele não estiver com a camisa 100, se ele não entrar, no próximo jogo aqui no Brinco, com certeza estará com a camisa 100. Eu acompanhava o trabalho do amigo Batista aqui no Esporte em Debate. Parece que o Guarani tá... Parece não, o Guarani viajou com a delegação completa, mas tem o desgaste do derby. Então, tem um exame que é feito para saber como é que o atleta tá e tal. Então, o Guarani... Olha, são 29, então a escalação, 20 e 30, eu acho que sai a escalação. Deixa eu ver o que mais aqui. Os destaques de hoje. Atenção, tambores rufando, hein? Tá fácil aí, meu caro Gabriel Ribeiro. Eu gosto de pegar você assim, de supetão, porque a Bandeirantes é a casa do improviso. Quanto será que o Guarani ganhou no derby? Atenção, lucro! O público do Brinco foi 15.937. 15.937. Foi o maior público no Brinco esse ano. A renda 355.330. E o lucro? Atenção, olha os tambores, hein? Quanto lucrou o Guarani? Quanto que sobrou? Porque a renda é do mandante. 213 mil! Aê! Deixa eu passar, deixa a maquininha... 213 mil. Foi bem, Gabriel, foi bem. Então ganhou limpo 213 mil. Sabe quanto que a Edna cobrou? Porque isso tem no site da CBF. É que não sai quanto que a árbitra ganha, ou o árbitro ganha, no caso foi a Edna, a árbitra. Quanto que ela ganhou? É porque sai tudo num bloco só, viu, Gabriel? Sai tudo num bloco. É arbitragem, assistentes, que são os bandeiras, e mais os delegados. E tá no plural, delegados. Tem o delegado, a parte todo mundo sabe o delegado. Na minha época ficava de terno, hoje eu nem reparo. Porque há muitos anos que eu não vou num jogo. Mas na minha época, o delegado da partida, que é da Federação Paulista, chega também com a arbitragem. Sabe quanto? 22.200. Ficou isso aí. 22.200 arbitragem de delegado. E tem outras despesas também. É muito interessante você ver, Borderô. Se bem que eu já tentei, com todo respeito, alguém que me explicasse o Borderô, como é que é. Olha... interessante, como é que se paga o árbitro? O clube paga, mas é cheque, que vocês fazem o quê? Eu gosto das coisas nos mínimos detalhes. O Edu é um cara que ele quer entender como é que funciona. Curiosidade. Eu fiquei sabendo que na Ponte é feito um cheque. Você tem que pagar o árbitro é pago antes da partida. O árbitro é pago antes da partida. Não tem lero-lero. Tem lá, a dona Edna tá lá, foi no vestiário, foi lá o bandeirinha, cada qual no seu canto e tal. E vai alguém da federação os caras já conhecem muito, já com o caminho da onde é no Guarani, onde é na Ponte, eles conhecem perfeitamente. Ele já vai na secretaria e já pega. Claro que não é em dinheiro. Eu não sei se é cheque ou o que é. Pix não vai fazer isso aí. De jeito nenhum, não pode, tem que ter comprovante. Tudo bem, pode fazer, mas vai no Pix da árbitra, acho que não pega bem. Nem ela vai querer expor de entregar o Pix dela.
Então, o que acontece? São curiosidades. Tem, por exemplo, gradeamento, o gradil é para conduzir o público, para você arrumar a fila, digamos assim. Aquilo é alugado, tem despesa com som, tem um monte de despesa, tem outros tipos de delegado, tem os bilheteiros e tal, mas é claro que não é interesse do clube, e eu até entendo, a gente como jornalista, você quer saber como é que funciona. E o clube tá na dele, a gente respeita profundamente. Não queira saber de borderô nem na ponte, nem no Guarani. Ninguém explica. É uma coisa que não tem explicação. Quer dizer, explicação tem, tá lá, é público. Tanto é verdade que tá no site da CBF. Você pega lá a relação, tranquilo, tá lá. Mas é bom não entrar muito nesse assunto que o pessoal não explica, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Outra coisa que eu descobri também, viu, Gabriel? O Guarani tem um banco nervoso, rapaz. Vocês sabiam disso? Vocês estão aqui todos, vocês não repararam não? Porque é o seguinte, na súmula do derby, a Edna, e já visto aqui, já foi refeito, já informamos várias vezes, o Matheus Silva, claramente, o Vinícius Abarca colocou no nosso grupo o momento em que o zagueiro da Ponte levou cartão. Ele levou, mas ele deu uma entrada no cara, não me lembro quem foi do Guarani, mas um cartão amarelo bem aplicado. Ela mostrou pra ele assim, ó, na frente dele. Só que na súmula foi pro Léo Naldi. E na segunda-feira, ontem, já foi retificado no site da CBF que o cartão foi pro Matheus Silva. Bom, e o Benhur, durante a partida, ele levou amarelo. Eu falei, gozado, o Benhur já levou amarelo. Aí eu fui nos meus papéis, que eu marco tudo que eu tenho no jogo, eu marco, eu tenho a história do jogo. Eu tenho o controle, eu tenho aqui o que você quer ver, eu tenho a pastinha aqui do Guarani. Aqui, jogos do Guarani, tem aqui. Então aqui eu tenho aqui a história do jogo, jogo por jogo. Jogo por jogo, eu conto a história, tem escalação, tudo, os cartões amarelos. E o Benhur, ele levou o terceiro amarelo. Ele tinha levado contra o Criciúma, 1-1, levou contra o Sampaio Correia lá em São Luís e levou no derby, era o terceiro. Então o Benhur, ele fica no banco, ele não podia ir para Chapecó. Quando chegou na final da partida, o Benhur levou vermelho direto. Então o que acontece? O Benhur vai ter que cumprir 2 jogos. Hoje e o próximo, contra o Tombense aqui, o Benhur não pode ficar no banco. Um porque é o terceiro amarelo, outro porque é o cartão. Então são 2 jogos suspensos. Claro, isso aí funciona para jogador também. Agora eu comecei a reparar, falei, gozado, teve mais cartão do Guarani no banco, que levou do banco, tá? Outros profissionais. Por exemplo, na segunda rodada, no Presidente Vargas, você lembra aquele jogo Ceará 0, Guarani 3? O Pegorari levou cartão do banco. O Tony, que era o goleiro titular, Pegorari levou do banco, tá? Na quarta rodada, lá em Caxias, Juventude 1, Guarani 0, o Regis levou do banco. O Regis começou jogando contra o Juventude, ele foi substituído e aí depois do banco ele levou amarelo. Também levaram do banco o preparador de goleiros nesse jogo, Gustavo Scalesi, e o preparador físico Kleber de Medeiros. Aí quando chegou na 9ª rodada, em Muriaé, lá que 1-1, Guarani empatou 1 com o Tombense, o Regis e o Anderson, eles levaram o cartão do banco. Eles reclamaram de um possível pênalti no final da partida do banco, Regis e o Anderson. Isso significa, o Regis outro dia levou o terceiro, mas 2 foram do banco. Deixa eu ver o que mais aqui. Na quarta rodada do segundo turno, Guarani 0, Juventude 1, o massagista Maurício Ferreira da Silva também foi amarelado. Na sexta rodada, no Castelão, antes do derby, contra o Sampaio 1-1, antes do derby, o que aconteceu? Quem levou foi Humberto Louser. Tá? Então, senhores, o Guarani, ele tem um banco nervoso. Vários profissionais levaram o cartão. Deixa eu ver o que mais aqui. Bruno Mendes, falei, 100 jogos, central hoje. Ele fez 31 gols nas suas 3 passagens. Os mais usadinhos do Guarani. Bruno Mendes, 99. Diogo Matheus, 84. Bruno José, 67. Regis, 55. E o Isaac com 52.
Nunca mais me lembro, viu, ô Gabriel? Um estacionamento, ele publica no jornal lá, os anúncios de carro, né? São carros, ele diz que tem o seminovo. E os mais velhinhos, mais rodados, ele colava assim, os mais usadinhos. É assim que ele vendia os carros lá no estacionamento. Então tá aí, os mais usadinhos do Guarani: Bruno Mendes, 99, Diogo Matheus, 84, Bruno José, 67, Regis, 55, Isaac com 52. Deixa eu ver aqui. Atenção. Vladimir Catarino? Ah, eu não acredito. Mas o que é isso? Oi, Vladimir Catarino, meu repórter. Como é que você vai? Tudo bem? Fala, Edu, tudo bem? Melhor agora com os amigos? Uma ótima noite, viu, Edu? Pra você pro amigo também, ligado na Bandeirantes, pessoal aí da nossa retaguarda técnica, né, que coloca a gente no ar. Um grande abraço, em especial ao torcedor bugrino, né, o Guarani. Nem teve muito tempo para comemorar, saborear a vitória no Derby 206. Já volta a campo daqui a pouco contra a Chapecoense, longe, lá em Chapecó, norte catarinense, oeste, na verdade, catarinense, na Arena Condá. Jogo importante, né, Edu? Tanto para a equipe da Chapecoense, que luta contra o rebaixamento, quanto para a equipe do Guarani, né? Uma vitória hoje, por exemplo, faz com que o Guarani durma, pelo menos, na vice-liderança desta Série B do Campeonato Brasileiro. Time que quer embalar de vez aí nesta reta final de campeonato, visando exatamente terminar o campeonato no grupo dos 4 times classificados à elite do Campeonato Brasileiro. Edu, o time do Guarani deverá ter apenas uma mudança com relação ao time titular que começou o jogo contra a Ponte Preta, o derby de sábado. O Bruninho sentiu um desconforto muscular, Edu, não vai para o jogo, foi vetado. O Regis, que você acabou de falar aí, ele deverá ser titular. Então muda um pouquinho a característica, né? O Bruninho é um meia mais atacante, mais incisivo, né? Transforma o Guarani em alguns momentos em 4 atacantes. Com o Regis entrando no seu lugar, fica um jogo mais cadenciado, com o Regis ali fazendo a armação no meio campo. Então a única mudança que deve ter no Guarani é essa: Bruninho fora, desconforto muscular, e o Regis no seu lugar, no mais a mesma equipe que começou o Derby 206 do último sábado. Edu? Opa, atenção, deixa eu ver aqui. A última vez que o Regis entrou como titular, eu falei lá em Caxias, né? Em Caxias contra o Juventude, o Regis começou lá. O treineiro era Bruno Pivetti. Eu acho que com o Humberto Lousa, você me corrija, por favor, de cabeça assim, vou dar uma verificada aqui, mas com o Humberto Lousa, o Regis, acho que não entrou. Preciso dar uma verificada. É melhor só olhar nos papéis, seu Edu. O Greger tá na área, CH também. Ô, Edu. Sim. Não só enquanto você olha nos papéis aí, uma outra informação do Guarani, o atacante Matheus Souza, de 22 anos, formado na base do Guarani, estava emprestado pelo Bugre ao Vila Nova desde o ano passado. Ele foi negociado em definitivo, vai jogar no Catar, no Al-Awab. De acordo com as informações prestadas pelo Guarani, o clube ficará com 30% dos direitos ainda do jogador numa possível futura venda. O valor não foi revelado, mas especula-se que o Guarani vai receber em torno de R$150 mil nessa negociação e vai manter 30% ainda do Matheus Souza, jogador que agora vai jogar no futebol do Catar, do Pinheiro. Muito bem, alô CH, seja bem-vindo. Que está hoje de Chapecoense, Guarani, CH. Tudo bem, né, Edu? Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Que seja uma grande partida para o Guarani. A gente torce para que o time esteja competitivo, como foi contra a Ponte em outras partidas. Nas últimas 5 partidas, o Guarani venceu 2, empatou 2 e só perdeu 1, né? Diferente da Chape, que só venceu 1 nos 5 jogos, mas nas últimas 3 partidas só tomou 1 gol. Então, com certeza, Edu e ouvintes da Bandeirantes, nós teremos aí um jogo bastante equilibrado, bastante difícil. E essa notícia de última hora, provavelmente o Guarani não terá Bruninho, eu acho que faz muita falta. Apesar do Regis ser um bom jogador, mas o Bruninho dá velocidade em jogo fora de casa vai fazer falta. Eu espero que, se o Regis for o escolhido, que ele entre muito bem. Daqui a pouco a escalação, evidentemente, mas vai ser um jogo muito pesado. O Claudinei Oliveira, técnico da equipe da Chape, é um treinador experiente e, apesar de problemas também para a escalação, como tem o Guarani, por cansaço de alguns jogadores, eu acredito em jogo bastante complicado. Mas o moral do time está muito elevado e o Guarani tem time para ganhar o jogo. Mas precisa jogar futebol, Edu.
Eu achei aqui um jogo que o Regis entrou, foi contra o Novo Horizontino. Eu falei aqui contra o Juventude, mas depois foi no dia 7 de junho, 7/6, lá em Novo Horizonte. O Regis entrou a 17 segundo tempo, entrou o Bruninho no lugar do Regis. Eu acho que esse foi o último jogo que o Regis entrou como titular. Mas vou dar uma procuradinha a partir daqui também. Oi, Zorzinho! Vamos lá, Gleger! Também, seja bem-vindo. Sua expectativa, um abraço, Gleger. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem. Um abraço para você, boa noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Uma notícia de última hora, né, a ausência do Bruninho, que acabou sentindo um desgaste aí, um desconforto. É absolutamente normal, né, a sequência é muito forte, o jogo foi muito pesado contra a Ponte no último sábado, campo molhado, encharcado, né, e o Bruninho é um jogador de muita intensidade, então aí deve ter sentido algum desconforto e deve vir o Regis aí como titular. Aliás, a gente tem informação de que o Regis vai jogar, né, então é aquele negócio, se o Regis estiver focado, claro que com características diferentes, mas é um jogador importantíssimo, né? O Regis que foi contratado para esse time do Guarani para ser a solução de todos os problemas de meio de campo. A gente sabe que ele está com alguns problemas particulares aí, mas você está na arena, você está jogando, recebendo a oportunidade é sempre importante. Então tá aí, o jogo é duro, é difícil. Agora, para mim nessa partida, e nós falávamos muito sobre isso hoje no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, é o aspecto emocional, né, Edu? Porque o Guarani já teve inúmeras oportunidades de entrar no G4 e na hora da decisão e na hora do jogo ali, né, o jogo que você conquistando a vitória você entraria, o Guarani oscilou, né? O Guarani parece que sentiu o peso dessa responsabilidade. Então eu tenho essa expectativa de que hoje o Humberto tenha ajustado essa questão do emocional, que a gente sabe que pesa muito, para que o Guarani possa vencer e possa entrar no G4 aí, né? Dorme na vice-liderança, é importante demais, até para a sequência, até para aumentar ainda mais a confiança. O Guarani que anunciou aí dois reforços, está tentando dar uma enxada no seu elenco, até para que você possa ter novas alternativas, novas expectativas de plataformas ali, que o Humberto possa ter alternativas diferentes para a competição, e a gente sabe que é um campeonato muito pesado, e quando ele vai se aproximando do final, quando vai entrando no funil, as coisas vão dificultando ainda mais. E por isso que é importante você estar dentro do G4, né? Tá cravando ali, principalmente um jogo como esse, pega um time que está lá embaixo. Tá certo que depois da chegada do treinador, a Chapecoense deu uma melhorada, deu uma crescida, né? Mas o Guarani é melhor. O time do Guarani está melhor, está mais preparado, né? Está pronto para entrar no G4, vem de um bom resultado num clássico que traz confiança, traz autoestima. Então é importante que o Guarani consiga hoje cravar mais uma vitória, entrar de vez no G4 e aí sim, viu, Edu, vislumbrar aí esse acesso, que é o que o torcedor bugrino mais quer. E eu não tenho dúvida, tá? Que o Guarani, todos os campeonatos que entra, principalmente em campeonatos de acesso, é um dos favoritos, é um dos que vai brigar. E tá aí, tá mostrando isso na competição. Claro que a gente não pode deixar de dizer que depois da chegada do Humberto, as coisas melhoraram, né? E ele conseguiu achar um jeito de jogar, mesmo com a ausência do Bruninho. Hoje eu acho que o Guarani é favorito para vencer o jogo, viu, Edu? Tá confirmado. O último jogo que o Regis entrou como titular foi contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. O Guarani perdeu de 1-0. O Bruno Pivetti, que era o técnico do Guarani, depois o Regis acabou saindo para a entrada do Bruninho. Hoje o Bruninho com problemas, então o Regis começa pela primeira vez como titular com Humberto Loser. 20h26. Quem é que vai narrar? Quem? Opa! O moço de Piracicaba. Seja bem-vindo. Chega mais, entra na roda aqui, Boles. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do Concentração. Mais uma vez juntos em mais uma transmissão esportiva. Pra quem está no YouTube, peguei aqui o cafezinho na nossa Copa, porque realmente o tempo mudou, hein, Edu? Tá frio. Aí não tem jeito, hein? Falou pra você, os locutores ficam loucos, hein, Boris? Ontem, inclusive, eu estava lá na minha querida Piracicaba por volta das 22 horas. Estava marcando 24 graus. E nesse momento aqui em Campinas... quanto que tá, Boris? Deixa eu ver aqui, ó. No meu 25... Meu 25 aqui tá mostrando, sinalizando 18 graus, mas aquela sensação térmica aqui de 16. E eu acabei vendo em Chapecó 14 graus
mas a sensação na casa de 13, 12 graus. Lá já é frio, né, de costume. Imagine agora, principalmente porque os estados, né, não digo a região sul na sua totalidade, mas principalmente os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão novamente sofrendo com os ciclones, né, em função do El Niño e, consequentemente, muitos ciclones estão ocorrendo nesta região e principalmente nesses dois estados. Felizmente, você se recorda, né, Edu, até que jogos da Série B precisaram ser modificados, os jogos da própria Chapecoense, um jogo em especial contra o Botafogo, em função do mau tempo, a Chapecoense não conseguiu sair, inclusive, de lá. O Guarani também teve esse problema, né? Ficou naquela incógnita do jogo contra o Criciúma, se o jogo seria realizado ou não. Acabou sendo realizado, mas em princípio não passou tão forte assim por Chapecó. Foram em outras regiões dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Bugrão bem demais, né? Deixando a temperatura de lado, o Guarani embalado nos últimos 10 jogos. São 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E é a grande oportunidade para o Guarani, pelo menos dormir, pelo menos até sexta-feira, dormir 2 dias se deliciando no G4 e pode terminar até a rodada no G4, o grupo dos 4 melhores. É aquela velha história que eu sempre digo no Campeonato Brasileiro da Série B. Você tem o campeão protocolar, aquele que vai para a terceira fase da Copa do Brasil, aquele que ganha o troféu. Mas na Série B são 4 campeões, porque os 4 que sobem também podem ser considerados moralmente campeões. E é desta forma que o Guarani vai para cima da Chape, que vem buscando a recuperação e conseguiu melhorar, principalmente com a chegada do Claudinei Oliveira. Estamos por aqui, Edu! É verdade, Claudinei Oliveira chegou, Chapecoense, 4 jogos que não perde. Você falou, e por falar em título da Série B, eu estava me recordando 2020. O Humberto Lousa era técnico da Chapecoense. Vocês lembram da última rodada que aconteceu? O Chapecoense já tinha subido. E aí a briga era para ganhar o título. E aí o América jogava no Independência com o Avaí, a Chapecoense em casa com Confiança. Época de Covid e tal, não tinha torcida. E aí tava 2-1 pro América. Lisca era o técnico do América Mineiro. Aí final de jogo e tal, porque a Chapecoense fez 1-0 com o Anselmo Ramon, Confiança empatou, a Chape fez 2-1 e tudo bem. E lá no Independência, 2-1 do América sobre o Avaí. E pá, final de jogo vai indo, não sei o que tem. Aí termina o jogo em BH. 2-1 América. E com 2-1 América e 2-1 Chapecoense, que não tinha terminado ainda, o que aconteceu? Tava tudo empatado. Empate em número de pontos, empate em número de vitórias, empate no saldo de gols, 20 para cada um, América e Chapecoense, mas no critério gols pró, o América tinha 43, a Chape 41. E naquele momento, pelo terceiro critério de desempate, o América estava ficando com o título. E aí o Daronco, lá em Chapecó, pênalti para Chapecoense, marca da Cal, pênalti, Daronco, pênalti. E não tinha VAR, pênalti e tal, todo mundo reclamando. E aí Anselmo Ramon foi cobrar o pênalti. Pô, valia o título. Os caras sabiam, todo mundo sabia, ó, lá em BH terminou. Se fizer, o título é nosso. O Anselmo Ramon, vocês lembram como é que ele cobrou o pênalti? Ele cobrou dando uma cavada. Meu Deus do céu, valendo um tiro, nem deixou o pé. Tudo bem, ele fez o gol, foi bonito. Meteu uma cavadinha, tirou do goleiro, né? A bola faz aquela curva e chua. Você tá de brincando. Chapecoense 3-1. Chapecoense campeã. Guarani definido, Edu. Opa, olha, deu empate em pontos, número de vitórias, aí no saldo, por 1 gol, a Chapecoense ficou na frente. Vamos lá então, Guarani definido. Então deixa eu pegar já tá aqui. Na pedra. Tá na pedra. Então tá bom, aqui ainda não tá na pedra, mas vai chegar. Tá chegando agora, tá entrando na porta aí do estúdio. Tem. Entrou. Atenção, Brasil, deixa eu ver. Inclusive a Chapecoense. Também. Então tá bom. Vamos lá, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. O Bugre, escalado por Humberto Louser, na voz de Vladimir Catarino. Tá pronto, né? Conforme já havíamos adiantado, apenas uma mudança. Sai Bruninho, entra Regis. Esse é o time do Guarani, que pega a Chapecoense daqui a pouco. Time com Pegoraro é o goleiro 1, 13 para o Diogo Matheus, mais uma vez capitão do time. A dupla de zaga tem 3, Lucão, 12 Alan Santos e meia dúzia Mike.
Meio campo com 18 para Matheus Bueno, 5 Matheus Barbosa, 78 Regis, à frente 17 Bruno José, 11 Derek, 19 João Victor. Humberto Louser escala, portanto, Bugre com Pegorari 1, Diogo Matheus 13, Lucão 3, Alan Santos 12, Mike meia dúzia, Matheus Bueno 18, Matheus Barbosa 5, Regis 78, 17 Bruno José, 11 Derek, 19 João Victor. À disposição no banco de reservas, caso faça alterações, e as fará com certeza, Humberto Louser terá Douglas Borges com a 31, Pablo Tomás 7, Bruno Mendes 9, Lucas Araújo 21, Wenderson 23, Bruninho, tá no banco, né? 27, Isaac 29, Ian com a 30, Valber 34, Kaique 36 e a principal novidade, Iago Teles com a 37, é o Bugre, pronto para encarar a Chape, Edu. Então vamos lá, então o Bruno Mendes não tem a camisa 100, se ele entrar então comemora aqui depois, aqui no brinco e tal, a 100ª partida dele. Esse Iago Teles está chegando agora, já chegou, ele veio do CSA, é isso? Isso, vindo do CSA, né? Foi apresentado ontem, inclusive, ele já foi pro jogo, né? Teve a sua documentação regularizada, fica como opção aí no banco de reservas para o técnico Humberto Louser. Bruninho tá no banco, algum problema físico, o Regis vai pro jogo. Cadê? O Ivan Alvarinho tá aí? Ivan Alvarinho não tá, né? Tá? Não tá no banco hoje não, Edu. Ivan Alvarinho não está no banco. Deixa eu ver, esse menino Ian Henrique, lateral direito, jogou contra o Londrina. Tá no banco ou não? Ian... Tá no banco, hoje tá no banco com a 30. Tá, Lucas Araújo, tá no banco. Deixa eu ver aqui. Lucas Araújo, tá no banco. O Bernardo não tá, né? Bernardo, não tá. Lucas Araújo, Bernardo, tá. O Isaac tá? Isaac... Deixa eu ver, o Isaac tá. Não, o Regis tira. Cadê o filho do Djavan? Sumiu, né? O Robinho, que veio do RT, aquele cabelo lá de Djavan. Sumiu. Ele tá no grupo, mas agora aumentou ainda mais a concorrência, né, Edu? Chegaram mais 2 atacantes, né? E convenhamos, né? Pelo que apresentou nos treinos, ele dificilmente teria condições de até brigar pela titularidade, o Robinho, e agora fica aí como das últimas opções, porque tem mais atacante chegando, né? É verdade. Então, o Lucas Silva foi? Lucas Silva... Não foi. Também não foi. Também, né, sequer no derby também ele foi cortado, não foi relacionado nem pro derby e também não foi agora. Então, Lucas Silva e o Robinho deram uma sumida do banco, Iago Teres, que acaba de chamar, é banco... Bruno Mendes, banco, Kaique Silva, banco, são os atacantes. Tá legal, perfeitamente. Vamos para Chapecoense. Vamos lá, Chapecoense já está também escalada, definida pelo técnico Claudinei Oliveira. Time que briga contra o rebaixamento nessa Série B, precisa melhorar. O goleiro é o Ayrton, capitão do time tem a 1, Ronei é o 15, Bruno Leonardo 4, Lucas Freitas tem a 43, Cristiano meia dúzia, o Caio Mendes é o 8, o Bruno Vinícius vem com a 22, Giovanni Pavani tem a 7, Marcinho 29, Alisson 10 e Kaique 17. Repetindo o time da Chape do Claudinei Oliveira, de Ayrton 1, Ronei 15, Bruno Leonardo 4, o Lucas Freitas tem a camisa de número 43. Nós temos ainda o Caio Mendes jogando com a 8, o Bruno Vinícius é o 22, Giovanni Pavani 7, Marcinho 29, Alisson 10, Kaique 17. No banco, o Claudinei Oliveira terá o Carlos Eduardo com a 51, Rafael 30, Rodrigo 32, Felipe 2, Mancha 80, Dudu Vieira com a 70, João Igor tem a 28, o Thiago Bassos joga com a 20 ou fica como opção no banco de reservas, Felipe com 94, Marco Antônio 97, Richard 77 e Henrique Dourado 9 é a Chape, Edu. Da Chape, que inclusive é titular, é Bruno, o que? Bruno? Oi, Edu. Esse número 22 da Chape. O 22 é Bruno Vinícius. Bruno Vinícius. Isso. É porque o Bruno Nazário não tá nem no banco, Ele tá machucado, tá entregue ao departamento médico, já algumas partidas não joga, Edu. Outro que, o Richard que passou pela ponte, ele tá no banco, né? É atacante, Richard. O Richard... 77, exato, no banco. Ele fez, na ponte ele fez 27 jogos, não marcou nenhum gol, 2021, mas não todos como titular, evidentemente, né? Deixa eu ver o que mais aqui, o Felipe Albuquerque, deixa eu ver aqui, lateral esquerdo não tá, né? Passou pela ponta, Felipe Albuquerque,
Não está aqui. Tem o Felipe 2 no banco, né? Não sei se é ele, Edu. Pode ser. Com a 2, tá aqui, né? Felipe F, não sei. É o Felipe Albuquerque mesmo. Bola está me confidenciando aqui que é o próprio. 94? Não, o 2. Número 2? É o 2 aí, ó. Deixa eu ver. Felipe, tá aqui. Tá no banco. Felipe Albuquerque, banco. E Vitor Ramos. O Vitor Ramos também passou pelo Guarani. Não está aqui nem no banco. Perfeito. Ok. E quem que apita, o Catarino? É de Minas, Edu, das Minas Gerais. Não é não. Eu tô olhando a súmula errada aqui. Vamos lá voltar na súmula certa. É das Alagoas. É o Denis da Silva Ribeiro Serafim. Ele que vai apitar o jogo. O assistente 1 é o Juan Luiz de Barros Silva. O 2, o Renner Santos de Carvalho. Quarto árbitro, o catarinense Luiz Augusto Silveira Tisni. E no VAR, o Adriano Milkzewicz. Vamos dar uma faturada na sequência, o CH e o Gleger analisam aqui o Bugre escalado em relação ao derby, novidade, Bruninho, Banco Regis inicia agora 20h38. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Concentração. Ok, ouvinte aqui, final 0317 do Matão. Vocês não escutam os ouvintes. Problema muscular, ele avisou com 18h31. Mas eu ouvi o Batista que registrou. Aliás, foi comentado aqui no Esporte em Debate. O problema do Bruninho, sim, eu estava ouvindo em casa. Foi comentado, o Batista bateu um papo com o Tigrão e tal, e agora no Concentração ele, tá vendo, ele antecipou, eram 20h10 quando ele mandou aqui avisando que o Bruninho não iria pro jogo. Muito obrigado, viu, você do Matão 0317. Vamos lá então, meu caro CH, agora sim, Bugre definido, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos, Mike, o Bueno, o Barbosa e o Regis, Bruno José, Derek e João Vitor. Desejamos que esse time tenha encaixe, né, Edu? O jogo vai ser muito difícil, mas o Guarani, como eu disse no meu destaque inicial, tem time, tem uma situação de controle emocional, de moral, de confiança muito grande. Tudo leva a crer que o Guarani, se jogar o futebol que tem capacidade de jogar, vai ganhar da Chape, com todo respeito. A Chape precisa tanto quanto o Guarani dos pontos, cada um pelo seu objetivo. A Chape querendo se safar do rebaixamento e o Guarani buscando o G4, cada um dentro da sua realidade. Mas o Guarani apresentou nas últimas partidas capacidade para poder ganhar o jogo. O empate não é ruim, mas em termos de G4, só a vitória interessa. Já está chegando perto da 30ª rodada e daqui a pouquinho vai faltar. Cada rodada que passa fica mais complicado. Então já passou da hora, o Guarani teve a oportunidade de entrar no G4. Hoje é o dia. E eu espero que o time consiga fazer isso, porque há um desgaste físico muito grande. Isso não é desculpa, é fato. O time jogou sábado, num gramado pesadíssimo, e está jogando na terça-noite. E teve a viagem ainda. O time da Chape está descansado. Só jogou a semana passada.
teve pelo menos aí 2 a 3 dias a mais de recuperação e está jogando em casa. Então eu espero que a parte física ela prejudique o mínimo possível o Guarani. Mas sem dúvida, Edu, a parte física é um dos adversários que o Guarani vai ter que enfrentar hoje à noite. Um abraço aqui para o João Otávio, ele é de Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, tem 15 aninhos. Eu perguntei, quantos anos? 15 aninhos. Ele falou, não, Edu, eu quero ser narrador, né? Mais tarde, né? Um pouquinho mais, quero ser narrador, manda um abraço para mim. João Otávio, com muito carinho, viu? Um grande abraço a você, seja bem-vindo e obrigado por nos ouvir. A gente entende, tá aqui cada um de nós que trabalhamos na Bandeirantes também tínhamos o nosso sonho quando garoto. Eu, por exemplo, ganhei um rádio do meu avô. Eu tinha acho que 9, 10 anos. Eu ficava preso no quarto ouvindo rádio. Ouvindo, depois ficava falando sozinho. Olha, fala pra você, hein? Coisa de louco, coisa de louco. Oi, Zorzinho, vamos lá. Bunker escalado, você já deu uma pitada, mas agora é definitivo. Tá aí o Regis. Também falta o quê? Vocês me corrijam. Faltam 13 rodadas. O Regis, ele não veio para ficar no banco, é que houve vários fatores, e aí o Humberto Lousa falou, não, pera um pouquinho, vamos lá fazer o seguinte, eu vou colocar o Bruninho, acabou dando certo, mas agora não, agora é o Bruninho com problema e vai Regis, Orzinho. Edu, muda a característica, né? O Guarani fica um pouco mais lento, o Regis é um jogador de cadência, um jogador mais técnico, e o Bruninho é um jogador de velocidade. E a gente percebe que ele junto com o Derek, e a gente vai ver o time nessa formação, e até em alguns momentos ali 2 linhas de 4, Bruno José pelo lado direito, João Vitor pelo lado esquerdo, né, os 2 volantes centralizados, e o Regis ao lado do Derek ali, fechando as 2 linhas de 4. É esse o time do Guarani que nós vamos ver na grande parte desse jogo, até porque é um jogo fora de casa. Então perde um pouco na velocidade, mas ganha na bola parada, ganha na técnica, né, porque o Regis é muito bom jogador. Eu acho que tá certo. Eu acho que até pela importância de um jogador como o Regis no elenco, você precisa dar essa oportunidade, né? E é na função que o Regis exerce. Poderia, por exemplo, vir com o Isaac, que também joga por ali. Mas ele acerta, na minha opinião, Humberto, dá uma oportunidade, dá um pouco mais de confiança para o Regis, que é um jogador importantíssimo, mas a gente sabe que ele não consegue, né? E precisa tá jogando, precisa de ritmo, precisa jogar. E um jogo como esse é de suma importância para que ele possa fazer um grande jogo, readquirir a confiança, porque o time está com a confiança legal, né? Mas em alguns momentos tem uma individualidade, que no caso o Regis, que ele está precisando disso, ele está precisando dele próprio adquirir essa confiança, acreditar um pouco mais naquilo que ele pode render. E é isso que, na minha opinião, que está faltando para o Regis. Tá aí a oportunidade, eu acho que está bem escalado, muda um pouco o jeito de jogar, mas na qualidade, sem dúvida nenhuma, o Guarani ganha muito, Edu. O Edu. Opa, sim, Boris. Eu e Vladimir Catarino fizemos um levantamento aqui do Regis. O último jogo dele como titular foi contra o Novo Horizontino, certo, Edu? Sim, exatamente. Tirando o jogo do Novo Horizontino, de lá para cá foram 11 jogos. Entre minutos que ele jogou e em partidas em que ele esteve relacionado, mas não foi utilizado. Foram 11 jogos. Destes 11, em 4 ele não foi utilizado. Então ele jogou 7. Nestes 7 jogos foram 178 minutos. 178 minutos. Quase 2 jogos em 7 partidas, entrando, né, no decorrer do jogo. Tanto que no derby ele jogou um pouquinho em relação aos minutos, com base no gol, em relação aos minutos. Então, repetindo, 178 minutos em 7 jogos, ele foi relacionado em 11, desde a sua última partida como titular contra o Novo Horizontino. Destes 11, 4 ele não foi utilizado, jogou 7, 178 minutos. Para quem gosta de número, o número do Regis é o 78, Edu Pinheiro. Olha, por isso que a ala jovem é diferente, né? Espetacular, os caras fazem cálculos imediatos, rápidos. A ala jovem é maravilhosa. Parabéns pelo levantamento. E agora, o que vocês acham? Você falou, né, o Catarino, que o Regis teve um problema
Aliás, o Bruninho, né? Teve um problema muscular, é isso? É um desconforto, na verdade, né, Edu? E faz parte daquele plano também do Guarani não colocar no sacrifício os seus jogadores, né? Quando tá chegando no limite, a comissão técnica pretende poupar os atletas, então é isso que tá acontecendo com o Bruninho. Não é nenhuma contusão, nada mais preocupante, é mais um desconforto que acaba tirando o jogador dessa partida. Mas como depois desse jogo o Guarani vai jogar somente no domingo da outra semana contra o Tombense, então vai ter tempo para recuperar, por isso o Bruninho não vai para essa partida. Cláudia Arruda e o Thiago Leite, um beijão para vocês também, muito obrigado. Xangri-Lá, será que é a caminho de Mojimirim? É isso, Cláudia? Caminho de Mojimirim é um condomínio muito bonito, hein? Lindo, se for o Xangri-Lá, só pode ser lá, né? Ela falou que esteve sábado no Brinco, a festa maravilhosa, então um abraço para vocês e o nosso muito obrigado. Gente, é o seguinte, Guarani se vencer tem 44, ele dorme como vice, vai a 47. E a rodada foi toda do Guarani, né? Porque o Vitória, líder, o Vitória empatou em casa com o Mirassol. Eu não sei o que vocês estão achando dos clubes que estão aí na ponteira. O Sport foi a Ribeirão, empatou com o Botafogo 1-1 e perdia. Eu vi um pedaço, um espetáculo desse jogo aí. Novo Horizontino, terceiro colocado, ganhou do Ituano. Novo Horizontino, aliás, o Novo Horizontino, dos que estão à frente, foi o único que venceu. O único que venceu. E foi o jogo que abriu a rodada. Novo Horizontino 2, Ituano 0. Tivemos o Criciúma, perdeu para o Ceará 1-0. O CH e o Gleger fizeram esse jogo na TV Bandeirantes. Ceará 1, Criciúma 0. O Juventude em casa empatou com a Chapecoense. A Chape hoje, adversário do Guarani, 0-0. Então, e o Guarani vence o derby. Olha só que rodada tem o Guarani. Bom, e os demais? Vamos lá. Na sexta, o Vila Nova joga em Itu. No sábado, o Sport recebe o Criciúma, que é confronto direto. Sport e Criciúma. Se der empate, melhor dos mundos. Mas, se houver um vencedor, complica um pouquinho. O Juventude joga em Goiânia com o Atlético. O Atlético está no páreo também, hein? O Atlético na matemática tem chance, mudou de treneiro. Agora, quem que é o treino do Atlético? Eu acho que é o Wagner Mancini, né? Que voltou para lá. O Mancini foi pro Ceará. Pro Ceará. Não, o Atlético trocou, mas continuou com o treneiro. O Vitória joga em Maceió contra o CRB. E o Novo Horizontino joga com o Avaí. Vocês repararam aqui que todos os concorrentes, inclusive o Guarani, eles jogam fora. O único que vai jogar em casa é o Sport. Tá? Então, é o tal negócio. Quem tem mais garrafa para vender? Sabe aquela coisa? E outra coisa também. Dos que estão à frente nesse momento, lutando para a subida, quais os jogos... Agora vai jogar quem? Vai jogar aqui ou vai jogar lá? O Novo Horizontino, pela ordem cronológica dos jogos que tem o Guarani, somente os que lutam nesse momento pelo acesso. Guarani e Novo Horizontino, no Brinco. Guarani e Vila Nova, Brinco. Vitória e Guarani, vai ser em Salvador. Guarani e Criciúma, vai ser no Brinco. Então, são 4 confrontos, sendo que 3 serão no Brinco. E na última rodada, o Guarani fecha lá em Goiânia contra o Atlético. E a 37ª é contra quem? 37ª? ABC em casa. Quem? ABC em casa, provavelmente o ABC já rebaixado, né, Edu? Então, eu também acredito que sim. Mas eu acho que hoje você mexer com a turma de baixo lá não é fácil não, hein? Não. O campeonato, o que vocês estão achando aí? Dos que tem possibilidade de acesso. Gente, eu vi o Vila Nova. O jogo que eu vi, Vila Nova... CRB? É o Vila Nova... Perdeu 1-0. Eu não incluí o Vila Nova aqui. O CRB. Vila Nova e CRB. Gente, mas que dificuldade do Vila Nova. Meu Deus do céu. O próprio Sport, Edu, o Sport contra o Ituano, perdeu em casa, teve dificuldade para empatar com o Botafogo em Ribeirão Preto também, né? Então os times lá de cima também encontrando bastante dificuldade, né? O Sport perdeu aquele Luciano Juba, né? O Juba foi pro Bahia. Foi pro Bahia. Isso. Foi pro Bahia. Não sei não, hein? Impressionante, com todo o respeito. Claro, o Guarani também, somos de Campinas. Claro que o Guarani tem seus problemas também, claro que tem. É irregular.
eu não sei, o Guarani não é uma supremacia, mas o que eu vejo um pouco do Vitória, eu vejo do Sport, aqueles 5 minutos que tem o Guarani, quando dá aquele seu ataque epilético, realmente é bastante considerável. Depois é outra realidade. Mas naquele ataque epilético se vira bem o Guarani e tem se virado. Agora, o que vocês estão achando aí do Vitória, Sport, Novo Horizontino? Você que está na TV também, né, seu Boris? Agora só quer saber de TV, né, seu Boris? Não, que é isso. Estamos aqui, Edu. Quando a oportunidade é dada, a gente tenta fazer o máximo. É um campeonato muito equilibrado, né? Sempre foi assim o Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente quando você não tem o que nós tivemos no ano passado. Cruzeiro, Vasco, né? Os times que acabam caindo rapidamente voltando. Veja só que o Vitória, o ano passado, ele estava disputando a Série C e subiu. E esse ano vem fazendo uma belíssima campanha. O Sport é um time de investimento alto, né? Tá sempre brigando ali também Criciúma, Vila Nova, Novo Horizontino, sai, entra, volta. O Vila Nova também com essa possibilidade de voltar. Há muito tempo não disputa a elite do futebol nacional. O próprio Guarani, né? Tá na parada aí. O Guarani andou tropeçando em alguns jogos fundamentais, mas em contrapartida, por exemplo, a gente tava na TV... Eu estava ao lado do Gleger naquela ocasião e também do Tigrão, e a gente comentava, né, em relação à partida contra o Sampaio Correia. O CH também estava nessa parada. De que era um jogo onde o Guarani não poderia ter deixado escapar a vitória, né? Vencia a partida, é um time que está na parte de baixo. O próprio jogo contra o Juventude, né? O Juventude também entra, sai do G4, jogou em casa. Mas também o Guarani, por exemplo, contra o Sport, fez uma grande partida e meteu 3-1. Ganhou também fora de casa. Veja só que nas últimas 10 partidas foram 5 vitórias. Então também a gente tem que olhar os dois lados. Mas a tendência é essa, até o final da competição não tem nenhum time aí que acabe despontando, né? A gente até esperava um Vitória, de repente acumulou aí vitórias seguidas, o próprio Sport, mas não, nas últimas rodadas o Sport também derrapou, o Novo Horizontino saiu do G4, já voltou para o G4. Então é isso, é um campeonato que você tem uma oscilação natural entre os times, só que a partir de agora, como disse o CH, daqui a pouquinho já é a 30ª rodada, 38ª, 35ª, 36ª, e assim vai até o final da competição. Daqui a pouquinho o campeonato termina, vai para a sua reta final e aquele momento realmente da chegada dos times, né? Então, por exemplo, hoje o Guarani jogando fora de casa contra a Chape, por mais que a Chape venha aí em evolução no campeonato, principalmente com a chegada do Claudinei Oliveira, é um jogo em que o Guarani não pode deixar escapar, né? Para aproveitar esse embalo, ganhou no derby, ganhou o clássico do seu principal rival, não pode deixar passar. E evidentemente, mesmo jogando fora de casa, tem que trazer um resultado positivo. E para falar nisso, né, porque tá chegando, agora é contusão, é cartão, vai acontecendo, os times vão... O Vila Nova, por exemplo, jogou assim, 4, 5 titulares, leva um bando de cartão amarelo. Para falar nisso, Catarina, os pendurados do Guarani, tá fácil? Opa, está assim, ô Edu, dos que vão começar jogando, vamos com eles primeiro, né? Ao todo são 7 jogadores que estão pendurados. Quanto? 7. Opa, deixa eu pegar. Manda, quais são? Que dos que vão jogar pendurado, manda. Ó, o Pegorari, o goleiro, tá pendurado. O Matheus Barbosa, volante, tá pendurado. O Mike, lateral esquerdo, tá pendurado. E o Derek, atacante, tá pendurado. Tá, então são os 4 titulares aí. Tá. Pegorari, Matheus Barbosa, Mike e Derek. Além deles, pendurados que estão no banco, o Lucas Araújo, o Kaique e o Bruno Mendes. Então são esses os pendurados aí que, caso tomem o terceiro amarelo hoje, não pegam a equipe do Tombense na próxima rodada. Agora, CH, e aí, o que você me fala aí desses que lutam aí na ponteira? Aliás, obrigado ao ouvinte, Jair Ventura, né? É o técnico do Atlético Goianiense. Muito obrigado aqui, final 23-34. E aí, CH, o que você tá achando aí do Vitória, do Sport, Novo Horizontino, Criciúma, Juventude que saiu de lá de baixo, tem o Atlético Goianiense também, tem o Vila Nova que chegou a G4, já deu uma sumida. E aí, CH? O campeonato é muito equilibrado, Edu. Toda hora, cada jogo vale alguma coisa. Veja o bloco do 10º para baixo. Tem vários times aqui que montaram equipes, por exemplo, para G4. E o time não encaixou. Quer algum exemplo? O Ceará, que é o 10º. Quer outro exemplo que gastou tufos de dinheiro e está lá embaixo? O Avaí. Esse time da Chape não era para estar aí também. Tá com um monte de problema, o time remodelado, trocou de treinador. Então a própria Ponte não era para estar nessa situação, não era para brigar pelo G4, mas está muito lá embaixo. Então o campeonato é muito equilibrado, muito equilibrado. A gente já assistiu
vários desses times da ponteira perder para o povo que está lá embaixo, porque não tem um super time. Talvez a gente tire desse bolo aí o Vitória. Até o Sport andou tropeçando aí 2 ou 3. Então é o seguinte, eu até usei uma frase do livro do Pep Guardiola, que recentemente eu reli, e me lembrei disso. E ele diz, entre outras coisas, que campeonato de ponto corrido, você perde o campeonato nas 8 ou 10 primeiras rodadas. E você ganha o campeonato nas 10 últimas rodadas. Trazendo para a realidade da Série B essa teoria do Pepe, é a seguinte: a partir da 28ª rodada, hoje é a 27ª, você tem que tirar, se você quiser subir, o avião da pista de decolagem. Se não levantar voo, não vai fazer milagre. Pode até acontecer. Historicamente, a gente viu muita coisa dessa acontecer. Mas, normalmente, deixar para as últimas 4 rodadas fica muito complicado. Você tem que aprumar o time e não perder mais. A partir da 30ª rodada, você tem que dar o cartão de visita e dizer o seguinte para todos os outros disputantes: nós vamos subir. O time tem que estar consistente, confiante e regular, com a cabeça boa, mas de fato no campeonato não dá mais titubeio. Então, se tem uma gordurinha de tempo, a gordurinha é mais 2 rodadas. Mais 2, no máximo. E outra coisa, faltando 8 rodadas, quando chegar na 30ª rodada, quem vai brigar por o acesso já chegou a 52 pontos. Faltando 8 rodadas, quem vai brigar por o acesso vai ter já 52 pontos. Quem tiver abaixo vai sofrer mais, apesar de 8 rodadas faltantes. Só que o Guarani tem uma coisa a seu favor. Você lembrou bem, vários confrontos diretos acontecem no Brinco. E aí é com o time e com a torcida. Se realmente fazer valer campo e torcida, o Guarani tem aí um fator positivo a seu favor. Meu querido Vladimir Catarino! Oi, Edu! Hora de repetir a escalação. Oi, pois não? Vamos lá. O Edu pediu e eu repito para você, Edu, e para o torcedor bugrino. Pegoraro é o goleiro com a 1, Diogo Matheus, lateral direito, capitão do time 13, o Lucão 3, Alan Santos 12, Mike meia dúzia, Matheus Bueno 18, Matheus Barbosa 5, Regis, a principal novidade, hoje no lugar do Bruninho, com a 78, e à frente Bruno José 17, Derek 11, João Victor 19, Edu. Tá, e no banco, dando uma repassadinha novamente. Vamos lá, Douglas Borges, goleiro 31, Pablo Tomás, atacante 7, Bruno Mendes, centroavante 9, Lucas Araújo, volante 21, Wenderson, volante 23, Bruninho, meia atacante 27, Isaac, meia 29, Ian, lateral direito 30, Valber, zagueiro 34, Kaique, lateral esquerdo 36, Iago Teres, atacante 37. Tá, o Iago Teres acabou de chegar, veio do CSA no banco. É Gustavo França que chegou também? Gustavo França é o outro jogador que também foi apresentado oficialmente ontem, mas ele ainda não teve a sua documentação regularizada, ainda não foi pro BID, Edu. É atacante também? Outro atacante, é mais meio atacante, né? O Iago Teres é um atacante mais de frente, o França é um meio atacante que chega bem pro ataque também. Então tá, você que é bom da internet aí, abre o press kit do Guarani, quantos atacantes tem o Guarani? Com o Gustavo França chegando, com o Iago Teres chegando, com mais o que tem. E chegou ultimamente o filho do Djavan lá, o Robinho. O Robinho. Robinho chegou da URT, Kaique Silva chegou do Maringá, Pablo Tomás chegou do Operário do Mato Grosso de Várzea Grande, tem o Lucas Silva. Quantos atacantes tem o Bruno Mendes? Tô aqui com o press kit aberto, Edu, olha. Derek. Aqui tem Bruno Mendes, Bruno José. Tá certo. João Victor, Lucas Silva, Derek, Pablo Tomás, sim, Robinho, Gustavo França e Iago Teles. Quantos somos? 2, 4, 6, 8, 9. 9 atacantes. 9 atacantes. Ô, seu Greg, é brincadeira. Alô, Mário Barbosa, meu grande amigo. É o contador da Avenida Industrial? Meu grande Mário Barbosa. Ah, não, é
Santa Mônica. Santa Mônica. Ô, Mário Barbosa, me desculpe, um grande abraço para você, onde tá o Iga Atacado, nosso grande parceiro, grande Mário Barbosa, viu? Muito obrigado pelo carinho. Mas tanto atacante assim, ô seu Zorzinho, o senhor tá louco, rapaz? Que é isso? Significa que alguém vai embora depois da Série B, Gleger? É bem provável, mas é aquilo, né, Edu? Quando você vê, o Guarani tá vivendo um bom momento, tava ouvindo vocês aí conjecturando aí uma possível entrada do Guarani no G4 para ir brigar por uma das vagas. Os números são importantes, mas você precisa ter elenco, né? E chega aí mais 2 alternativas para o Humberto, né? Alternativas de ataque. Agora são 9, Catarina, 9 atacantes. 9 atacantes. 9 atacantes. É bastante. É bastante, até porque o Humberto ele gosta de jogar com 3, né? Com 3 atacantes, 2 abertos e um centralizado. Então é característica do treinador. E assim, Edu, eu creio que também tem aí alguma oportunidade de mercado aí desses jogadores que chegaram aí. A gente sabe que o Guarani nos últimos anos, e vale ressaltar aqui também o trabalho do Rodrigo Pastana, vendeu alguns jogadores aí, botando inclusive uma grana nos cofres. É importante isso. Sim. Né? E com opção de mercado, né? Com alternativas achadas ali, Richard Rios, Jamerson, né? Que chegaram aí totalmente desconhecidos, e nós vimos o que deu. Então, pode ser que seja isso também, viu, Edu? Aquele menino, aquele carequinha, o Rafael, sumiu, hein, gente? Lembra do Rafael? É um carequinha, ele jogou... Base. Oi? Da base, né? Mas ele disputou 8 jogos pelo Campeonato Paulista desse ano, tá aqui no site do Mariolani. Ele teve uma contusão, mas ele é atacante também, viu, aqui no site do Mariolani. Tá aí no press kit, tá como no atacante, Rafael não tá, né? Não tem. Não tem o Rafael, não. Senão é 10. Senão é 10. Mas inclusive o Guarani fez contrato com ele até 15 de maio de 2027. Mas ele é novo, né, Edu? Ele é novo, então, mas é o maior contrato, o contrato mais longevo do Guarani no elenco, é esse menino Rafael. Eu me lembro que quando ele entrou, ele tinha 17 anos, é isso, né? Ele nasceu em 2005. Faz 18 esse ano. 18 de agosto de 2005. Já fez 18 então em agosto. Provavelmente acabou ele de deve fazer estar disputando campeonatos aí nas categorias de base. É bem provável, no sub-20, né, o Catarina? Provavelmente. O interessante, né, Edu, que o Guarani tem 3 meias apenas aqui no press kit, né? Somente o Regis, o Bruninho e o Isaac, né? Então, realmente, são 9 atacantes. O Bruninho era atacante, agora está sendo mais utilizado como meia. Então, são 3 meias e 9 atacantes. E só para corrigir uma informação, falei que o Gustavo França não estava no bid, mas já está sim. Já está regularizado no bid, mas não foi aí para Chapecó o Gustavo França. Vai até dia 15, né, para contratar jogadores da Série C, clubes que não se classificaram, né, Catarina? Exato. Para a próxima etapa. Só os clubes que foram eliminados, né, estão aí liberados os seus jogadores para reforçar as equipes da Série B. Uma forma, né, que a CBF utilizou também para possibilitar emprego para os jogadores dos clubes que já estão eliminados. O Edu, é Rafael o nome dele, né? Rafael, isso. Completou agora 18 anos. Ele estava jogando o sub-20. O último jogo dele foi contra o Novo Horizontino. O Guarani não passou de fase no dia 25/8. Derrota para o Novo Horizontino 2-1 pela segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Jogou 71 minutos. Então ele voltou para a base. Senão seriam 10 atacantes. E o Guarani tem um atacante emprestado, aquele menino Felipe Crisman. Tá emprestado. Pro São Bento. Oi? São Bento. Na negociação do menino que veio pro Guarani, aí acho que é o Thomas, né? O Pablo Thomas. Qual foi o menino que veio do São Bento? Foi o zagueiro, né? Zagueiro. É, o zagueiro vindo lá do São Bento, e nessa negociação acabou acertando aí o empréstimo dele para a equipe do São Bento. Muito bem, com essas e outras, deixa eu ver aqui, meus amigos. Vamos lá, vamos no palpitômetro aqui. Vamos ver se vocês chamam de palpite. Não é sempre que eu faço isso aqui. O palpite, vamos lá. Oi, Bolis, vamos lá. O que acontece hoje? Guarani vence 2-1, Edu. Então, não tem aquele site que não dá aposta, não sei o que tem. Por que não pode ser aqui também, né? Mas sem aposta. Alô, Zorzinho, vamos lá. Palpite, vou cobrar, hein? Guarani 1-0. 1-0 para Zorzinho. Bolis 2-1. Oi, Catarino! Eu ia dizer 1-0, né? Mas não vou copiar o palpite do Gleger, não. Por isso vou arriscar 3-1 pro Guarani, Edu. 3-1 para Mr. Catarino. CH, vamos lá. Tomara que pense assim, eu quero ganhar sozinho o bolão. E aí, CH, tem 2-1, tem 1-0 e tem 3-1, CH. 1-1.
1-1 para ganhar o bolão. Grande CH. Meus amigos, 21h06. Fechado, concentração Bandeirantes. Vem aí, meu grande amigo Leandro Boles, o moço de Piracicaba. E para encerrar, eu queria dizer que eu fui na 13 de maio ontem, dar uma passeada lá. Fazia tempo que eu não ia, me remete muito à minha adolescência, a 13 de maio. Você sabe que tinham 3 locutoras. Você acredita nisso? Lá em cima, na 13 de maio, próximo da Estação Cultura, tinha uma locutora, essas que ficam na porta da loja. Eu não estava entendendo o que ela estava falando. Sabe como é que é? A gente que é de rádio, cozinhou, fui lá, a moça é venezuelana, a moça, só que não entendia nada que ela falava, microfone ruim também, não, só para desejar boa sorte a você, seja bem-vindo e tal. Mas é que colocaram um microfone muito ruim para ela. E também, repito, não dá para entender o que ela estava falando. Aí desci mais um pouquinho assim, na esquina com a senadora Saraiva, aquela locutora da loja de sapatos, sensacional, né? Olha o sapatinho, bonitinho, R$29,90, R$29,90, liquidação, pega. E aí eu descendo mais um pouco a 3 de maio, esquina com Ernesto Kuma. Tinha uma moça, rapaz, aliás, eram 3, só que sem microfone. Ela falava assim, ouro, prata. Como é que faz aquela coisa? Tem a tatuagem e tem o piercing, ouro, prata, piercing, tatuagem. Ouro, prata, piercing, tatuagem. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Até já! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes.
registrado. Com Pet Bola, Pet Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Terça-feira, dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Vai começar a 27ª rodada da competição. Vamos entrar na parte final, na parte decisiva da competição que dá 4 vagas para a elite do futebol do Brasil. E o Guarani está no páreo. O Bugrão vem embalado com a vitória conquistada no Derby Campineiro diante do seu rival no último sábado por 1-0. Neste momento, ocupando a 6ª colocação com 44 pontos. Mas o empate fará com que o Guarani, pelo menos até sexta-feira, esteja presente entre os 4 melhores da Série B. Encara a Chape, que vem de evolução na competição. Nos últimos 4 jogos, foram 2 vitórias e 2 empates. Está fora da zona do rebaixamento. O time catarinense é o 15º colocado com 27 pontos. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, estamos no AM 1170. No FM 85.7 para a região de Campinas, faixa estendida. E em 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Todos ligados também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe. E através do YouTube você registra a sua mensagem na nossa arquibancada virtual e, é claro, deixa o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação para Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e confira muito mais. Chicken Supreme Seara 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre os produtos da Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte, pronto para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. A Arena Condá, no oeste de Santa Catarina, temperatura de 14 graus, 9,5. A bola rola, é o Bugrão em campo diante do time da Chapecoense. E a partir de agora, esparramando o som forte e pesado na Rádio Bandeirantes Campinas, do timaço de Carlos Batista, para levar a emoção do futebol. E nada supera a emoção do futebol no rádio. Com as últimas do Bugrão antes da bola começar a rolar. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande abraço. Boa noite, Vlad. Boa noite, Boles. Um abraço a você, um abraço muito especial para o torcedor da Bandeirantes, mais especial ainda você, torcedor bugrino. Guarani ainda comemora a vitória no Derby 206 sobre a Ponte, mas agora tem que mudar a chavinha e pensar na Chapecoense. Técnico Humberto Loser faz apenas uma alteração na equipe titular. O Bruninho sentiu desconforto muscular, fica no banco de reservas. Regis começa como titular, no mais a mesma equipe que começou o derby do último sábado. E o time catarinense, a Chapecoense, Vladimir. Vem desfalcada mais uma vez. O técnico Claudinei Oliveira não consegue utilizar a mesma formação. O time na última rodada empatou fora de casa com o Juventude em 0-0. Quer vencer para sair da parte de baixo da tabela. Comentaristas Bandeirantes definidos e escalados para este jogão de bola que abre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boris. Um grande abraço para o torcedor bugrino, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Guarani tem capacidade, estado emocional, confiança para ganhar o jogo. Com todo o respeito à Chape, que tem um time competitivo, está no momento ruim, mas sempre tem que ser muito respeitado quando joga na Arena Condá.
é um jogo que, se esse meio-campo com o Regis funcionar, o time ganha muita possibilidade de trazer uma vitória para a cidade de Campinas. Mas toda a atenção é pouca, porque esse time da Chape vai se jogar para cima do Guarani e tentar o resultado positivo em casa. Resta ao Guarani ter inteligência, tranquilidade e organização para tentar a vitória. Bolis. Gleger Zorzin, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado, o olhar técnico da Bandeirantes e a sua expectativa para o jogão de bola. Boa noite, Gleger. Boa noite, Bolis. Um abraço para você, em especial ao amigo ligado na Bandeirantes. O jogo é duro, como todos os outros, né? A Série B é muito complexa, muito complicada. Jogos, principalmente os jogos fora de casa, a Chapecoense tentando aí no campeonato de recuperação com a chegada do Claudinei, vai provavelmente sair para cima, vai tentar aí pressionar a equipe do Guarani, mas eu acredito no campeonato que vem fazendo o Guarani, né? Na última partida, por exemplo, o Guarani fez um grande jogo, venceu o Clássico, venceu o Derby Campineiro, convenceu, jogando bem, criando, né? Tendo a posse de bola. Então é isso que o Guarani precisa ter, personalidade. E claro e óbvio que sabendo da responsabilidade de ter que entrar no G4 nesse momento. A vitória leva o Guarani para a vice-liderança da competição. Então é o momento realmente de o pessoal ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, foco total no jogo para que possa conquistar os 3 pontos. Leandro. Já tem bola rolando, 9h30 da noite, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora o destaque no plantão de âncora do futebol da Rádio Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez um grande abraço, boa noite, Edu. Grande Boris, outra vez um abraço a você, muito obrigado a todos que nos acompanham, nossos amigos da Bandeirantes. Eu tô vendo aqui a rodada da Série B, tudo espaçosa, um jogo hoje, só esse. Amanhã só tem um jogo, na quinta-feira só tem um, na sexta só tem um. Tô vendo porque não tem Brasileirão, porque tem eliminatórias. Então, como não tem Brasileirão, só volta na quarta-feira semana que vem, por causa, repito, dos Jogos do Brasil nas eliminatórias. Então eles pegam a Série B, a TV pegou a Série B e espichou bem à vontade, né? Então hoje só Chapecoense e Guarani, amanhã 21h30 Ceará e Londrina, na quinta-feira feriado, 18h30 Tombense ABC, o 7 de setembro, na sexta dia 8, 18 horas Ituano e Vila Nova, sábado 17 Majestoso Ponte Sampaio, 20h30 Mirassol e Botafogo, 20h45 na Ilha, Sport e Criciúma, domingo 15h45 em Goiânia, Atlético e Juventude, 18 horas CRB e Vitória, só termina na segunda-feira. Mas que rodada espichosa, 20h30 Avaí e Novo Horizontino, repito, na segunda-feira. Eliminatórias, deixa eu ver aqui, Seleção Brasileira na fita, tá começando sexta-feira, dia 8, no Mangueirão, 21h45, Fernando Diniz no comando, Brasil e Bolívia. E na terça, dia 12, 23 horas, horário de Brasília, em Lima, Peru e Brasil. E o destaque aqui para o brasileiro da Série D de dado. Amanhã, a Ferroviária, que já subiu, agora é para decidir o título, a Ferroviária subiu da D para a C. Agora é semifinal. Amanhã, Araraquara, Ferroviária e Atlético de Minas Gerais. E o jogo da volta, domingo, semana que vem, dia 10. O jogo vai ser em Belo Horizonte, no Independência. A Ferroviária, que foi rebaixada no Paulista desse ano para a Série A2, mas consegue seu acesso para a Série C. Foram rebaixados Ferroviária e São Bento. Jornada Esportiva Bandeirantes, da técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Danilo Capucci no ar. Jornada Esportiva. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes, equipes no gramado já definidas e escaladas, e aqui na Bandeirantes, da voz de Vladimir Catarino, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. O Guarani tentando entrar no G4, quem sabe terminar a rodada entre os 4 melhores, vem a campo para encarar a Chape com Pegoraro, é o goleiro 1. Na lateral direita, Diogo Matheus tem a 13. A dupla de zaga conta com Lucão 3, Alan Santos 12. Na esquerda, Mike meia dúzia. Meio campo com o Matheus Bueno 18, Matheus Barbosa 5. E voltando ao time titular, Regis tem a 78. No ataque, Bruno José 17, Derek 11, João Victor 19. No banco de reservas, Humberto Louser terá à disposição Douglas Borges 31, Pablo Tomás 7, Bruno Mendes 9, Lucas Araújo 21, Wenderson 23, Bruninho 27, Isaac 29, Ian 30, Valber 34, Kaique 36, Iago Teles 37. O verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita razão. A Chape escalada com Ayrton 1, Ronei 15, Bruno Leonardo 4, Lucas Freitas 43, Cristiano meia dúzia. Caio Mendes 8, Bruno Vinícius 22, Giovanni Pavani 7, Marcinho 29, Alisson 10, Kaique 17, Claudinei Oliveira atrás no banco, Carlos Eduardo 51, Rafael Ribeiro 30, Rodrigo Freitas 32, Felipe Albuquerque 2, Mancha 80, Dudu Vieira 70, João Igor 28, Tomás Bastos 20, Felipe Ferreira 94, Marco Antônio 97, Richard 77 e Henrique Dourado 9. Arbitragem do jogo.
O árbitro é alagoano, Denis da Silva Ribeiro Serafim. Assistente 1, Juan Luiz de Barros Silva. O 2, Renner Santos de Carvalho. Quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisne. E no VAR estará Adriano Milkiewicz. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Além da partida complicada, o Guarani terá um adversário além da Chape, que é o aspecto físico. Eu não sei quanto esse time vai suportar. Jogou sábado à noite, gramado pesado, teve viagem e pouco tempo de recuperação. O time da Chape teve 3 dias praticamente a mais do que o Guarani para se recuperar desde a última partida. Isso no futebol de competição, no futebol que é jogado e praticado hoje, faz muita diferença. Na qualidade técnica, o Guarani é mais time que a Chape. No momento, no aspecto emocional, o Guarani está mais confiante do que a Chape. Só que cada jogo, e esse campeonato está mostrando isso, que nem sempre o time que é melhor tecnicamente, que esteja no melhor momento, vence. O futebol tem dessas coisas. Eu espero que o Guarani tenha inteligência, cabeça no lugar e aproveite a intensidade dentro do campo na primeira parte do jogo para tentar vencer a partida. Vai ser complicado. Agora, se o Guarani dosar e tiver inteligência, tem boas chances de vencer o jogo. O que você pensa do jogo? O que você está esperando do Guarani para a partida, Gleger? Esperando concentração, foco, intensidade, né? E que ele saiba da responsabilidade de que se vencer o jogo, ele entra no G4. Entra para ser vice-líder da competição. Mas precisa ter a mesma intensidade, precisa ter o mesmo foco, né? Uma estratégia bem definida pelo seu treinador. Eu não espero outra coisa a não ser uma Chapecoense em cima do Guarani, que é o que tem que ser feito, porque a Chape está precisando se recuperar na competição. Mas vai ser um jogo duro e eu estou confiante que o Guarani possa sim fazer um grande jogo e, melhor ainda, conquistar os 3 pontos, que o coloca, repito, dentro do G4. Leandro Boles. Vamos pro jogo aqui na Rádio Bandeirantes nesta terça-feira gelada. A temperatura caiu em Campinas, temperatura baixa também em Chapecó. Mesmo assim, o torcedor da Chapecoense está marcando presença. Hoje com os uniformes distintos, todo de verde a Chape, todo de branco o time do Guarani, ficando à direita e à esquerda, consequentemente, a Chape. Se estivéssemos no brinco com base no tobogão, o Guarani estaria atacando por gol do portão de entrada nesse primeiro tempo. Quem vai dar a saída é o time da Chapecoense com o experiente atacante Kaique. Posicionado, a bola vai rolar. Tem um quarto zagueiro ali, o Bruno Leonardo, já está no meio campo, deve pintar uma jogada ensaiada no início do jogo. O árbitro está esperando, agora sim, pontualmente, 9h30 da noite, o árbitro de vermelho vai autorizar o início da partida. Abre esta partida, a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, tudo pronto, a bola vai rolar na Arena Condá. Apita o árbitro! A bola rolando! A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o Bugrão em campo, então flechada neles, Bugrão! É a torcida bugrina, feliz da vida. O Bugrão vem de vitória na última rodada. Derrotou a Ponte Preta no derby 206. E com 14 segundos já teve um escanteio. Cruzamento foi para a área, defesa da Chape tirou. É o Guarani em campo em busca de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O que não ocorre desde a 6ª rodada. Teve oportunidades, não conseguiu. E hoje tem mais uma grande oportunidade. O Bugrão em ótima fase. Tira lá atrás, Lucão, dá um pico na bola para a volta do rebote para o time da Chapecoense. Recomeça no seu campo defensivo. Ajeita no quarto zagueiro Bruno Leonardo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando, prefere o passe lá do outro lado com o Cristiano. No primeiro turno nós tivemos um jogo movimentado de 6 gols. 3-3 naquela ocasião. Vem para o time da Chape. O Guarani chegou a estar vencendo por 3-1. Tira lá atrás da zaga bugrina, insiste pela esquerda. O time da Chapecoense, Diogo Matheus chega, toca na bola. A bola volta no rebote para o time da Chape. Diogo Matheus, capitão bugrino, recupera. Fez o passe para Bruno José, o autor do gol da vitória na última partida. Ele empurra pela meia, recolheu, dominou o time do Guarani com João Vitor. Ele balançou, girou e sofreu a falta. É que o João Vitor demorou para passar. O Mike passava a livre aqui para canhota, tanto é que o Mike reclamou
E o João Vitor reconheceu que demorou, mas de qualquer forma ele sofreu a falta, é a primeira do jogo, Vlad. Eram 2 jogadores na marcação, a falta foi cometida pelo Roney, camisa 15, ficou caído o João Vitor, tudo ok com ele. É bola para o Guarani. É só o comecinho do jogo, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Bruno José na direita levantou, fechado por sobre o gol de Ayrton, que é o capitão do time da Chape, direto pela linha de fundo, é tiro de meta, Vlad. Ela buscando exatamente o João Victor lá no segundo pau, o cruzamento do Bruno José, mas a bola foi mais forte do que ele pretendia e saiu pela linha de fundo em tiro de meta. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O árbitro achou uma caneta, um lápis ou algo desse tipo no campo? É um objeto alheio ao campo de jogo, né? O árbitro já tirou ali, já mandou para o quarto árbitro. Muito bem, pode ter sido aquele equipamento que segura aquele patrocínio da Série B, que é colocado, né? Aquele balão inflável antes da partida. Muito bem, jogo reiniciado, é passe de bola para o time da Chape. Domina Bruno Leonardo no campo defensivo. Se apresenta para o jogo aqui para a direita, o Roney. Ele prefere o lançamento longo, bola esticada lá na canhota com Cristiano. Recolheu, dominou, colocou no terreno, voltou na ponta para Marcinho, Marcinho para Cristiano. Cristiano por dentro para Bruno Vinícius. Recolhe, domina o time da Chape no campo ofensivo. Vem embora, boa bola, tentativa de passe. Chega bem Diogo Matheus para fazer corte, bola para Regis. Retornando ao time titular, Bugrino, falta. E foi a segunda do time da Chape com menos de 4 minutos, Vladimir. Sempre utilizando o artifício da falta para evitar o contra-ataque. Agora cometida para cima do Regis. O Regis, portanto, ficou vários jogos aí sem atuar como titular. Foram 11 no total. 7 ele atuou, 4 ele não foi utilizado. E destes 7 jogos, ele jogou 178 minutos e agora mais uma falta. E é isso que está reclamando o time do Guarani. Quem cometeu a falta, e falta dura, foi o Caio Mendes para cima do Mike, que partia com a bola dominada para o campo ofensivo. Falta dura, hein, Vladir? Outra falta por trás, né? Ali na linha divisória do gramado foi derrubado o Mike. O árbitro começa a ficar um pouco mais enervado. 3 faltas em 4 minutos comete o time da Chape. Bola para o Diogo Matheus, ele ultrapassa a área marcatória, curtiu para o Matheus Bueno, vacilou, botou na frente, vacilou, dançou, perdeu a bola, recupera Kaique. Parte com ela dominada para o time da Chape, perigosamente para o setor canhoto. Soltou curtinho para Alisson, Alisson tem Kaique no comando. Dominou, voltou na entrada da grande área, chute cruzado. Explodiu na zaga, Bugrino. Na sequência, Matheus Barbosa recupera. Botou na frente, chegou na marcação, time da Chape recupera. Desta vez o árbitro mandou seguir. Ela sobra na ponta para Marcinho. Dominou, puxou para o pé direito. Vê a passagem do Rony pela direita, soltou para ele. De primeira, cruzou na segunda trave. Kaique de cabeça fraquinho. Para tranquila a defesa do goleiro Pegorani. E já tentou o lançamento para Derek. Rebate lá atrás, faz o corte Lucas Freitas. De novo recupera o time da Chape pela meia direita com o Rony. Curtinho na beira do campo. Caio Mendes é quem domina. Ele volta a bola para o camisa 29, Marcinho, que volta para Bruno Leonardo. 5 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Trabalha a bola pelo meio, Caio Mendes, soltou para Bruno Vinícius, recolheu, dominou no círculo central, bola esticada aqui na ponta, tentou o domínio, Marcinho não dominou, a bola saiu, lateral de graça para o time do Guarani bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, o primeiro tempo. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na Arena Condá, em Chapecó, oeste de Santa Catarina. Chapecoense 0, Guarani também 0, Edu. Amanhã também, 20h30 no Presidente Vargas, Ceará e Londrina. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então é isso, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Diogo Matheus trabalha a bola no campo ofensivo para Bruno José. Ele bate o peito, coloca no terreno, foi desarmado por Cristiano, mas a bola volta aqui atrás para Alan Santos. Ajeita, domina por time do Guarani, tem o seu companheiro do outro lado que é o Lucão. Prefere o passe para Matheus Bueno, devolve para Alan Santos. Bruno José domina pela direita, avança a marcação do time da Chape. Com isso o Guarani roda a bola do Alan Santos para o Lucão. Lucão ajeita, tem
Kaique na marcação. Com o pé esquerdo ele volta a bola para Pegorari, já abre na esquerda para receber e recebe. Bola para o Lucão, sinaliza para o Mike abrir. O Mike não abre, abriu, mas fica preso pela marcação do time da Chape. Marcação alta nesse momento do time catarinense. Guarani volta a bola, Lucão dentro da grande área para o goleiro Pegorari. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Guarani escapa nesta primeira linha de marcação, vem trabalhando bola no campo ofensivo. O Diogo Matheus empurrou na meia, boa bola na ponta. João Vitor para Bruno José, levou para o fundo, preparou o cruzamento, a bola passou por toda a extensão da área. Aproveita, ainda sobra o Mike aqui para canhota. Balançou, girou para cima do marcador, levou para o fundo, falta. O árbitro pega mais uma falta do Marcinho para cima do Mike. E pode ser um bom momento para o Guarani, Vladimir. É numa dobra ali pelo setor esquerdo, o Marcinho com o Regis, aliás o Mike, né, com o jogador Regis, e o Marcinho cometeu a falta para cima do lateral do Guarani, pode pintar cruzamento para a área. Guarani que hoje não tem o Bruninho e por isso o Regis de volta ao time titular do Guarani. Bugrão tem falta para bater. Se apresenta ali o Regis, o Mike estava pertinho da bola. Estava saindo o Mike e o Regis também, ou seja, não teria cobrador. Aí o Mike puxou pelo ombro o Regis e pediu para que ele cobrasse. Regis vem para a cobrança. A chance para o Guarani na bola parada e a falta para canhota. Capricha aqui, tá. Levantamento para a boca do gol. Passou, sobrou para Lucão. Ele gira e bate desequilibrado. A bola sobe. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Chape. A bola veio baixa, né? No cruzamento da falta feito pelo Regis. O Lucão tentou dominar, conseguiu, mas bateu por cima sem perigo nenhum. Futebol da Rádio Bandeirantes para numa das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores hortifrutis e supermercados. Acesse aromadazervas.com.br. Domina o time da Chape com Bruno Leonardo. Tentou o lançamento, bola esticada no peito do Kaique. Ele mata no peito, coloca no terreno. Encostou Giovanni Pavani, voltou pela meia para Rony. Tentou a tabela na ponta para Caio Mendes. A bola foi desviada. Chega Mike, evita a saída. A bola seria escanteio para o time da Chape. Ele domina, rodopiou, girou para Matheus Bueno. Domina a bola dentro da grande área. Tá pressionado, curtiu para Pegorari. Pegorari tirou dali de qualquer maneira. Tirou dali porque o passe do Matheus Bueno foi na fogueira. Bola colocada para fora, é lateral para Chape bater. Pela direita do campo ofensivo com Rony. Abriu na ponta para Marcinho, devolveu para ele, prepara o cruzamento, pé direito. Levantou para a boca do gol, chega Bruno José, auxiliando a defesa para cortar. Ela volta para Cristiano, Cristiano tocou e sentiu. Tocou e sentiu, parece aquele amigo nosso lá, Vlad. Tocou e sentiu. Ele que tá voltando de contusão, né? Tava entregue ao departamento médico, tá voltando hoje o lateral Cristiano. Vai cobrar o lateral, mas estamos de olho no Cristiano. Camisa meia dúzia no time da Chape. A Chape que, repito, 4 últimos jogos, 2 vitórias, 2 empates. Aliás, os 2 últimos 2 empates, ambos por 0-0. Derek dá o bote, recupera, soltou por dentro para Regis, vem embora o Bugrão. Dominou, limpou, fintou, tentou. Derek chega Cristiano. Acho que tá recuperado. Deu bote, recupera na bola, limpo pro time da Chape, que parte pro campo de ataque com Caio Mendes. Ultrapassa a linha da marcatória, tem Martinho aberto pela direita, a bola soltou para ele, dominou, limpou, fintou, já olhou para a área, prepara o cruzamento, levantou, Pegorari, não foi, de cabeça chega Diogo Matheus para cortar, Pegorari subiu para pegar, pertinho da galera, Bugrino presentes, faixas ali da Fúria e também Guerreiros. Pegorari já levantou para o Bruno José, que não dominou, a bola saiu, lateral de graça para Chape bater. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Estamos no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. FM faixa estendida para você que ainda não tem. Procure no seu carro, atualize. E você tem a opção de ouvir no FM em alto e bom som o futebol. E aqui falta do João Vitor, que reclama com o Bandeira, segundo ele não fez nada. O Bandeira dedo duro, Bandeira. Reclama também da saída de bola, segundo o João Vitor, teria saído a bola quando o jogador da Chape dominou. E também depois não foi falta, né, Vlad? Não foi, muito menos falta do que o arremesso, né? Mas ele marcou e é falta perigosa para o time da Chape bater. Placar de 0-0. Chapecoense na 15ª colocação com 27 pontos. O Guarani é o 6º colocado com 44. Um empate coloca o Guarani no G4, mas aí ele vai depender da rodada.
O Denis Serafim está dizendo que o Mike está muito próximo da barreira, próximo da bola, melhor dizendo, da barreira. Saiu, deixou para o João Vitor. Vem para a cobrança da falta, Caio Mendes. É perigo contra a meta bugrina. Todo mundo ali na entrada da grande área. O Pegorari gritou para todo mundo sair. É a falta na direita, partiu para a bola, Caio Mendes. Levantou para a boca do gol, subiu para afastar Mike. A sobra da bola fica para o time da Chape com Giovanni Pavani. Dá um tapa na bola para Bruno Vinícius, recomeçando aqui atrás. Bruno Leonardo é quem domina. Pé direito, bola esticada na ponta para Cristiano. Subiu com ele o Diogo Matheus. Era falta para Bruno Leonardo. Mata no peito, coloca no terreno. Pela meia para Giovanni. Dominou, puxou para canhota. Disparou por sobre o gol de Pegorari. A bola vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Arriscou de longa distância, né? Não dava mais para trabalhar de maneira calma e tranquila nos passes. Ele arriscou o chute de fora da área. A bola foi por cima. Comentaristas da Bandeirantes: Carlos Henrique, Gleger, Zorzin e a ICH. Comecinho do jogo 0-0 em Chapecó. Jogo bastante movimentado, né, Boalis? O Guarani buscando gol, a Chape também, Guarani com mais posse de bola. É um início positivo de muita intensidade dos dois times. E para você, Gleger, Zorzin, comecinho do jogo, foram 4 faltas cometidas pela Chape contra apenas uma do Bugrão, Gleger. E a Chape pressiona, você vê que pressiona a saída de bola, né? Pegorari, que tem muita qualidade nisso, está sendo pressionado também. O Chapecoense vem para jogar o Guarani para o seu campo de defesa, né? Para tentar encurralar o Guarani, que tem um bom passe, que tem uma boa saída. Você tem um pouquinho mais de calma, né? Naquela última bola, usar um pouco mais o Regis, que tem qualidade, né? Até porque ele tem 2 homens abertos, mais o Derek à frente ali para um pivô, para uma jogada de triangulação. O que tá faltando aí pro Guarani é isso. Não adianta você ficar muito com a bola, mas ter a posse de bola que não é produtiva, né? Ficar tocando ali de zagueiro para zagueiro, de volante para goleiro, isso não vai produzir absolutamente nada. O Guarani tem qualidade para jogar mais futebol. Olha o Guarani. E aí a pouco houve já a 5ª falta. Aqui vacila o Cristiano, vacilou, dançou Bruno José, recuperou, botou na frente, chega o zagueiro para cortar. Lucas Freitas na cobertura, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Guarani bater. Há pouco a falta foi cometida e forte do Giovanni Pavani, daí o João Vitor deu uma encostada no árbitro, ele fez o gestual que foi a última. Chega forte o time da Chape. Bola solta na ponta para Bruno José, atrapalha para o time do Guarani, passou no corredor, Diogo Matheus, leva a marcação, Bruno José, dominou, limpou, fintou, puxou para o pé direito, cruzou, livre, João Vitor, chega primeiro, Rony. Na hora H faz o corte providencial. Guarani recupera com o Regis, está ligado no lance. Soltou para Mike para João Vitor. Opa, passou, limpou. Ô, Rony, não vai seco não, hein? Não vai seco porque o João Vitor é liso. Trabalha para com o Matheus Bueno por dentro do corredor para Mike para Bueno. Totinho no campo ofensivo, o time do Guarani que hoje joga de branco. Bola solta para Lucão. Lucão recolhe, domina perto do círculo central. Todo mundo marcado de volta para o Alan Santos. Sai jogando, tentou o lançamento, bola esticada na ponta para Bruno José. De cabeça tentou ajeitar para o Matheus Barbosa. Chega primeiro Lucas Freitas. Ajeita, domina, coloca no terreno, tenta tirar a bola, bateu no Matheus Barbosa. Não saiu de perto da entrada da grande área. Volta para Bruno José. Chega de novo Lucas Freitas para tirar. Rebate no cão na antecipação. Ele volta para Matheus Bueno. Empurrou para Regis. Regis matou. Segundo o árbitro, no braço. É quando a bola estava vindo para o Regis, ele ficou olhando para a bola, ele meio que deu uma tropeçada. E aí quando ele foi matar, de fato a bola bateu no bíceps, Vladimir. Bateu no bíceps sim, e aí não pode. Bíceps também faz parte do braço, por isso o toque de mão ali dado pro Regis. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você chegar a 15 minutos, primeiro tempo 0-0, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato vai se afunilando para conhecermos os 4 times que vão à elite do futebol nacional em 2024. Vem para o campo de ataque o time da Chapecoense. Lá na ponta recolheu, dominou o Alisson, pé direito, enfiou no comando. Chega bem Mike para fazer o corte, João Vitor brigou, escorou, voltou para Rony. Rony recolhe, domina pela meia direita, soltou por dentro para Caio Mendes. Matheus Barbosa chega na cobertura. Recupera para o time do Guarani, deixa para João Vitor. João Vitor encurralado para Mike dentro da grande área para o Lucão. Aperta na marcação o time da Chape e o Lucão foi obrigado a meter a bola para fora. Colocou para fora, dentro do lateral de graça para o time da Chape bater. Lateral já batido. Rony é quem domina na ponta para Marcinho. Marcinho balançou para cima da marcação do Mike. Agora a marcação dobrada, ele bota na frente, Chica. Também na cobertura, Matheus Bueno. Recupera, soltou para Lucão. Lucão curtinho para Mike. Mike na marginal do campo, setor canhoto. Levanta a bola para o campo de ataque. A bola passou para o Regis. Sobe o zagueiro, tirando o primeiro lance. Regis briga no segundo. Recupera a Chape. Bola solta na ponta para Marcinho. Marcinho no comando para Kaique. Kaique dominou a entrada na grande área. Cortou, limpou, fintou para Alisson. Ele bate cruzado com o pé direito, a bola passa por toda a extensão da área e vai embora.
time da Chape reclamou de um desvio que, segundo Bandeira, não ocorreu. Tiro de meta, Vladimir. Mas reclamaram com muita veemência. Eram 4 jogadores da Chape reclamando com a arbitragem, mas o árbitro confirmou apenas o tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 26,5 o primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo. Brasileiro da Série B, 27ª rodada na arena, com a saída errada do Guarani. Domina Marcinho, pé direito, a bomba por sobre o gol de Peguarani. Vai embora, pela linha de fundo, é só tiro de meta, confirmando. 0 para Chape, 0 para o Guarani. Edu. Olha, quinta-feira, feriado 7 de setembro, 18h30 em Muriaé, Tombense e ABC. Um abraço aqui para o Silvio de Sumaré e de Belo Horizonte, Gabriel, Vilma e a Carol. E quando o narrador agora há pouco disse 26, entenda por gentileza 16. 16 deste primeiro tempo, 0-0. Outra saída errada do Guarani, mas o Mike agora recuperou e tenta pegar a defesa aberta. Boa bola enfiada na corrida de João Vitor, ele tenta chegar, mas não chega. Para conferir, deu um bico na bola, a bola foi direto para fora. É tiro de meta para Chape bater. CH, essa saída do Guarani que já virou algo habitual desde a chegada do Humberto Louser. A Chapecoense parece que estudou demais o time do Guarani com Claudinei Oliveira. Marcação alta e o Guarani por 2 vezes consecutivas errou a saída em CH. Está tendo dificuldade realmente, muito por méritos da marcação eficiente que a Chape está exercendo na saída de bola do Guarani. Mas um outro problema que eu estou detectando é a lentidão do meio campo. O meio campo do Guarani, que habitualmente faz uma transição defesa, meio campo, ataque mais rápida, hoje com o Regis, isso era na teoria e na prática está acontecendo aquilo que a gente esperava. O time não desenvolve. Nesse momento a Chape um pouco melhor que o Guarani. Placar de 0-0 para você ligado no futebol da Bandeirantes. Vem de novo a Chape com Alisson. Recolheu, dominou a entrada na grande área, puxou para o pé direito, levantou, cruzamento, a bola foi desviada. O Peguarani ainda tentou evitar a saída da bola porque ela foi desviada no meio do caminho. É escanteio para a Chape, Vladimir. Se esforçou todo ali o Peguarani para tentar alcançar. O chute foi dado pelo Alisson, desviou na zaga, linha de fundo. Escanteio para a Chape cobrar. Alô, meu amigo Onivaldo Cuan, tá ligado na Rádio Bandeirantes. Onivaldo Cuan tá sempre acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Tem escanteio para bater o time da Chape. Entrada na grande área congestionada, cruzamento do Caio Mendes pra boca do gol. Subiu para tirar o Lucão. Briga pelo rebate o Bruno José agora pela canhota. Entre 4 defesa, a bola saiu. Lateral pro time do Guarani bater com 19 no primeiro tempo. A Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. E para você, Gleger Zorzin, tá melhor do jogo a Chape, Gleger? Tá melhor um pouco. O Guarani deu um pouco de campo, né? Tá dando um pouco de espaço entre as linhas ali. A Chape tá se aproveitando disso. O Guarani precisa equilibrar um pouco mais, ter um pouco mais de calma, principalmente na transição de ataque. Olha o Guarani. Vem de novo pro campo de ataque, o Diogo Matheus pela meia para João Vitor, puxou pro pé direito, disparou e a bola passou à esquerda do gol. E ele tinha várias opções, entre elas o Derek, que está boquiaberto, está esfomeado, quer voltar a marcar, Vladimir. Ele tem 8 gols nessa Série B do Campeonato Brasileiro, estava ali esperando o cruzamento, o João Victor optou por o chute, foi mal a escolha, pegou mal na bola, ela foi direto para fora. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, que em agosto completou 31 anos de história. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Futebol da Rádio Bandeirantes e Campinas é o timaço de Carlos Batista, levando a emoção do futebol no rádio. Embora Alisson, pelo setor canhoto, ele trabalha a bola por dentro com Bruno Vinícius. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Caio Mendes, deixou passar, a bola sobrou para Rony. Empurra na ponta para Marcinho, sai da ponta, vem para meio, acompanhado pelo Mike. Ainda Marcinho, dominou, limpou, fintou, prendeu, voltou para Rony. Rony enfiou na ponta para Bruno Vinícius, levou para o fundo, prepara o cruzamento, era o Giovanni Pavani quem tentava, a bola bateu, desviou por último no Mike.
para protestos do Pavani, reclamou com o Bandeira apontou. Tiro de meta para o Guarani, Vladimir. O Pavani já saiu ali ciente de que a bola era para a equipe do Guarani. Aliás, da Chapecoense, mas segundo a arbitragem, bateu por último nele próprio, o Pavani, tiro de meta. Mas ele tinha razão, de fato a bola bate no Mike antes de sair, seria escanteio para o time da Chape. Guarani tentou a ligação direta, defesa, ataque, rapidinha do Pegorari para o Diogo Matheus. O Diogo Matheus não alcançou, a bola saiu e nesse momento o Douglas Serafim ou Denis Serafim pede um pouco mais de calma para Giovanni Pavani, que ainda seguiu reclamando porque queria escanteio. Tem lateral a Chape para bater com o Cristiano para Alisson no círculo central. Recolhe, domina, parou, prendeu, o pensou, desafoga, abriu na ponta para Rony. Vem para o programa de ataque, parte com a dominada, ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira. Abre para Marcinho volta, a bola para Bruno Leonardo. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Rony pela meia, vem embora o time da Chape na entrada da grande área. Matheus Barbosa tocou na bola, voltou para Mike. Sai driblando, jogada de efeito, conseguiu o passe na ponta para Bruno José, caindo agora para a canhota. Faz o break, acabou perdendo a bola. Caio Mendes deu bote, recuperou por time da Chape. Martinão no campo, tá bem marcado ali. Tentou a evolução e sofreu a falta. Falta por trás cometida pelo Bruno José. Tem falta para bater o time da Chape, Vladimir. Se precipitou o Bruno José, né? Porque estava sozinho ali o jogador da equipe da Chape que estava no lance, era o Caio Mendes. Era só cercar que ele não faria nada. O Bruno José quebrou-lhe o galho, cometendo a falta. Tem falta para bater o time da Chape. Vamos chegar à metade deste primeiro tempo. Tá 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, também do YouTube. Vem de novo, bola na área perigosa, bola na área do time do Guarani. Vem para a cobrança, Caio Mendes, pé direito, respira fundo, vem para o cruzamento. 0-0, o placar do jogo na Arena Condá. Partiu Caio Mendes, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu para tirar lá dentro o Lucão. Olha, sobra para Alisson. Nossa, Alisson. Ô, Alisson, conta comigo, eu sei que tá frio, Alisson, mas conta comigo. 10 letrinhas, ó. Lamentável, péssima finalização, Vladimir. O árbitro já havia marcado uma irregularidade no lance, creio que uma falta de ataque mesmo assim, né? O chute do Alisson foi muito ruim. O árbitro marcou um impedimento no cruzamento. Mesmo assim, não justifica esse erro grotesco do Alisson. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse o Uesco, WESCO, ferramentas.com.br. E fique ligado, porque no apito final tem promoção da Uesco. Levantamento pro Derek, ficou difícil na proteção do zagueiro, a bola fica de graça pro goleiro Ayrton. CH, o Guarani ainda tenta, mas está difícil para chegar nesse último terço do campo. Toda hora, a bola quadrada pro Derek, ele não consegue recuperar. O que tá faltando pro Guarani, hein, CH? Eu tô sentindo o Barbosa, o Bueno e o Regis dispersos, longe, sem intensidade. O meio campo do Guarani nesse jogo até agora com 24 minutos não funciona. O time da Chape tem mais conclusões, 6 chutes a gol, jogadores de meio campo com liberdade. Se o Humberto Loser não corrigir isso, não é uma pressão gigantesca da Chape, não é isso. Mas sabe aquela coisa, você vai dando espaço, a Chape vai gostando da partida, vai criando confiança, vai criando o corpo e daqui a pouco você sabe qual é o final da história, né? O Guarani precisa jogar e para jogar esse meio campo precisa entrar no jogo definitivamente. Olha, tá muito frio no oeste catarinense, né? A região sul vem sofrendo aí com as baixas temperaturas, com o ciclone. E há pouco a TV mostrou que tinha até uma torcedora, Vladimir Catarino, com uma manta na arquibancada. Uma manta, não seria um edredom, né? Seria ali uma manta de fato, para se proteger do frio. É até natural, né? Nos jogos no sul do país, pelo menos nessa época de inverno, ainda estamos no inverno, o pessoal recorre às mantas, ao cobertor para ficar bem agasalhado e quentinho. Por falar em frio, quem não está mais é Humberto Louser. Após mais um erro ofensivo do time do Guarani, imediatamente tirou o agasalho, olhou pro banco, tá pé da vida com o time. Aqui vem para o grande ataque, o time da Chape, agora foi falta dura cometida pelo Alan Santos. Está caído o Pavani, acho que vai pintar o primeiro amarelo do jogo, hein, Vladimir? O Pavani, acho que não. Acho que não, foi só uma dura dada pelo árbitro ao Alan Santos, a falta cometida pelo Pavani, bem rente à lateral, lá pelo lado esquerdo do ataque da Chape. Tem falta o time da Chape para bater, placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes, é o Guarani em busca de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o que não ocorre desde a sexta rodada. O Guarani teve um início fulminante com resultados positivos.
andou oscilando com a chegada do Humberto Louser, voltou a retomar o caminho das vitórias. E hoje tem a possibilidade de voltar ao G4. Mas quem tem falta é o time da Chape, com o Alisson, levantou para a boca do gol, desvio! Gol da Chape, mas não valeu! O desvio, o árbitro está marcando impedimento marcado pelo Bandeira após o cruzamento do Alisson, a bola foi desviada. Claro que o lance vai ser revisado no cruzamento do Alisson, a defesa vacilou, houve o desvio de cabeça, a bola entrou no cantinho esquerdo do Pegorari. Lance difícil, hein? Lance dificílimo. Resta saber se foi esse jogador que desviou. Vamos ver. Foi o próprio. O Pavani. Ele aparentemente estava um pouquinho à frente. Claro que as linhas serão traçadas, mas eu tive a impressão de impedimento, sim. E para você, Klecker Zorzinho, estava impedido. O lance está sendo revisado. Pavani, atacante da Chape. Ô, Bolis, tem um jogador aqui embaixo do Guarani. Eu não consegui detectar quem que era. O Mike, né? Sei não, hein, cara. Eu tô na dúvida, viu? Claro que o VAR vai estar analisando. Mas eu fiquei com uma dúvida de mesma linha, tá? Mesma linha. Tem um braço ali do Mike, nós estamos vendo agora. Eu acho que esse braço do Mike tá dando condição. Mas o braço não conta, né? O braço não conta. É um membro, não vale. O ombro sim. Mas apesar que essa linha não tá reta, né? Tá torta essa linha azul. Vamos esperar, mas eu fiquei na dúvida, tá? Eu fiquei na dúvida. É muito difícil, pra mim, mesma linha. E pra você, CH? Eu também estou na dúvida. Lance muito ajustado, muito difícil. Eu tenho a impressão que é mesma linha. Vamos aguardar. Muito bem, o árbitro está sendo comunicado pelo árbitro assistente de vídeo, Vladimir Catarina. Agora nessa eu achei que o cara da Chape está impedido. Ó. Aí, ó. A linha azul foi traçada, que é o jogador do Guarani em cima do ombro, porque o braço não conta, certo? A impressão que mas tá um pouquinho à frente. do Pavani está à frente. Eu também tenho essa impressão. Tá um pouquinho à frente também, mas é justíssimo, né? Só as linhas sendo traçadas, só o VAR realmente para identificar. Ele vai marcar impedimento porque a linha vermelha é do jogador da Chape, é o jogador que desvia. E a linha azul traçada em relação ao Mike Pérez é um lance realmente ajustado, difícil. Olha lá, a linha traçada do ombro do Pavani em relação ao ombro do Mike, ele vai dar impedimento. Pelo menos nessa linha não há dúvida que o Pavani de fato está impedido. Bandeira, a imagem congelada está no lance muito bem colocado. O Alisson cobra, Mike e o Pavani. Impedimento. Confirmado impedimento, o gol está anulado na Arena Condá, Vladimir. É, anulado, mas foi justíssimo, né? O Guarani deu bobeira, o Pavani conseguiu o cabeceio, mas o impedimento foi confirmado agora pela arbitragem. Não valeu o gol da Chape. Segue 0-0 na Arena Condá. Sanasa e Campinas se juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. 28,5 ao primeiro tempo, 0-0 na Arena Condá, mas o Guarani levou um susto. Sai jogando o bugrão do campo defensivo, Alan Santos para Diogo Matheus, dá um tapa na bola, voltou para Alan Santos. Aperta na marcação, Kaique, fez o passe na quarta zaga para Lucão, pressionado agora pelo Kaique Mendes, ou Caio Mendes. Levanta a bola para o campo ofensivo, desvia de cabeça, João Vitor ganha pelo alto, Regis. Derek vai brigar, chega o primeiro zagueirão, Bruno Leonardo. Gira o corpo, despacha de qualquer maneira para o campo ofensivo com o pé direito. Desvia a bola, Caio Mendes, a bola volta para Marcinho, passe horroroso, ela saiu. Lateral de graça para o time do Guarani bater, pois não, Kleger? Não, só para dizer, você estava dizendo agora que o Guarani está com dificuldade, mas está com dificuldade porque as linhas estão muito espaçadas, né? O Guarani joga com 2 linhas de 4, aquilo que eu tinha dito no início, antes de começar o jogo, é exatamente o posicionamento que vem o Guarani, com 2 linhas de 4. O problema é que tá muito espaçado essas linhas. Você tem que estar com o bloco um pouco mais justo, tem que estar mais próximo, né? Nós vimos nesse lance, por exemplo, que saiu, que originou o gol que foi anulado, o Alan Santos saindo lá na lateral para dar combate. Não pode isso. Se você tá com a linha ajustada, o zagueiro não sai de posicionamento, ainda mais quando você joga com 2. Então, assim, erros de posicionamento que fazem com que o Guarani tenha dificuldade para atacar, dificuldade de transição e principalmente dificuldade de recomposição. O Guarani recompõe muito mal e quando a Chape acelera, o Guarani tem problema. Agora, por exemplo, tá ali, toca para lá, toca para cá, tá ajustado. Mas quando a Chapecoense acelera, o Guarani tem problema no jogo.
0-0, Chapecoense e Guarani, vem de novo a Chape, levantamento, chega Mike para cortar, coloca a bola pela linha de fundo, escanteio para Chapecoense bater, Vladimir. O lançamento era pro Marcinho, né? O Mike chegou bem na cobertura, colocando pela linha de fundo, escanteio, vem bola na área. Na hora de fazer a troca do Fluider, radiador e Fluider freio, escolha quem entende tudo do assunto para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Pelo setor direito tem escanteio a Chape para bater a perigo contra a Beta Bugrina. Caio Mendes, levantamento fechado, tira a defesa. Sobra da bola, tirou de novo o João Vitor. Voltou para Rony, bateu em cima do próprio companheiro. Era volta de rebate para Bruno José, tentar acelerar o jogo para o time do Guarani. Encara a marcação do Bruno Leonardo. Toca na bola e vibra, e vibrou na cara do Bruno José. Aliás, foi o Lucas Freitas. Vibrou na cara do Bruno José. Você viu, né, Foi Vladimir? ousado o Lucas Freitas, campo, hein? Né? Nossa, rapaz, como se tivesse exagero, né? Exagerou. Tá exagerado o Lucas Freitas. Cada um vibra com aquilo que tem, né, Bolas? Ah, não tenha dúvida alguma, mas não necessitava disso. Vibrou, a bola saiu, o Guarani já cobrou o lateral. Domina Matheus Bueno, tá marcado falta. Chegou atropelando o time da Chape com Bruno Vinícius. O jogo tá parado no círculo central. Tem falta o Bugrão para bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de balo desta emoção, eu confirmo nesta terça-feira. Terça-feira rima com Série B, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chape e Guarani na Arena Condá, 0-0, Edu. Olha, vai começar as eliminatórias para a Copa e o Gustavo, final 0555, avisando aqui que o Richard Rios, o colombiano de Guarani, foi convocado para a seleção colombiana. Quinta-feira, a Colômbia recebe a Venezuela. Eu disse aqui, né, terça-feira rima com Série B, porque lá naquele não tão longe assim, já o completo. Aqui vem bola para o grande ataque, o time da Chape na entrada da grande área, caiu Mendes, soltou para o Marcinho, pede bola do outro lado, o Pavani, ele prefere o passe na direita para Rony. Rony recolheu, dominou, botou na frente, falta. O Derek chegou atrasado e de fato cometeu a falta. Tem falta o time da Chape para bater, Vladimir. Outra chance de mandar a bola para a área, né? A Chape tem utilizado esse artifício através do cruzamento. Falta foi cometida pelo Derek. Porque antigamente, dificilmente a gente tinha jogos da Série B aos domingos, quarta-feira, quinta-feira, era terça, sexta e sábado. Terça, sexta e sábado. Então terça-feira sempre era dia de Série B. Continua sendo, mas não com tanta volúpia de jogos como acontecia, existia no passado. Mais uma falta para a Chape bater, 32:50. 0-0. O Guarani há pouco levou um susto, sofreu o gol, mas o gol foi anulado. Tem falta para bater a Chape. Partiu para a bola, Caio Mendes pega bem na bola. Acho que eu sequei o Caio Mendes. Pegou muito mal desta vez. Pra sorte do Guarani, a bola foi embora em tiro de meta. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani jogando hoje 27ª rodada da competição. Rodada que marca como, por exemplo, mais um representante do futebol de Campinas, a Macaca, que voltará a campo no próximo sábado, 17 horas, no seu estádio, diante do Sampaio Correia. Levanta a bola para o grande ataque, o Pegorari. Regis sobe, mas quem desvia é o Derek atrás do Regis. Ela passa pelo Mike e vai embora em lateral para o time da Chapecoense bater. E Humberto Louser está gesticulando. Ô Gleger, você que já esteve ali naquela beira do campo, o que estava sinalizando, gesticulando Humberto Louser agora? Já o Gleger. Bola para o Cão. Ajeita, domina. Com o pé direito ele acaba voltando para Pegorari. Imagina o que em CH? Ele estava olhando lá para o campo defensivo. Pois não, Gleger? Não, você disse que se eu ficava na beirada do campo ali gesticulando. Bastante. Você imagina você trabalhar na Coreia do Sul e não saber o idioma. Você tem que fazer o quê? Tradutor, né? Não, tem o tradutor, mas você tem que gesticular. Gesticular. Tem que, né? E graças a Deus deu tudo certo. E mas confiar no tradutor, né? Não, sim, tinha um intérprete ali do lado, mas tem hora que não dá tempo de você falar com o intérprete, tem que dar um grito e já fazer um gesto. Mas foi bem legal, mas o treinador é isso, né? Se não jogar junto, claro, cada um tem um jeito de pensar, mas eu gesticulava muito. Assim como Humberto Louser, que acabou de gesticular muito, tentando organizar o seu time. Bola para Matheus Bueno no campo ofensivo, se apresenta para o jogo Mike, um pouco mais centralizado, ele volta a bola para o Lucão. Lucão abrindo a ponta para Bruno José na marginal do campo, pertinho do Louser. Pé direito na bola, levantou, cruzou para João Vitor, de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol.
Nacional fez tampado na camisa. No cruzamento de Bruno José, ele domina pra canhota, levanta a cabeça, evidentemente que procurava o Derek, mas se apresenta como um raio, um foguete dentro da grande área. João Vitor, mesmo não tendo uma estatura a lá Derek, a lá Bruno Mendes, ele se enfia entre o zagueiro e o goleiro, se antecipa ao goleirão e de cabeça mete pro fundo do gol. Está perto o placar da Arena Condá. Jogo difícil, jogo complicado. O Guarani até determinados momentos sofria pressão. Eis que João Vitor aparece e coloca lá dentro e coloca o Guarani de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. João Vitor, ele sai comemorando, registrando e colocando o dedo na cabeça. Nem ele parece acreditar no gol de cabeça. João Vitor está perto o placar na Arena Condá. Na marca de 35 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Solta o grito. Grita comigo, nação bugrina. Tá registrado na Arena Condá. João Vitor de cabeça. Guarani 1, Chapecoense 0. Ayrton, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, que gol importante do Guarani, Vladimir Catarino. O detalhe para assistência do Bruno José, né? Que belo cruzamento, colocou com as mãos praticamente dentro da área. Você disse bem, a intenção era o Derek, mas o João Victor surgiu às costas do Cristiano, se antecipou ao lateral da Chape e tocou de cabeça, sem chances de defesa para o goleiro Ayrton. Segundo gol dele nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani está na frente, 1-0. E o Bugrão neste momento é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá no placar. João Vitor, Guarani 1, Chape 0. Quando a fase ajuda, realmente é impressionante, né? A Chape melhor no jogo, pressionando o Guarani, aí vem a categoria e a precisão, como disse o Vladimir, e com exatidão, a assistência do Bruno José na cabeça do João Vitor. É tudo que o Guarani precisava. Agora tem que entrar um pouquinho no jogo, né? Não pode só contar com a boa fase. Precisa jogar futebol, principalmente o meio-campo. Nunca em nenhum momento um gol veio em tamanha boa hora para o Guarani. Boles. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Olha a Chape, Caio Mendes invadiu a área, vai marcar, bateu para fora! Perde uma grande chance, cara a cara, Caio Mendes, para empatar o jogo. Incrível, Vladimir. Na tabelinha ali, o Caio Mendes acabou surgindo cara a cara com o goleiro da equipe do Guarani, com Pegorari. Teve até espaço, liberdade para o chute, mas pegou muito embaixo da bola. Ela subiu, foi para fora em tiro de meta. E agora a posição era legal. Gleger, Zorzinho, 1-0, Bugrão na frente, Gleger. Por isso que muitas vezes eu digo, né, que números não ganham jogo. O que ganha jogo é bola na rede. O Guarani estava muito mal, nós falávamos sobre isso, e aí numa jogada, e você vê que a comemoração do João Vitor, né, o pessoal deve tirar um sarro nele de cabeceio no treinamento, deve errar gol pra caramba nos treinamentos de cabeça, e aí ele vem mostrando, né, ó, tá vendo? Fiz o gol de cabeça, tá vendo? Vocês ficam me cornetando no treino. Parece que foi isso aí, pela atitude que teve, meio que na brincadeira ali o João Vitor, mas contou com uma infelicidade do goleiro Ayrton, né, que saiu ali, ficou no meio do caminho, mas o Guarani não tem nada com isso. A belíssimo passe do Bruno José e a competência do João Vitor em fazer a leitura da jogada, sair nas costas ali do jogador de defesa e meter a bola na rede. É isso que tem que ser. Futebol é bola na rede, Boles. Olha o Guarani aí. Vem de novo o Bugrão pro grande ataque com Alan Santos, empurrou no corredor para Matheus Barbosa, livre, leve, soltou, prepara o cruzamento, evolui, pé direito, levantou na segunda trave para Bruno José, de primeira pro meio da área, Derek vai marcar, tentou, voltou para Regis, em cima da defesa, pediu um toque no braço, o Arthur mandou seguir, insiste o Guarani com o Mike, dividiu pro alto, perdeu a bola, foi ao solo, tá reclamando um toque, agora ele para o jogo. E os seus jogadores do Guarani do banco pedem a revisão do lance, evidentemente que o lance vai ser revisado, né, não precisa cobrar, né, já está sendo revisado, aliás, a bola do Bruno José foi pro
Regis, que na conclusão alega ter tocado no braço, né? Mas estava com o braço preso, né? Que tocou. Né? Mas não aumentou o espaço do corpo, né? Era o camisa 4 quem estava no lance ali, o Bruno Leonardo. Vamos ver o que o VAR vai apontar. Achou o pênalti, Gleger? Eu achei porque a bola ia na direção do gol. E você vê que o braço direito ali do zagueiro, né, pega ali meio que no cotovelo ali, mas ele intercepta a jogada, ele intercepta a trajetória da bola. Pra mim, olha, pelo movimento, ele não vai dar o pênalti, ele nem vai no VAR, mas eu fiquei na dúvida. E pra você, CH, houve o pênalti a favor do Guarani? Se não tem o braço ali, a bola iria pro gol. Pra mim, pênalti. Muito bem, que o árbitro não marcou. Eu concordo com o Vladimir. Eu acho que não houve ampliação do espaço. Eu acho que se não tivesse o braço, ela bateria no corpo. Exato. Também acho. Bola aqui pro time do Pavani, pro time da Chape, cruzou na entrada da grande área para Marcinho. Marcinho tentou para trás, entre quarta defesa. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias. Olha a Chape de novo. Caio Mendes bateu, pega Pegorari. Saída errada no Guarani, foi o Caio Mendes quem arriscou para a defesa do Pegorari. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 1-0 vai dando o Guarani na Arena Condá. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tem lateral aqui atrás do time da Chape para bater o Guarani, aperta a vez do Guarani apertar. E evidentemente que o gol da Chape, o gol que a Chape sofreu, o gol do Guarani, joga uma ducha de água fria na torcida e também no time. Chapecoense estava em cima do Guarani, teve o gol foi anulado, criando oportunidades. E na primeira finalização, o Guarani abriu o placar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 42,5, o primeiro tempo. Série B, 27ª rodada, Arena Condá, no duelo dos verdes. Vai dando o Bogrão, Guarani 1, gol de João Vitor de cabeça. Chapecoense 0, Edu. Sexta-feira, eliminatórios para a Copa, hein? De 21h45 no Mangueirão, Brasil e Bolívia. Com Verde Bola, Verde Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. O Matheus na direita para o time do Guarani, tem João Vitor pedindo, ele sai da ponta, vem para meia, leva a marcação, João Vitor voltou, trabalhou para o Matheus Barbosa, levanta a cabeça, sempre de cabeça erguida, para Diogo Matheus, sempre tentou, apertou na marcação, tocou na bola, Bruno Vinícius, a bola saiu. Tem lateral o time do Guarani para bater já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você, escolha, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Bruno José na canhota, dominou, puxou para o pé direito, cruzou fechado nas mãos do goleiro Ayrton, sem trabalho algum, saiu do gol para fazer a defesa. Chicken Supreme, peito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Reta final do primeiro tempo, está 1-0 para o time do Guarani, domina Bruno Vinícius, chega na marcação, Regis, ele volta para Bruno Leonardo, empurra lá do outro lado para Cristiano pelo setor canhoto, Cristiano ultrapassa a área demarcatória, parou, prendeu, ele pensou e volta para Lucas Freitas. Sanás e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. O jogo tá parado, a bola bateu no braço do Bruno José. O bandeirinha, dedo duro, apontou pro árbitro que marcou a falta perigosa para a Chape, Vlad. O Bruno José estava na marcação do Marcinho, né? E a bola tocou no seu braço e saiu pela lateral, mas a falta foi marcada. Mais uma chance pro Caio Mendes mandar a bola para a área. 44,5, o Guarani precisa segurar o resultado favorável, levar para o vestiário, placar de vitória parcial 1-0, gol marcado pelo João Vitor, e por isso tem que segurar a ofensividade do time da Chape. Tem falta perigosa a Chape para bater com Caio Mendes. Vai levantar para a boca do gol neste momento. São 22 horas e 15 minutos. Caio Mendes levantou para a boca do gol. Tira a zaga bugrina com o Alan Santos. Regis brigou, mas foi com o pezinho mole. Recupera o time da Chape. Rony na ponta para Alisson. Alisson encara a marcação do jogo. Matheus levou para o fundo, prepara o cruzamento com a canhota. Levantou, pegou e não foi. A bola passou pelo Mike. Bruno José entra para cortar.
dá um bico na bola, cedendo lateral por Tibirachape que pressiona. Tem lateral o Tibirachape para bater aos 45 minutos do primeiro tempo. Domina pela direita, Rony, pé direito, levantou para a boca do gol. Matheus Barbosa tira mais uma. Mais 4. Rebote fica para o Tibirachape. Vamos até 49 neste primeiro tempo. Levantamento do Bruno Vinícius da entrada da grande área, o desvio. A bola sobrou para o Kaique, dominou, limpou, bateu, foi bloqueado pelo Lucão. A zaga bugrina pede o impedimento. Fiquei com a impressão também de impedimento do Kaique. O Bandeira não marcou, nem o árbitro marcou. Agora escanteio por Tibirachape. Só lateral. Lateral batido pelo Cristiano. Cristiano na entrada da grande área para Pavani. Dominou, cortou, limpou, fintou, abriu para Rony. Vai daí, Rony. Ajeitou, ameaçou, bateu, não bateu, soltou na ponta para o Marcinho pela ponta direita, prepara o cruzamento. Corari saiu do gol, deu um soco na bola. Ela volta no rebote para Cristiano, pressiona a Chape. Linha lateral da grande área, cruzou a meia altura. Chega Matheus Bueno, não tirou. Alan Santos tenta tirar, a bola ganha altura, não ganha distância. Chega Bruno José para cortar. Derek reclama que foi empurrado. Atro marcou a falta, não marcou a falta. Volta para Rony. Derek dá o bote, recupera por time do Guarani. Sai jogando pelo meio para Matheus Bueno. Já fugiu no comando. O Regis dominou, girou, falta. Foi seguro o Matheus Bueno, o jogo tá parado no círculo central, Vladimir. Inteligente o Matheus Bueno, né? Percebeu que não daria para avançar no contra-ataque, prendeu a bola até receber a falta e agora ganha segundos preciosos aí no finalzinho do primeiro tempo. E assim que a bola parar de rolar na Arena Condá, vai começar o apito final aqui na Bandeirantes e o comando mais uma vez vai ser dele. Pedro Pinheiro. Para a Rocha Autopeças, que completou 31 anos em agosto, descontos especiais. Acesse rochaautopeças.com.br. Chiquinho Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Regis para o Guarani na entrada da grande área, tentou passe no comando, chega a zaga para cortar. Ele briga e recupera a volta para Mike. Mike para Lucão. Apito final também para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bruno José na canhota para Regis, livre, prepara o cruzamento, dominou, cortou, limpou, fintou, tentou nova finta, passou Bruno José, abriu na ponta para Bruno José, domina, encara a marcação do Marcinho, ele balança para lá, para cá, foi por caminho errado, tira a defesa, ela volta para Mike. Mike na entrada da grande área para Matheus Bueno. Matheus Barbosa pediu na área, Diogo Matheus também, mas o Bueno preferiu o recuo. Pro Alan Santos, devolve para o Lucão. Guarani trabalha a bola no campo ofensivo. Reta final do primeiro tempo, 1-0 para o Guarani. Mike na ponta para Bruno José, dominou, tentou levar para o fundo para Mike. Boa, a bola prepara o cruzamento, ganhou escanteio. Escanteio para o Guarani bater. No limite ali da linha de fundo, Mike conseguiu jogar a bola nas pernas do camisa 22, Bruno Vinícius. Última oportunidade, talvez, de bola parada para o Guarani no primeiro tempo. Para fechar, apito final, também oferecimento de Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte, pronto para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. 48 minutos, capricha aqui da Mike. Quem sabe o segundo gol ainda no primeiro tempo. Vem para cobrança Mike, autorizado, levantou para a boca do gol, desviou, a bola passou por todo mundo, incrível. Após o desvio do Derek, tem mais Guarani, João Vitor dominou, levou para o fundo, prepara o cruzamento, muito forte, a bola passou, não chegou a sair não, tem mais Guarani, bola para Mike, Mike voltou na meia para Bruno José, prepara o cruzamento, pé canhoto, levantou na segunda trave, de cabeça, Lucão pro meio, ninguém do Guarani. Passa por toda a extensão da área e vai embora. Se lamenta Matheus Barbosa após o desvio do Lucão, Vladimir. Duas jogadas em que a bola passou por todo mundo após desvio. Primeiro com o Derek, depois com o Lucão. Quase o Guarani amplia. No momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo na Arena Condá e o placar da Bandeirantes aponta, registra para você gol de João Vitor de cabeça aos 35. Guarani 1, Chapecoense 0. Guarani na vice-liderança na Série B e a bola parou de rolar em Santa Catarina. Meu caríssimo Edu Pinheiro. Sim, grande Boris, e os dois são verdes, né, Catarino? Só que o mandante tem prioridade, Chapecoense jogando de verde, de branco é o Guarani. Vamos lá, seu destaque, Catarino. Destaque pro time do Guarani, que tá saindo ali bastante unido, claro, conquistando uma vitória importante. Resultado esse que vai colocando o Guarani de volta no G4 do Campeonato Brasileiro. Tem todo o segundo tempo, mas o Guarani vai conquistando um resultado importantíssimo. Edu, não tem Bruninho, que está no banco com desconforto muscular. Hoje o Regis começando como titular. Olha, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Então o Guarani é o seguinte, a novidade, Regis hoje iniciando, o Bruninho no banco, joga com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa
e o Regis, Bruno José, Derek e o João Vitor. No banco, além do Bruninho, tem o Douglas Borges, goleiro, tem o Valber, tem o Lucas Araújo, o Anderson, o Isaac, o Iago Teles, tem que é a novidade, recém-chegado, esse Iago Teles atacante, veio do CSA, e eu perguntava pro Catarino quantos atacantes tem o Guarani. No press kit do próprio Guarani tem 9, hoje no elenco, 9 atacantes com as chegadas do Iago Teles e também com a chegada de mais um aqui, foi o Gustavo França. Chegou, já foi inscrito, veio do Figueirense. Gustavo França, o Iago Teles, ele veio do CSA, tá? Tem também o Bruno Mendes, se entrar, será a 100ª partida dele, tá no banco, mas com a camisa 9, e o Pablo Tomás, que veio do Operário do Mato Grosso de Varza Grande, também no banco. Vamos lá, CH, 25 minutos, o VAR vai pro VAR, o lance tinha sido gol da Chapecoense, mas o Pavani estava impedido, as linhas traçadas, um pouquinho mais o Mike daria condição, mas impedimento o Pavani. E até 35 minutos ninguém tinha acertado o gol. Ninguém. Mais ação da Chapecoense. E aí o Bruno José, numa fase maravilhosa, cruza e o João Vitor de cabeça faz 1-0. Aí a 38 perdeu um gol a Chapecoense, o Caio Mendes entrou sozinho na área, pelo lado direito, isolou, chutou por cima. E a 40 o juizão não foi para o VAR, a bola bateu no braço do Bruno Leonardo, um lance em que o Regis chuta dentro da área, evidente, seria pênalti, mas o juizão nem foi para o VAR, e essa do Lucão, essa cabeçada no Lucão dos acréscimos que ninguém aproveitou, 1-0 Guarani, CH. Bom, os destaques do Guarani no primeiro tempo, Bruno José e sem dúvida alguma o menino atacante que fez o gol, o João Vitor. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado, né? Muito difícil para ser verdadeiro, porque a Chape nos números foi melhor que o Guarani, em todos os aspectos. Só que você precisa ter competência, né? A Chape, por exemplo, logo quando o Guarani fez um gol, teve um lance cara a cara que o jogador da Chape chutou por cima do gol do Pegorari. Isso é uma tremenda falta de confiança, falta de categoria também, né? O Guarani fez um primeiro tempo razoável, apenas. Fez o gol e depois do gol parece que o time deu uma acertada, estava com problema, está com problema na transição e na marcação, meio campo tá desconectado. Os dois Mateus não fazem, sem a bola, um posicionamento correto. Eu acho que o Humberto agora deve ajustar esse posicionamento. Mas essa falta de consciência no posicionamento pode ter uma relação com o aspecto físico. Pode ter. Eu não tenho nenhuma informação. Eu estou aqui pelo que eu assisti no primeiro tempo. Eu vi um time economizando. Sabe como é que é? Aquele time meio com o freio de mão puxado. Não sei se alguns jogadores estão indo assim com um pouco mais de tranquilidade para poder aguentar o máximo que pode, porque nitidamente podem estar apresentando, estou colocando tudo no condicional, um pouco de cansaço. A Chape finalizou mais, o Guarani teve mais posse de bola, mas com mais escanteios e com mais chances claras, a Chape deu trabalho para o Guarani. Mas aí pesa a história da confiança, né? Da situação do time. A Chape vive um drama muito grande, está lá muito próxima da zona do rebaixamento e o Guarani está na dele, está brigando para entrar no G4. Se acabasse o jogo agora, o Guarani estaria na segunda colocação do campeonato. O que tem que ajustar no segundo tempo? Vejam vocês que pouco Boles narrou o nome, ou mencionou o nome do Derek, porque essa bola não está chegando lá na frente. Essa transição também está com problema. Está lenta, não é? E essa velocidade é a falta do Bruninho no jogo. O Bruninho que carrega essa bola para levar para o ataque. O Regis não está conseguindo fazer isso. Não é que ele jogou mal, é que o time mudou a sua característica. O Guarani, nós estamos acostumados sempre com um primeiro tempo muito intenso. Não só sem a bola na transição rápida, defensiva, mas quando o Guarani toma a bola, ele sempre, normalmente, ele tem essa transição rápida e a bola sempre, invariavelmente, chega na frente.
E no jogo de hoje, até 30, 32 minutos, essa bola pouco chegou na frente. Então, ou Humberto oxigena esse time, ele vai ter que fazer isso rapidamente, ou ele reposiciona, no mínimo reposicionar. É melhor até trazer um pouquinho o Regis para o canto do campo e jogar por dentro, às vezes, o Bruno José, para ver se tem esse meio campista, porque o Regis não está conseguindo fazer isso. Essa bola tem que chegar no Derek mais vezes, e no João Vitor também. Então valeu pelo resultado, o Guarani está numa grande fase, né? As coisas parece que quando estão positivas, elas caminham sempre para coisa positiva, para a vitória, para o gol, e foi isso que aconteceu no primeiro tempo. A Chape teve mais chances, teve mais volume de jogo, mas quem ganhou no primeiro tempo foi o Guarani. Eu espero que no segundo tempo a Chape não tenha tanta liberdade com a posse de bola, nesse meio campo um pouco mais ajustado na marcação, e que na transição ofensiva, como o Guarani for atacar, seja um pouco mais rápido do que foi no primeiro tempo. Edu? Um abraço ao Amadeu de Pirituba. Obrigado, Amadeu. E o Renato Bugrino. Aquele abraço, Renato. Olha, mesmo não jogando bem, o Bugre vence. Já já você ouve narrativa do Boles, o gol do João Vitor, e na sequência vem aí Greger Zorzin. Aqui, Chapecoense 0, Guarani 1. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É bola na rede. Leandro Boles. Colocando na ponta para o José na marginal do campo, pertinho do 11. Pé direito na bola, levantou, cruzou para João Vitor de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol.
estampado na camisa. No cruzamento de Bruno José, ele domina pra canhota, levanta a cabeça, evidentemente que procurava o Derek, mas se apresenta como um raio, um foguete dentro da grande área. João Vitor, mesmo não tendo uma estatura a lá Derek, a lá Bruno Mendes, ele se enfia entre o zagueiro e o goleiro, se antecipa ao goleirão e de cabeça mete pro fundo do gol. Está perto o placar da Arena Condá. Jogo difícil, jogo complicado. O Guarani até determinados momentos sofria pressão. Eis que João Vitor aparece e coloca lá dentro e coloca o Guarani de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. João Vitor, ele sai comemorando, registrando e colocando o dedo na cabeça. Nem ele parece acreditar no gol de cabeça. João Vitor está perto o placar na Arena Condá. Na marca de 35 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Solta o grito. Grita comigo, nação bugrina. Tá registrado na Arena Condá. João Vitor de cabeça. Guarani 1, Chapecoense 0. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Vamos lá, Zorzin, vamos lá, Gleger, 1-0 Guarani. E aí, Zorzin? Então, Edu, o Guarani não dá pra dizer que não fez um bom primeiro tempo, né? Teve, claro, dificuldade na partida e a gente esperava isso, né? A equipe da Chape veio com uma linha alta, marcando, tentando neutralizar a saída de bola, e era esperado, né? E o Guarani fazendo aquele jogo, né, de espera, teve muitos problemas ali entre as linhas. O Guarani que joga com 2 linhas de 4, com o Regis e o Derek um pouco mais à frente. Bueno e Barbosa, né, João Vitor de um lado e o Bruno José do outro. Essa é a segunda linha do Guarani. Então, teve muitos problemas, estava muito espaçada, estava muito longe, teve problemas ali por dentro, entre as linhas, né? E aí, acha um belíssimo gol, uma jogada bonita do Bruno José, faz o cruzamento, e o João Vitor conta ali com a ajuda do goleirão Ayrton, né, que acaba falhando, na minha opinião. Tudo bem que ninguém acompanhou, mas um deixou pro outro e tal, e aí, né, o zagueirão achou o lateral esquerdo que estava no lance, né, o Cristiano, aí não consegue alcançar, e o goleirão fica no meio do caminho, o João Vitor bota a bola na rede. É aquilo que eu sempre digo, né, Edu, o que vale é bola na rede, é gol. Não adianta a gente ficar aqui analisando, claro que tem parâmetros, claro que tem, você consegue, se você está jogando bem, você está mais próximo do gol, né? E se está jogando mal, você está mais próximo de tomar o gol, mas não que o Guarani esteja jogando mal, né? Ele está dando espaço, ele está dando campo para a equipe da Chapecoense. Mas eu repito, está jogando fora de casa, então, se tiver um ajuste melhor das linhas, compactar mais o time, mais perto, rodar a bola de um lado para o outro, parar de ficar lançando toda hora, lançando. Por quê? Porque hoje a característica do time é diferente com o Regis. Então é de cadência, é de bola no pé. Não adianta você ficar esticando bola para o Regis, que ele não vai correr, ele não vai dar pique, ele não vai conseguir ganhar na velocidade, porque não é a característica dele. Então é bola no chão, é bola no pé dele, né? É triangulação, o Derek aproximar um pouco mais para uma jogada de 1-2, né? Para uma triangulação ali na frente da área, os homens de lado participando, os laterais participaram muito pouco. Nós não vimos, por exemplo, o Diogo Matheus, que é um jogador sempre muito agudo, que chega à frente. Nós não vimos o Boles falar do Diogo Matheus numa linha de fundo, numa linha de cruzamento, o Mike é a mesma coisa, então precisa participar um pouco mais dos laterais a hora que o Guarani tem a bola. Mas tá ganhando o jogo e é isso que importa. Leandro Boles. Muito obrigado, Gleger Zorzinho, André Carlos, Henrique, o CH, dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar da Arena Condá. Placar de 1-0 para o Guarani nesse momento, o Bugrão na vice-liderança da Série B, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem
tem alegria no povo. Placar de 1-0 para o time do Guarani. Comecinho no segundo tempo e a Chape muda. Foram 2 alterações, Vladimir. Vamos a ela. Saiu o Cristiano, meia dúzia para a entrada do Mancha. Mancha com a 80 entrou no lugar do Cristiano. E saiu o Caio Mendes para a entrada do Tomás Bastos, fazendo a sua estreia. Tomás Bastos com a 20 no lugar do Caio Mendes. O Guarani volta com a mesma formação. Gol marcado pelo João Vitor aos 35 minutos deste primeiro tempo, que vai dando a vitória para o time do Guarani. Já o gol no Instagram da Rádio Bandeirantes, a narração do gol para você compartilhar, espalhar para geral, curtir no Instagram da Rádio Bandeirantes. E evidentemente que este narrador que vos fala também vai colocar na sua conta, no @Leandro Boles com 2 L's e S. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, Capra! José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani. Tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. O CH desenhava do Capra, mas o Capra existe, né, Vladimir? Existe, é real, rapaz. Existe mesmo. E é bugrino da pele até o osso. Aê! Vem embora pro campo de ataque. O time da Chapecoense, bola enfiada no comando. Bola para Tomás Bastos. Bateu cruzado. A bola foi desviada, fica viva. Chega Matheus Bueno para cortar. Chega no rebote, tira por time do Guarani. Chegada perigosíssima da Chape, Vladimir. É uma bola enfiada às costas ali da defesa do Diogo Matheus. Para sorte, ninguém estava na área para aproveitar o cruzamento. Tenta a resposta do time do Guarani com Regis. Tentou enfiar na ponta, falta. Por trás, em cima dele, pegaram o tornozelo esquerdo do Regis. Ele está caído no círculo central. Falta cometida pelo Bruno Vinícius. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, Corsa, belezinha, tá lá em Sumaré. Com o rádio ligado, celular, né? Tá no celular acompanhando o futebol da Bandeirantes. Valeu, Corsa, belezinha. Lançamento aqui na ponta, tentava o time do Guarani. Chega para fazer o corte à zaga. Na sequência, ela sobra pro time da Chape. Recolheu, dominou, atenção, Alisson limpou, vai marcar, pé direito, bateu, travado, ele sobra. Pegorari! Na finalização de Giovanni Pavani, Pegorari salva o Guarani. Tem mais esse Chape, cruzamento para a boca do gol. Entre quarta, Diogo Matheus. Pegorari a queima-roupa, uma defesa espetacular, Vladimir. Defesaça, né? O Tomás Bastos foi levando a bola na base da individualidade. Quando chegou a marcação, ele escapou. E sobrou para o Pavani, que bateu quase que na marca do pênalti para a defesaça do Pegorari, impedindo o gol de empate da Chape. Vem de novo a Chape, comecinho do segundo tempo em cima do Guarani, bola na ponta para Tomás Bastos, recolheu, dominou, enfiou para Mancha. Mancha tentou invadir a área, chega a saga para cortar. Alan Santos dá um bico na bola 7, escanteio, é pressão da Chapecoense, Vladimir. É, do jeito que deu, né? Tirou de lá o Alan Santos, colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio, a Chape pressiona em busca do empate. Primeiro naquele lance, o Lucão travou o chute do Alisson e na sobra o Pavani cara a cara, bateu de bico para a defesa espetacular do Pegorari. Já o conceito do Gleger. Escanteio na primeira trave. Chega Diogo Matheus para cortar. Era volta e rebate. Insiste a Chape pela canhota. Tomás Bastos prepara o cruzamento. Levantou para a boca do gol. Chega Matheus Barbosa para cortar. Gleger Zorzin. E essa defesa do Pegorari, Gleger. Esperou a definição, né, na cara do gol ali. Pegorari, que é um grande goleiro, né? Fez uma grande defesa ajudando o Guarani. 7,95. Esse e outros lances já no apito final dentro do quadro, a defesa e a sorte do jogo. Por falar em sorte, quem não teve foi o Matheus Barbosa agora. A bola desviou por último no volante, Bogrino foi embora pela linha de fundo, tá marcado o escanteio e por reclamação recebe. É amarelo ali pro Matheus Barbosa, ele não concordou com a marcação desse escanteio, toma cartão amarelo ao terceiro. Matheus Barbosa tá suspenso, não pega o Tombense na próxima rodada. Atenção, tem escanteio para bater o time da Chape, vamos chegar a 5 minutos, segundo tempo e pressão total da Chape, tá 1-0 pro Guarani. Tomás Bastos tá fazendo a sua estreia hoje, vem pra cobrança. Denis Serafim ainda não autorizou a cobrança. Tá chegando ali no Matheus Bueno, tá conversando alguma coisa, tá dizendo que tá de olho, tem o VAR e não ainda autorizou a cobrança. De novo, tem um trenzinho ali da Chape. Partiu para a bola, Tomás Bastos, pé canhoto, levantou, desvio, a bola passa, foi do Bruno Leonardo, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, ufa, pro Guarani bater. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br.
E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5:30, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 27ª rodada, é a abertura da rodada na Arena Condá, nesta noite fria, uma friaca danada em Chapecó. Mas dentro de campo o jogo tá quente, quem vence é o Guarani. Gol de João Vitor no primeiro tempo de cabeça, Guarani 1, Chapecoense 0, Edu. Olha, a Série D de dado, amanhã Araraquara, Ferroviária Atletique. É a semifinal, o jogo da volta é domingo no Independência, lá em Belo Horizonte. Mas a Ferroviária já subiu a Ferroviária, agora a luta é pelo título da Série D. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então é isso, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E no Instagram já está lá a narração do gol do João Vitor, que vai dando a vitória para o Guarani. No Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram da Rádio Bandeirantes. Tiro de meta para o Guarani bater. Tirou lá atrás o Alan Santos. Aliás, a bola saiu pela linha lateral. Ela bateu no Tomás Bastos, aqui para canhota. Tem lateral no setor direito defensivo, o time do Guarani para bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Mais uma falta agora pro time do Guarani bater. Falta em cima do Matheus Bueno, Vladimir Catarino. Vai cozinhando ali, né? A equipe da Chapecoense, o Guarani vai se mantendo com a posse de bola. A falta já foi cobrada. Domina Alan Santos no campo defensivo, empurra para Lucão. Lucão recolhe, domina no primeiro terço do campo. Bora, Bugrão! A galera bugrina em peso, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, está vibrando. Até aqui o Guarani na vice-liderança da Série B. Claro que tem toda a rodada, mas está lá na vice-liderança com, neste momento, 47 pontos. Bola para Pecorário no campo defensivo, empurra para Alan Santos. Ele ajeita, domina no primeiro terço do campo, escorregou Matheus Barbosa. Facilita o corte do time da Chape com Bruno Leonardo. Carrega a bola, deixou para Lucas Freitas para Alisson, para o setor canhoto. Ele é habilidoso, sai da ponta, vem para o meio, trabalha para com o pé direito. Enfiou na entrada da grande área. Kaique tentou a devolução para Pavani. Pecorário saiu do gol para fazer a defesa e o Lucão tá pedindo um pouquinho mais de marcação, um pouquinho mais de empenho pro seu time. Pecorário também, Vladimir. Tá melhor na marcação, tem que estar o Guarani, né? Tá dando espaço mais uma vez para a equipe da Chape, mas bem o Pecorário ali para ficar com a bola. Carlos Henrique, o bate pesado, como esperado, naturalmente a Chape vem para cima. Se não fosse o Pecorário, a Chape já tinha empatado em CH. Nenhuma novidade, mas o Guarani não vai suportar ficar desse jeito mais 40 minutos no jogo. Nitidamente ou minimamente o time tem que jogar futebol. Tem que botar essa bola no chão. A melhor maneira de marcar a Chape é ficando com a bola. Se ficar permitindo e apostando só em entregar a bola para a Chape e ficar lá atrás, fica mais complicado. Nesse momento a Chape é melhor. Amarelo. Vai. Bruno Vinícius, camisa 22 da Chape. Tá amarelado, cometeu uma falta mais forte ali pra cima do Derek, cartão amarelo pra ele. Na verdade, o Bruno cometeu pra cima do Regis, né? O Derek foi na segunda. Então, Bruno Vinícius, 22 da Chape, cartão amarelo. E gerou uma preocupação porque o Regis caiu, já olhou pro banco pedindo atendimento. Colocou na mão no tornozelo direito o Regis. A TV não está mostrando o Regis, está mostrando o zagueiro que foi amarelado, mas o Regis, felizmente, está de pé. Tem falta o Guarani para bater. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Diogo Matheus cobrou curtinho para Regis, devolve para Diogo Matheus de novo para Regis. No campo ofensivo ele volta para Mike. Vai daí, Mike. Ajeitou, recolheu, dominou, colocou na ponta. Bruno José domina livre, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, tira a defesa lá dentro, rebote para o Guarani, João Vitor dominou, pé canhoto, bateu, pega o goleiro. Ayrton no centro do gol para fazer a defesa, Vladimir. Foi fraquinho, né? O chute do João Vitor, bem colocado, o Ayrton fez a defesa. O jogador do Guarani, o Guarani tem 27 é o Bruninho, né? É o Bruninho. Tá pronto, ali vai entrar. Tá ali à beira, provavelmente no lugar do Regis, né?
voltando àquela formação inicial aí que começou o último jogo, por exemplo, o derby. Agora em Campinas, sessão 22 horas 45 minutos, você ligado, você conectado no futebol da Rádio Bandeirantes, com Tinácio de Carlos Batista, vai dando bugrão, gol de João Vitor do primeiro tempo, 1 pro Guarani, 0 pra Chape. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Recebe a última orientação o Bruninho. Eu disse no primeiro tempo que o Bruninho hoje, o Guarani não tinha o Bruninho, na verdade tinha, mas no banco, né, Vlad? Foi poupado, né? Por questões físicas foi poupado, agora vai entrar no lugar do Regis. Primeira alteração, portanto, no Bugre, sai Regis 78 para a entrada do Bruninho com a 27. E também vai ter alteração na Chape, o Marco Antônio está pronto ali para entrar com a 97. Saiu camisa 10, o Alisson. Então na Chape sai Alisson 10, entra 97, Marco Antônio. Muito bem, obrigado mexer também o Claudinei Oliveira, uma alteração que ele não esperava. E aí, Gleger, Regis, de volta ao time titular do Guarani, mas quando ele recebeu aquela chegada dura que gerou cartão para o Bruno Vinícius, imediatamente ele colocou a mão no tornozelo e olhou para o banco, dava sinais de que não continuaria no jogo, Gleger. E assim, eu esperava mais do Regis. Tudo bem, o jogo é muito movimentado, né? A equipe da Chape pressiona, chega, né? Melhorou no segundo tempo, inclusive essa pressão. E agora, eu acho que acerta, né? A gente não sabe a condição do Bruninho, mas o Bruninho tem mais velocidade, tem mais intensidade do que o Regis. Então aquilo tudo que nós falávamos antes, que mudava a característica do time de início, muda novamente. Que agora o Guarani fica mais rápido, né? Fica mais agressivo, digamos assim. 1-0, o Guarani está vencendo o jogo, vem embora para o grande ataque, João Vitor acelera o jogo, empurrou no cômodo para Derek, tem a marcação do Bruno Leonardo, setor canhoto, ele bota na frente e arranca um escanteio. Escanteio para o Guarani bater, Vladimir. O Derek saiu atrás e ainda chegou à frente ali da marcação, né? O zagueiro Bruno Leonardo mandou a bola pela linha de fundo, lá na esquerda, escanteio para o Bugre. Futebol da Rádio Bandeirantes para Nova Light, viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros, vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Encostou o Bruninho, também ali na cobrança. Mike Bruninho, setor canhoto, é escanteio para o Guarani bater, sai da bola Bruninho, capricha aqui da Mike. Pé canhoto, levantou na segunda trave para Bruno José, subiu para afastar o Mancha. Mas o rebote fica para o time do Guarani aqui no meio campo com o capitão Diogo Matheus, aliás, Matheus Bueno. Tem o Diogo Matheus, tá esperando todo mundo sair, abriu na ponta para Diogo Matheus. Na Martinão do campo, boa bola, enfiada para João Vitor, mas ele estava impedido. Estava na banheira, na verdade, o Alan Santos. Estava na banheira e essa banheira não é boa, né, Vladimir? Ainda mais esse frio, né? A água tem que ser bem quente. O Alan Santos foi lá pro escanteio, né? Ficou por lá mesmo e estava em situação de impedimento. Carlos Henrique, o bate pesado. Primeira alteração no Guarani. Foi embora o Regis. Para a entrada do Bruninho, segue 1-0 Bugrão na frente, CH. Se marcar direitinho e essa bola for arrastada com bastante velocidade pelo Bruninho, o Guarani melhora na partida, principalmente nos contra-ataques. Agora, a Chape voltou pressionando demais e repito o que disse há 8 minutos. A Chape, por enquanto, é melhor. Vem de novo o time da Chape, trabalhando bola no campo ofensivo. Marco Antônio dominou, balançou para cima do marcador. Ele voltou pela meia para Pavani. Pavani dominou, parou, prendeu, ele pensou. Entrada na grande área para Kaique. Kaique pela meia para Marco Antônio. Marco Antônio a mancha com a canhota. Soltou para Marco Antônio. Aqui para o setor canhoto. Dá o bote, Bruno José. Limpo na bola, recupera, tenta a saída rápida. Bola para Derek. Derek recolheu, dominou, protegeu com a canhota. Vem a passagem na ponta do João Vitor. Foi seguro. Falta para cima dele do Bruno Vinícius, que acabou de receber um cartão, Vladimir. Tem que ficar esperto o Bruno Vinícius. O Derek foi inteligente, né? Esperou o contato, esperou ser puxado e a falta pro Guarani cobrar. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 14 minutos de segundo tempo, 1-0 para o time do Guarani. Você ligado no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão. Vem Guarani, lançamento na entrada da grande área. Chega bem Lucas Freitas, estufa o peito, mas toca mal. Deu de graça para Mike, Mike recolhe, domina, vem embora o Bugrão. Soltou na ponta para Bruninho, Bruninho dominou, encarou, cruzou para a boca do gol. O toque para trás, pega Ayrton. Quase o gol contra no cruzamento do João Vitor. Tentava Bruninho. Toque do zagueirão quase matou o goleiro, Vladimir. Quase foi surpreendido ali o goleiro Ayrton, né? A bola foi o fogo amigo. Vem, Chape.
Descendo pela direita, vem bola o time da Chape, o jogo fica rápido. Entrada na grande área, Pavani dominou, puxou pra canhota, girou, bateu fraquinho pra tranquila defesa do Pegorari. O Bruninho tá de chuteira vermelha, né, Vlad? E o João Vitor de chuteira branca. Isso. Exato, dá pra diferenciar legal aí os dois. Obrigado. E agora a defesa tranquila feita ali pelo Pegorari no chute fraquinho dado pelo Pavani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 15 minutos e meio, 15 e meio, segundo tempo. Série B, 27ª rodada na Arena Condá, vai dando bugrão, a flechada de João Vitor, Guarani 1-0 para Chape. Um abraço ao Jonas e Jesus e bugrinos de Valparaíso, Rodrigo, a Duda, Fernando e o Fred. Pro ataque o time da Chape, cruzamento do Pavani, entrou, tocou pra fora, Tomás Bastos. Ele desvia com o pé direito no cruzamento do Pavani. Entrada na pequena área, ganhou do Matheus Barbosa e bateu cruzado. Pegorari ficou torcendo e a bola foi embora com perigo, Vladimir. E não tinha o que fazer o Pegorari, né? O Pavani cruzou pra dentro ali da área e o Tomás Bastos se antecipou ao Matheus Barbosa e tocou nela. O goleiro ficou torcendo pra que ela saísse. Tem que ter sorte também. Ela foi pra fora, a linha de fundo é tiro de meta. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Estamos também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos mais de 20 mil inscritos. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Participe conosco também do nosso chat arquibancada virtual. Alô, Andréia Mantovani. A nossa pole position em relação à arquibancada virtual no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alan Santos trabalha a bola no campo defensivo para o time do Guarani. Empurra na ponta para Lucão. Lucão curtinho para João Vitor. João Vitor erra o passe. Passe errado, fica de graça para o time da Chape. Recolheu, dominou Bruno Vinícius pela meia direita. Na ponta para Rony. Rony recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando. Fica sem opções do passe. Ele volta pela meia para Bruno Vinícius, de novo para Rony. Rony rodopiou, girou, faz a inversão da direita para a esquerda. A bola chega no Mancha. Mancha para, prende, olha, pensa, observa para Tomás Bastos. Empurra para Marco Antônio. Fechadinho o time do Guarani. Evitação ofensiva rápida do time da Chape. A Chape recomeça com Bruno Leonardo. Ele faz a abertura na ponta para Pavani. Pavani para Marcinho. Marcinho dominou. Encara a marcação. Sai da ponta. Veio para meia. Voltou para Pavani. Pavani encara a marcação de João Vitor. Parou, prendeu, olhou, pensou para Tomás Bastos. Entrou no intervalo. Tá dando trabalho danado para o setor defensivo do Guarani. Ele faz o passe pela meia para Bruno Vinícius. Abertura na ponta para Rony. Rony dominou, levantou a bola para Pavani, marcado pelo Lucão. Tentou o domínio, dominou no braço. O árbitro não marcou a falta, mas a bola saiu. Tiro de meta para o Guarani, Vladimir. De qualquer jeito, a bola seria para o Bugre, né? Seja com toque do braço ou com o tiro de meta. Saiu com bola e tudo ali o Pavani. O Pegorari vai devolver a bola ao jogo. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630 estáis em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br e fique ligado, porque no apito final, claro, você já sabe, tem a promoção da Uesco. Sai do gol, goleirão Ayrton do time da Chape, levanta a bola para o grande ataque. Escorou de cabeça o Marco Antônio, vai ficar pro Alan Santos, recuando para Pegorari, quase se deu uma patinada pro Pegorari. E o Humberto Loser foi a loucura. Conseguiu, deu certo, o Pegorari, lançamento para Derek, impedido. Impedimento marcado no atacante Bogrino, recuperada a posse de bola para o time da Chape, que trabalha a bola do círculo central com o Bruno Vinícius. Diga. Já é o terceiro jogo que acontece um lance de indefinição entre a zaga e o Pegorari, né? Isso pode ser perigoso, por isso o Loser reclamou. E não cite o jogo contra o Juventude, porque aquele... foi um deles, exatamente. Meu Deus. Vem bola o time da Chape, sofreu a falta o Pavani, mas leva vantagem. Mancha, dominou, disparou pro gol no meio do caminho. A bola foi desviada pelo Alan Santos e saiu. Tem lateral para bater o time da Chape. Vamos chegar a 19 deste segundo tempo, 1-0 pro Guarani. Tá parando o jogo ali o Denis Serafim, o árbitro do jogo, mandou cobrar o lateral. Lateral que o Mancha cobra. Guarani tá preparando mais uma alteração. Bola pelo meio, domina o Rony. Parou, prendeu, olhou, pensou na ponta, fez o passe curtinho pro Pavani. Pavani com a canhota para Marcinho, pelo setor direito, encara a marcação do Mike. Dominou, balançou, parou, prendeu, olhou, pensou, passou Pavani, leva a marcação com a canhota. Ele cruza na segunda trave, Bruno José chega para cortar.
Não deixa sair a bola aqui na ponta o Marco Antônio. Recolhe, domina com a canhota, bateu cruzado, a bola foi desviada, entra e corta Matheus Barbosa. Bate, rebate, a sobra fica pro time da Chape. Bruno Vinícius, para Bruno Leonardo, curtinho na fogueira, quase o João Vitor recuperou, não deu. A bola voltou para Pavani, meia direita, levantou, cruzou para a boca do gol, para Kaique, entra e corta, defesa, escanteio. Bola colocada para fora, escanteio, Vlati. Escanteio sim, daqui a pouco tem 2 alterações na equipe do Guarani, mas vai aguardar aí a cobrança. 3, né? 3 mudanças. Vai mudar no atacado, mas após a cobrança do escanteio. E um dos que vão entrar é Bruno Mendes. E ao entrar vai completar 100 jogos com a camisa do Guarani, o artilheiro Bruno Mendes. Escanteio para Chape bater, 20 minutos. Tomás Bastos fechadinho na primeira trave, tira Matheus Barbosa, olha a sobra para o Bruninho levantar de qualquer maneira para o meio campo. Bruno José ficou distante, a bola chega para o Bruno Vinícius, que no meio campo recua para o goleiro Ayrton. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. Pavani de frente pro gol, soltou pra Kaique, Kaique pra Marcinho, pra Kaique, Kaique dominou, Bruno Leonardo tá na área, puxou, tentou o cruzamento, tira Mike. Recupera o Guarani com Matheus Bueno, ele enfia pra Derek lá pelo setor canhoto, Marciano do campo evita a saída da bola, tentou a finta, conseguiu, meia lua pra cima do zagueirão, foi pra área, João Vitor, Derek prepara o cruzamento pra João Vitor, foi muito forte, pensou assim, ele corre, evita a saída da bola, vem Guarani pro campo de ataque, João Vitor na entrada da grande área para Matheus Barbosa, serviu na ponta para Diogo Matheus, já olha para a área, calculou, mas não cruzou, passou Matheus Barbosa, levou a marcação, soltou por dentro, Matheus Bueno, entrada da grande área, volta para Diogo Matheus para Matheus Barbosa, Barbosa dá o passe, fez o passe, devolveu para Diogo Matheus para Matheus Barbosa, dominou pelo setor direito, na entrada da grande área para João Vitor, ele cruzou e a bola bateu nas costas do Diogo Matheus e saiu. Tiro de meta para Chapecoense, eu confirmo na Arena Condá. 1 pro Guarani, 0 para Chape, Edu. Olha o seguinte, amanhã tem Ceará e Londrina, 21h30 no Presidente Vargas. Um abraço lá para Nova Odessa, Cristiano e a Rose. E de Hortolândia, o Rogério. Bandeirantes. Muito bem, vamos ter 4 alterações de uma só vez, sendo 3 no Guarani e 1 na Chape. O árbitro levantou aí uma placa, tem 2 camisas 9, vamos ver qual vai sair, né? No Guarani sai o 19, entra o 7, sai o João Vitor, entra o 7, Pablo Tomás. Tá entrando também o camisa de número 9, o Bruno Mendes. João Vitor sai também, né? Esse a gente já confirmou. Bruno Mendes, quem tá saindo também é o Derek, né? Alteração, o Bruno Mendes no lugar do Derek. Confuso, né? A primeira também eu comi bronha na primeira. Porque Lucas Araújo. No lugar de quem? No lugar do Barbosa. Boa. Obrigado, CH. Então, Lucas Araújo com a 21 no lugar do Matheus Barbosa, 5. Muito bem, e o ceifador tá em campo no time da Chape, cruzamento para ele, entra e quarta defesa. Ela volta no rebote ainda pro time da Chape, pra Mancha, entrada na grande área, pé canhoto, bateu cruzado em cima da defesa. Volta para Bruno Mendes, primeira dele, 100 jogos com a camisa do Guarani. Boa sorte a Bruno Mendes, o jogo de hoje no seu jogo 100. Bola para Bruno José, empurra na ponta para Bruninho, Bruninho recolhe, domina, volta por dentro para Lucas Araújo. Ceifador entrou acho que no lugar do Kaique, é isso, 17. Não, saiu Bruno Vinícius. Ah, o Bruno Vinícius. Bruno Vinícius saiu com a 22 para a entrada do Henrique Dourado, 9. Henrique Dourado, o ceifador. Em campo, portanto, no time da Chape, no lugar do Bruno Vinícius, aos 23 desse segundo tempo. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas, em primeiro lugar. E aí, CH, 3 alterações de uma só vez no Mugrão. Bolis, o Humberto está oxigenando o time, né? O meio campo precisava de um fôlego diferente, né? O Barbosa estava nitidamente cansado. Na frente também o Derek muito estafado. Ele oxigena o time. Não tem na minha ótica aqui, na minha maneira de ver, nenhuma mudança substancial tática, essa coisa toda. Tá saindo do jogo quem estava cansado e já estava realmente na hora de mexer. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E a Chape Gleger coloca Henrique Dourado, aquele mesmo atacante experiente, tá ali entre os zagueiros do time do Guarani. Olha o chute cruzado no time da Chape, a bola foi desviada para a defesa do Pegorari. E aí, Gleger? Tem que ficar esperto, né? Tem que vigiar de perto. Ele é um cara que decide, é um cara que tem inteligência, se coloca bem, e a hora que sobrar ele põe na rede, então precisa estar vigiando de perto
né? A primeira linha do Guarani, na minha opinião, está bem ajustada, né? Você vê que a Chape tenta, chega, mas o Pegorari fez uma defesa importante só aí no início da segunda etapa e mais nada. Então é importante manter, né, ajustada essa primeira linha. Agora ele faz uma mudança ali, o Lucas Araújo entra também para proteger, dá uma oxigenada no time, eu acho interessante, acho importante também. E agora tem o Bruno Mendes, né, com a característica de presença de área, então tem que fazer essa bola passar ali, porque ele tem característica, ele tem categoria para botar a bola na rede, para fazer o segundo gol e matar o jogo. 25 minutos, já está na hora do segundo gol para o Guarani ter mais tranquilidade no jogo. 25 minutos, está passando o tempo. O Guarani nesse momento na vice-liderança da Série B com este resultado parcial. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. E aí se jogou o atacante da Chape, o Henrique Ceifador, pedia pênalti. Foi ceifado ali pelo Alan Santos, que na verdade apenas protegeu, né? Se jogou lá o Henrique Dourado, nada a ser marcado, apenas posse de bola pro Pegorari. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 26, segundo tempo. Mas o lance está sendo revisado e agora a Chape faz mais uma alteração, Vladimir. Saiu Marcinho, 29, para a entrada do 94, Felipe Ferreira. Felipe Ferreira, 94, no lugar do Marcinho, última alteração da Chape. Foi revisado e o árbitro mandou seguir, o tiro de meta já foi cobrado. Em Chapecó, Arena Condá, 26 minutos. Agora em Campinas, sessão 23 horas e 1 minuto. E segue 1 para o Guarani, 0 para Chapecoense, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, eliminatórias é o seguinte, o Brasil joga sexta-feira no Mangueirão contra a Bolívia e na terça, dia 12, lá em Lima, no Peru, né? Em Lima contra o Peru. Embora o time do Guarani pro campo de ataque com o Lucas Araújo com liberdade. Entre as linhas, recolheu, dominou, soltou na ponta para Pablo Tomás, levou pro fundo, preparou o cruzamento na segunda trave. Entre quarta zaga para cortar. Era volta do rebote para Matheus Bueno, dominou, puxou para canhota, ele bate cruzado no meio do caminho, bateu no próprio Bruno Mendes. Na sequência, tira a defesa da Chape, que tenta armar o contra-ataque. Bola pro Tomás Bastos, recolheu, dominou a passagem na ponta do Kaique. Kaique recolhe, domina, tem Marco Antônio pedindo levantamento para Henrique Dourado. Corta Alan Santos, ela cai na ponta para Marco Antônio. Ajeitou, dominou no último terço do campo e tome cruzamento para a área. Pegorari para fazer a defesa em 2 tempos. Segura na sequência o goleiro Bogrino. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Para você ligado no seu carro, colado no futebol da Rádio Bandeirantes no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Tá no seu carro, pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região. Obrigado pelo carinho, pela audiência, você que está no trabalho, os porteiros, os vigilantes. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência. O futebol da Bandeirantes vai tendo Bugrão. 1 pro Guarani, 0 para a Chape. Deixe o seu like no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Acione o sininho, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver isso, você vai ser notificado. Kaique na ponta, vem cruzamento, Tomás Bastos para a boca do gol. Diogo Matheus, olha a sobra da bola, tem mais Chape, cruzamento na área, finalização para fora. A bola ficou incrivelmente rondando a área do Pegorari. O último a finalizar foi Tomás Bastos. Quase a Chape empata o jogo, Vladimir. O cruzamento veio para a direita, a defesa não tirou. Depois no bate-rebate dentro da área foi o Tomás Bastos quem tocou por último nela. Sem que ninguém do Guarani colocasse pela linha de fundo. Ela saiu em tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina Bruninho pro time do Guarani pela meia, coloca no terreno para Matheus Bueno, para Bruninho, boa bola, para Lucas Araújo de novo com liberdade na entrada da grande área, vai bater pro Comeni, bate, carimbo o marcador. A bola explodiu no zagueiro da Chape e foi embora em lateral pro time do Guarani bater. Aqui pela direita no campo ofensivo, claro que o Guarani não tem pressa. Por isso, até para mostrar para o árbitro, Claudinei Oliveira pega a bola, abre os braços, o treinador da Chape. Lateral aqui na direita para o time do Guarani bater com o Diogo Matheus. Se mexe o Pablo Tomás, mas quem recebe é Bruno Mendes. Recolheu, dominou, tentou levar para o fundo e ganhou escanteio.
Tentou no limite tirar o zagueiro da Chape, não conseguiu. É escanteio pro Guarani bater. Era o Lucas Freitas quem estava no lance e se esforçou para impedir que ela saísse, mas não conseguiu. Linha de fundo, o Guarani tem a cobrança do escanteio. Tem escanteio o Bugrão para fazer a cobrança. Quem sabe o segundo, o torcedor Bugrino acredita para dar mais tranquilidade no jogo. Jogo difícil, jogo complicado. Diante de uma Chape que vem crescendo na tabela de classificação para fugir das últimas posições. Vem na cobrança do escanteio, Diogo Matheus. Tem Mike pertinho na bola também. Sai da bola Mike, deixa para Diogo Matheus com os dois braços levantados, combina a jogada e parte para a bola, capricha que dá, levantou na segunda trave para Lucão, ele tentou de cabeça, bateu nas costas o jogador da Chape, entra e corta na sequência o Felipe Ferreira, ele volta no meio para o Matheus Bueno, dominou, controlou a bola, linda, finta seca para cima do Felipe Ferreira, carrega a bola com classe e com elegância, Matheus Bueno, empurrou na ponta, deixou para Bruninho dominou na martina do campo, Bruno Mendes, em posição legal, ele recolhe, domina não, posição irregular de Bruno Mendes. É posse de bola para o time da Chape lá atrás do campo defensivo. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, 30 minutos, segundo tempo. 1-0, o Guarani segue na frente, Gleger. Então, segue na frente, mas não pode vacilar como vacilou o Diogo Matheus aí naquele último lance, que a bola ficou passando para lá e para cá. Pô, tá ganhando o jogo. Fora de casa, tá entrando dentro do G4. Aquilo que a gente tava falando, pô. Agora é o momento de chamar a responsabilidade. E o Diogo Matheus, por exemplo, que é capitão do time, jogador experiente, tem que ter esse controle, pô. Tem que ter esse controle emocional. Não dá pra ficar vacilando num momento como esse. Eu repito, a primeira linha do Guarani tá bem ajustada. O Chapecoense não consegue entrar, não consegue penetrar. Mas se apagar, se der um apagão, os caras vão na rede. Então tem que estar 100%, aliás, 100 não. 1.000.000% concentrado para poder levar os 3 pontos. É a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola para o time do Guarani com Bruno José no comando para Bruno Mendes. Socou nas costas do Mike. Mike deu um passinho para trás, evitou a saída. Balãozão para o campo de ataque. Tentou Bruno Mendes. Entrecorta Bruno Leonardo. Passou na frente ali do Bruninho. Insiste no lance. Toca na bola. Jogo brigado. Chega rasgando o Matheus Bueno. E a bola desviou para o time do jogador da Chape. O árbitro marcou apenas lateral para a equipe da Chapecoense bater. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Já o apito final aqui na Bandeirantes. Começa hoje e termina só amanhã no comando de Edu Pinheiro. Vai ter promoção da Uesco para você. Fique ligado no apito final. Alô, galera bugrina. Vai dando bugrão. Neste momento, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani que volta a campo, não nesse, só no outro domingo, né, Vlad? Vai ter um bom tempo de preparação aí. Exato, vai ter 10 dias pelo menos, né? Vai pegar a Tombense no próximo jogo. A partida vai acontecer no Brinco. Tombense que briga para escapar das últimas posições. Levantamento aqui na ponta, tentava a Chape, volta para auxiliar a defesa, Pablo Tomás, metendo a bola para fora, cedendo o lateral por time da Chape. Lucas Freitas é quem domina, pela meia, deixou para Pavani, Guilherme Giovanni Pavani, empurrou na ponta para Rony para Felipe Ferreira, lá pela ponta direita, tá bem fechadinho o time do Guarani, bem organizado defensivamente, por isso o Felipe Ferreira gira por dentro, Tomás Bastos, ele pega bem com a canhota, bateu e a bola subiu. Foi lá na galera, é só tiro de meta, Vladimir. O Guarani todo fechado, bem armado defensivamente, não restou alternativa ao Tomás a não ser arriscar de longe. Pegou mal demais, linha de fundo é tiro de meta. Deixe o seu like no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, se inscreva no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A levantar a bola para o campo de ataque, o goleiro Pegorari. Os últimos 10 jogos do Guarani, 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Bola pro Mancha, coloca no terreno, fez o passe para Pavani. Pavani caindo aqui pelo setor canhoto, parou, prendeu e pensou ainda no campo defensivo. Pavani a Bruno Leonardo. E o que tem de Bruno no jogo, hein? Tem Bruno Leonardo, tem Bruno Mendes, tem Bruninho. Vem embora de novo o time na Chape com o Lucas. Lucas pela meia para Pavani. Pavani empurrou pela meia para Bruno Leonardo. Já no campo ofensivo, o zagueirão, a Chape está todinha no campo ofensivo. Bruno Leonardo recolheu, dominou, encara a marcação do Bruninho. Fez o passe para Felipe Ferreira, ele bota na frente, chega bem, Matheus Bueno corta. A bola volta para Bruno José para Bruninho. Bruninho recolhe, domina com o pé direito. Fez o passe pela meia para Pablo Tomás. Ele recolheu, dominou, faz o break, parou, encarou a marcação do Marco Antônio. Limpou o primeiro, limpou o segundo, no círculo central. Volta pela meia para Matheus Bueno, levantou a cabeça, tem o Mike com opção. Prefere o passe curtinho para Lucas Araújo. Recolheu, dominou para o time do Guarani. Esticou na ponta para Diogo Matheus, ainda no campo defensivo. É o capitão bugrino quem tem a posse de bola. Pela meia para Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, controlou e perdeu a bola. Vacilou, perdeu a bola. Tomás Bastos recuperou, vem embora o time da Chape. Entrada na grande área, disparou e a bola foi desviada. Vai embora pela linha de fundo. O Matheus Bueno.
Não vacila não, vacilou, dançou e perdeu a bola, Vladimir. Pediu desculpas para todo mundo, né? Demorou para definir o que faria com a jogada, perdeu a bola, para sorte no chute houve desvio. Linha de fundo, escanteio para a equipe da Chape. E pegou a defesa toda aberta. Escanteio, a bola foi desviada pelo Alan Santos, 35. Tem escanteio o time da Chape para bater, tá 1-0 pro Guarani. Vem pra cobrança, Thomas Bastos pelo setor canhoto. Vai ser autorizada a cobrança, pé canhoto, levantou, fechado na primeira trave, tira Bruno Mendes, é mais um escanteio. Mais um escanteio para a Chape, vem na pressão a Chape. Vamos chegar a 35, diga. Questiona ali o Bruno Mendes, diz que não tocou na bola, mas foi dele sim o desvio, por isso é outro escanteio. Escanteio para a Chape bater, vem para a cobrança Thomas Bastos aos 35, segundo tempo, partiu pé canhoto, levantou na primeira trave, desvio, a bola bate na zaga, rebateu, sobrou para Pavani, pé direito, levantou para a boca do gol, tira Mike, volta, sobra para a Chape, cruzamento lá dentro de cabeça, o desvio para fora! Pra fora o desvio do Bruno Leonardo, Vladimir Catarino. Mas o árbitro tá marcando o impedimento no lance, né? Mas mesmo assim, permitiu que o Bruno Leonardo cabeceasse e levasse perigo ali do gol do Pegorari. Leva sufoco, Bugrão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 35,5, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmei a 27ª rodada da Série B na Arena Condá. Gol de João Vitor de cabeça no primeiro tempo, Guarani 1, Chapecoense 0, Edu. Olha o seguinte, a Ponte joga sábado, né? Sábado, 17 horas, Ponte e Sampaio Correia. Quer dizer que esse lance, então, não valeu, né, Bola? Estava impedido, né? Deixa eu ver, cruzamento, a bola bateu no Bruno Mendes, vai voltar ali pro Pavani, Pavani cruza, tinha um jogador lá na segunda trave que ele evita a subida do Mike, então estava de fato impedido, Edu. Era o Kaique que estava impedido e o Pegorari, por reclamação, tomou cartão amarelo, é o terceiro dele, não pega o Tom Ben. Não vou anotar. Quem levou cartão, Vladimir? Pegorari, terceiro dele. Pegorari. Tá, ok, obrigado. Já são, portanto, 2 desfalques para o jogo contra a Tombense. Pegorari no primeiro tempo, Matheus Barbosa, né, Vlad? Exato, os dois estavam pendurados em campo, agora pendurados o Bruno Mendes, o Lucas Araújo e o Mike. Vamos chegar a 37 e aí CH, o tempo vai passando, vamos entrar na parte final do jogo, segue 1-0 e o Bugrão está na frente. Essa pressão da Chape era absolutamente esperada, né? Mas eu acho mesmo assim, o jogo não terminou, que o Guarani está melhor posicionado do que estava no primeiro tempo. Principalmente os zagueiros e os laterais. Agora o Matheus Bueno não pode fazer o que ele fez há instantes aí, né? Olha a Chape. Vem a Chape pro campo de ataque, o desvio de cabeça, a bola foi desviada, sobrou para Tomás Bastos, boa, finta para cima do Matheus Bueno, entrada na grande área, pediu Kaique, recebeu na ponta, soltou para Felipe Ferreira, ele botou na frente, Mike vacilou na marcação, caiu, falta mais fora da área. A falta foi marcada mais fora da área. E o time da Chape protesta, Vladimir. Mas foi um passo, hein, Boris? Foi claramente fora da área, mas foi um passo da entrada da área, cometida pelo Mike lá pelo setor direito. Falta perigosíssima para a equipe da Chape cobrar. O pessoal pede cartão amarelo, o árbitro a princípio não vai dar. Houve um vacilo na marcação do Mike, né? O jogador do time da Chape, o Felipe Ferreira, botou na frente, o Mike ficou olhando e quando ele chegou, acabou atropelando. Falta marcada, falta para a Chape. Vamos chegar a 38. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Na bola o Tomás Bastos, 38, tem falta perigosa, a Chape para bater, é perigo contra a meta bugrina, autorizada a cobrança, pé canhoto, direta a cobrança, ela desviou na barreira, bateu no Bruninho, escanteio para a Chape, Vlad. Eram 3 homens na barreira, ela bateu ali no Bruninho, foi pela linha de fundo, é outro escanteio. De novo ele, Tomás Bastos, vai bater com o pé trocado lá pela ponta direita, ele é canhoto, autorizada a cobrança, Tomás Bastos vem para a cobrança, partiu para a bola, levantou na primeira trave, Bruno Mendes, você só vem para afastar. Volta para Tomás Bastos, não dominou no primeiro lance, foi atrás da bola, controlou, voltou para a mancha, aperta, Bruninho apertou e voltou, recua para o Rony recolhe, domina, ultrapassa a liga na marcatória, volta de novo o time da Chape para o campo ofensivo, Tomás Bastos, volta para Rony parou, prendeu, olhou, pensou, agora o Guarani bloqueia, pé direito na bola, levantou na entrada da grande área para Bruno Leonardo, escorou de cabeça, Pegorari não foi, a bola ficou viva, ceifador caiu, pediu pênalti, o árbitro mandou seguir. O Henrique Dourado toda hora vai cair também. Aí fica chato, né, Vladimir? Aí tá forçando a barra, né? Lógico que o VAR vai revisar, o árbitro tá avisando, mas
Eu tive a impressão que deu uma forçada o Henrique Dourado total, ali. Né? Total, a menos que apareça uma imagem aí, mas em princípio tá pertinho ali da galera, ele cai, a galera chia, o time da Chape reclama. E o Henrique Dourado sorri ironicamente para o árbitro. Agora a revisão do lance? Faz nada, né? Não, né? Forçou, não. Ali com o Alan Santos. Se ele cai na primeira, talvez seria mais encenação do que na segunda. Lateral já batido pelo time da Chape com Mancha. Mancha recua para Lucas Freitas. De primeira faz o passe por dentro para Bruno Leonardo. O Guarani vai segurando o grande resultado que coloca o Bugrão nesse momento na vice-liderança da Série B. Já o toque de 40 minutos. E no quinto sinal eu confirmo para você, são 23 horas, 15 minutos, 23 e 15. Estamos chegando ao final de mais um dia. Bola por time da Chape, recolhe, domina pela canhota, Mancha, prepara o cruzamento, desvia no Diogo Matheus, Pablo Tomás faz o corte. Era volta para Bruno Mendes, recolheu, domina, fez a finta no primeiro, fez a finta no segundo, falta! Foi seguro o Bruno Mendes e vai pintar cartão pro Mancha. Tá amarelado, né? O Mancha segurou ali o Bruno Mendes, impedindo o avanço do atacante bugrino. O 80 da Chapecoense leva cartão amarelo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Tá faltando pouco, galera bugrina, tá faltando pouco, 40 minutos e meio, segundo tempo. Em Chapecó, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani 1, Chapecoense 0, meu caríssimo Edu Pinheiro. O segundo colocado com 47 pontos e volta a jogar somente no dia 17 no Brinco, em domingo, Guarani Tombense. Gol! Pede bola, pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. O Timaço de Carlos Batista agradecendo e abraçando a nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, com Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, GR, Gilberto Sufi, Danilo Capucci. Valeu, rapaziada, nossa equipe técnica mais técnica do seu rádio. Palpite, bola colocada para fora, lateral para a Chape bater. Para quem? Bruninho, chutou a bola longe quando a falta já havia sido marcada, cartão amarelo pro camisa 27 do Guarani. Não vai me dizer que era o terceiro também. Não estava pendurado, não. Muito obrigado pela informação. Tá registrado. Bola pro time da Chape. Trabalhando bola no campo ofensivo. Recolheu, dominou o Rony. Para, prende, olha, pensa, observa, bloqueia o Bruninho. Ele volta por dentro para Lucas. Lucas da Mancha. Mancha fez o passe lá na ponta para Marco Antônio. Marco Antônio recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa na entrada da grande área. Forçou. Mas o Matheus Bueno não tirou. A bola volta para Henrique Dourado. Dominou, protegeu. Bruno José tentou tirar no bate-rebate. A bola foi colocada para fora. Lateral para Chape. Lateral para Chape bater. Já, assim que a bola parar de rolar, vai começar o apito final aqui na Bandeirantes. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro, comando o apito final. Começa hoje, termina só amanhã. Oferecimento de Rocha Autopeças. Sempre melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara. 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha, fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aqui o Mancha domina, pé canhoto na bola, disparou longe do gol. Ô Mancha, você poderia ter me avisado. Se fosse fazer essa finalização horrorosa, eu continuava com o meu texto aqui, ó. Que é o mais importante, né? Muito mais importante, porque é da Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade da Nova Light. Mudou. Quem? Pela última vez o Guarani, saiu o Mike para a entrada do Kaique. Um lateral por outro. Mike sai para a entrada do Kaique, 36. E aqui vem para o time do Guarani com Bruno Mendes. Bruno Mendes tentou na ponta, a bola bateu, rebateu, sobrou para Bruno Mendes, tentou, Bruninho foi desarmado. Recuperar o time da Chape no câmbio ofensivo, Marco Antônio enfiou lá do outro lado, lançamento para Felipe Ferreira. Chega Kaique para fazer o corte. Era falta de rebote para Kaique do time da Chape. Tentou passe na ponta, chega no campo para fazer o corte. Tem uma diferença do Kaique do Guarani para o Kaique da Chape. Qual é, Vladimir? O Kaique da Chape tem 2 Ks. O Kaique do Guarani tem apenas um C e nenhum K. Começa com C, né? Aqui vem para o campo de ataque. Henrique Dourado lançado. Chega Diogo Matheus para cortar. Tira mais um Bugrão. Bruno Mendes briga, reclama de falta. O árbitro manda seguir. A bola volta para Lucas. Lucas para Mancha. Mancha para Pavani. É pressão total da Chape. 44. Um fim de jogo que promete muita dramaticidade, muita emoção para a galera bugrina. Guarani nesse momento na vice-liderança da Série B. Mancha com a canhota. Levantou na entrada.
entrada da grande área, sobe para afastar Alan Santos. Ela volta para Rony. Rony na meia, empurrou na ponta para Felipe Ferreira. Ponta direita, marcação no Kaique. Sai da ponta, vem para meia, abriu, clareou, encarou o Bruninho. Voltou para Pavani. Pavani recolhe, domina, conduz a bola pé direito. Exagerou, mandou longe do gol. Foi precipitado, arriscou e jogou na mão do torcedor. Chute da Chape, longe do gol, Vladimir. Aí vai batendo o desespero também, né, meu caro Leandro Bolles? O Pavani arriscou de muito longe, não levou perigo nenhum ali pro gol defendido pelo Pegoraro. Torcedor bugrino, tá muito perto o Guarani de conquistar um grande resultado, se manter entre os melhores e nesse momento na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Sanás e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanás Campinas em primeiro lugar. Mais 6. Mais 6, vamos a 51. E aí, Gleger, mais 6 minutos que promete ser de muita pressão da Chape, Gleger. Ah, não tenha dúvida, pressão total, mas o Guarani tá bem postado, né? Tá suportando bem essa pressão aí. É só ficar atento, não pode desligar o disjuntor, senão toma o gol. Mas pra mim o Guarani consegue segurar e ganha o jogo. Gol marcado pelo João Vitor aos 35 no primeiro tempo. A Chape insiste, tenta pela canhota, passe, a bola passa por todo mundo. Tentou o Marco Antônio, reclama com o árbitro, mas a bola passou por ele, passou pelo Diogo Matheus e é só lateral pro Guarani bater. 4.336 torcedores, 4.336 para uma renda de R$ 79.690. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. 46, mais 5 minutos na Arena Condá. Sabe quem tá ouvindo a gente, Bola? Quem? O mestre. Mestre Buja. Opa! Mestre Buja, tá ligado na gente. Falou amantes do futebol. Aqui é Bruno José, carrega a bola, quem sabe matar o jogo. Dominou, clareou, soltou na entrada da grande área para Lucas Araújo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, soltou na ponta para Pablo Tomás. Vem para o Guarani pro grande ataque. Não tem tanto ímpeto ofensivo assim. Mesmo assim, empurra na ponta. Diogo Matheus foi lançado. Recolheu, dominou, prepara o cruzamento. Levantou a meia altura. Rebate para afastar de qualquer maneira Bruno Leonardo. Pensei que era Coutão Restrepo, viu, Ladir? Não, ele tá desaparecido, né? Teve cartão amarelo no banco, hein? Huberto Louser, técnico do Guarani, recebe cartão amarelo. Tem lateral, o time do Guarani para bater. Vamos chegar a 47. O lateral pro Guarani, lateral batido, tentativa de passe. Bola foi colocada para fora, brigou Bruno Mendes, mas a bola saiu. Tiro de meta para Chape, de olho no lance. A partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola, com a origem do gol de João Vitor. Carlos Batista com toda a sua equipe de comentaristas, de repórteres, levando sempre a melhor informação para você. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, meio-dia, os donos da bola. Vem Chape, Felipe Ferreira levantou para Henrique Dourado de cabeça, Pegorari! Tirou a bola da cabeça do Lucão e atingiu o Lucão. Lucão tava sozinho, mas o Lucão demorou para ir para a bola, para atacar a bola. O Pegorari não quis nem saber. Chegou atropelando e tirou a bola da cabeça do Lucão. Certinho o Pegorari, né? Deu uma pestanejada ali o Lucão. O Pegorari foi e ficou com a bola. Tinha um goleiro, ex-goleiro, amigo nosso, 20 anos de carreira, que fazia muito isso, viu, Vlad? Tirava a bola da cabeça do zagueiro. Ah, pra que correr risco, né? Bola para Matheus Bueno, atrapalha a bola no campo defensivo, já o apito final aqui na Bandeirantes, chegamos a 48, à beira do campo, já fora da sua área técnica, Humberto Louser, com os comandados do Louser, numa campanha de recuperação espetacular, depois de um início fulminante na Série B, o Guarani oscilou, Bruno Pivetti caiu, chegou Humberto Louser, e a partir daí o Guarani subiu na classificação, nesse momento é o vice-líder da Série B, para o time da Chape, Henrique Dourado, na entrada da grande área para Kaique para Marco Antônio, dominou para Kaique, entrada na grande área, tentou bater pro gol, trava Alan Santos. Tira mais uma, o zagueiro Bugrino, recupera a posse de bola para o Bugrão, fez o passe de Bruno José para Bruninho para Bruno José, dispara para o setor canhoto, tem no comando Bruno Mendes, recolheu, dominou agora, gastou tempo inteligente, tentou a finta, chega a zaga para tirar, volta para Bruno José, Bruninho para o setor esquerdo para Bruno José, atrapalha a bola o Guarani, se estivéssemos no brinco fatalmente a torcida estaria gritando olé, é bola para o Guarani, bola para Lucas Silva, parece sentir o golpe nesse momento a Chape, parece sentir o golpe a Chape, 49, não pode brincar aí, opa, Henrique Dourado levantou, Lucas Silva. Henrique Dourado entrou pra quê, hein, Boris? Nesse não deu nem a jogo falta, não rendeu nada. Não. Deu vantagem, né?
Chegou recentemente, né? O time da Chape. Bola pro time do Guarani com Kaique. Kaique deixou para Bruninho. Bruninho recolhe, domina para Matheus Bueno. Curtinho para Bruninho, passou Bruno José. Passe para ele. Bruno José dominou, botou na frente, escapou, limpou, fintou, chega. Zaga para cortar. Insiste Bruninho, briga, volta para Bruno Mendes. De cabeça na ponta é para Bruno José. Pablo Tomás fechou na área. Bruno José recolhe, domina para o setor canhoto. Tentou uma jogada de efeito, a bola foi colocada para fora. Bateu por último no próprio Bruno José. Lateral para o time da Chape. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 49,50. Vai terminando o jogo na Arena Condá. 1-0 para o Guarani. Levantamento na entrada da grande área para Henrique Dourado. Alan Santos sofreu a falta. O Dourado deixa o braço, atinge Alan Santos e o árbitro pega a falta, Vladimir. É precioso, segundos vai ganhar o Guarani, mas a falta foi clara ali, cometida pelo Alan Santos, sofrida pelo Alan Santos, foi quem cometeu. O Henrique Dourado, é falta para o Bugre. Sanás e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Ainda dá tempo de você deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Levanta a bola, pega o horário para o campo de ataque. Os últimos 6 segundos de jogo. Guarani nesse momento na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Domina Henrique Dourado pelo meio, sofreu a falta, mas leva vantagem. Bola para Felipe Ferreira. Ele conduz por dentro, escapou, limpou, fintou, voltou para Henrique Dourado. Entrada na grande área, fez o passe para Mancha. Mancha inverteu para Rony. Rony dominou, limpou, deixou para Felipe Ferreira. Vem Chape. Levantamento para a entrada na grande área, afasta de qualquer maneira, tira a defesa, briga Matheus Bueno, a bola fica viva, chega Pablo Tomás, tocou na bola, a bola vai saindo, ele tenta evitar a saída, a bola sai, a lateral para o time da Chape. Lateral para a Chape bater, pode terminar, juizão. 51, os seus jogadores do Guarani no banco vão à loucura. Seria lateral para o Guarani, mas o árbitro entendeu que houve o lateral para o time da Chape. Humberto Louser está reclamando. No momento em que apita, o árbitro acabou! Termina o jogo em Chapecó. Avante, 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 Mogrão. Avançando cada vez mais na tabela de classificação da Série B. O Guarani vai para a vice-liderança da competição. Uma vitória maiúscula, um excelente, um gigantesco resultado do Mogrão. Gol de João Vitor de cabeça aos 35 minutos do primeiro tempo. Guarani vence, um grande resultado do Guarani. Sobe para 47 pontos. O Guarani na vice-liderança, pelo menos até sexta ou até o fim de semana. O Guarani tá lá entre os 4 melhores da Série B. Valeu demais, Mugrão. Guarani 1, Chapecoense 0. Deu Bugre em Chapecó. Fique ligado, fique conectado, porque na sequência vem aí para repercutir tudo isso e muito mais desta grande vitória do Guarani sobre a Chape. Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bandeirantes, futebol. Bandeirantes.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O gol foi de quem? Vladimir Henrique, 1-0 Guarani, público 4.336 e a renda 79.690. O gol foi do João Vitor, a 35 do primeiro tempo. Mais uma grande vitória. Humberto Loser, 15 jogos no Guarani e um aproveitamento de 68%. E o Guarani chega à segunda colocação com 47 pontos. Aqui um detalhe, meu caro Vladimir Henrique. Você me ouve, Vladimir? Me claro, ouve? Estou aqui, Edu, sempre. Olha, é o seguinte, antes, porém, contudo, como tem um confronto, existe um confronto direto que vai acontecer no sábado à noite, Sport e Criciúma, ok? Só um pode somar 3 pontos, né? Ou nenhum. Não, de qualquer maneira, o Guarani vai perder uma posição justamente por causa desse confronto. Sport e Criciúma. Se der empate, o Sport chega a 47 pontos, 13 vitórias, mas no saldo também dá empate no saldo e no Gols Pro. O Sport ultrapassaria o Guarani. Se o Criciúma vencer, ultrapassa. Enfim, se o Sport ganhar, também ultrapassa. Se empatar, é o Sport que ultrapassa, né? Se empatar, é o Sport que ultrapassa no critério. Deixa eu ver aqui. Gols marcados. Do critério, 13 vitórias, dá 13 de saldo. No critério Gols Pro, 36 contra 33 daria, tá? Então, de qualquer maneira, o Guarani vai perder uma posição. Agora, o Guarani só sai do G4, também é muito difícil, mas só sairia do G4 se o Juventude ganhar em Goiânia do Atlético e se o Novo Horizontino ganhar do Avaí em Floripa. Se acontecer tudo isso, né, a vitória do Juventude e a vitória do Novo Horizontino, que joga fora de casa, aí o Guarani sairia no G4, mas por enquanto dorme aí. Vamos lá, o meu caro Vladimir, um destaque seu, por favor, 1-0 Guarani. Agora o Guarani já volta a pensar na próxima partida, o Tombense no próximo dia 17 em casa, Brinco de Ouro, com certeza vai estar fervendo mais uma vez nessa partida. O técnico Humberto Lousa não terá nem o Pegorari e nem o Matheus Barbosa, os dois receberam o terceiro cartão amarelo hoje. Próximo jogo da Chape é fora de casa, pega o Sampaio Correia nessa briga aí contra o rebaixamento. Antes o Sampaio Correia vem a Campinas para pegar a ponte, depois enfrenta a Chape lá no dia 16, Guarani somando mais 3 pontos na tabela de classificação, Edu. Já você vê no craque do jogo, Catarino. Até já. Muito bem, olha, tem promoção Esco, eu explico já, antes os nossos comentaristas, os nossos analistas. Vitória Bugrina, João Vitor marcou a 35 do primeiro tempo, até aqui nenhum chute a gol, tudo bem, o VAR anulou aí um gol da Chapecoense, mas chute a gol, defesa nada, a primeira que foi o gol do Guarani, e aí o Caio Mendes perdeu um gol, cara a cara com o Pegorari, chutou por cima, segundo tempo veio a Chape melhor, e aí o Pegorari e o Lucão. Pegorari e Lucão. Primeiro Lucão que travou. E depois sobra para o 7. O 7 que é o número 7 da Chapecoense, chuta e a grande defesa é o 7 da Chapecoense. Ele é o Pavani, chutou e a defesa do Pegorari.
Aí teve o quase gol contra, a Chapecoense quase fez, a 16 ações da Chapecoense, o Bugre se segurou, o Humberto Dose deu uma mexida, ficou nisso. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Gol do João Vitor, 1-0 Guarani. O segundo tempo melhorou, né? O posicionamento do time. Eu acho que foi uma vitória absolutamente correta de um time que teve uma estratégia, né? Tentou ser um pouquinho mais intenso no primeiro tempo. As coisas não saíram dentro do planejado. O primeiro tempo o Guarani correu muito risco, mal posicionado, principalmente no seu meio campo. Mas aí com a saída, logo no início do segundo tempo, do Regis, a entrada do Bruninho, o jogo ficou um pouco mais tranquilo. Pelo menos em alguns momentos o Guarani conseguiu fazer a transição, ficar um pouco mais com a bola, o meio campo mais organizado. Já veio mesmo com o Regis para o segundo tempo de uma outra maneira. As coisas, quando elas comungam a favor, né, elas apontam para o lado positivo, fica legal, né? O Guarani está nessa fase, as coisas estão acontecendo, mas porque o time apresenta competência, né? Organização, postura, intensidade, concentração. O time foi muito dedicado no segundo tempo. Abdicou em alguns momentos de jogar, mas marcou com enormidade. Você veja que a Chape teve 28 conclusões para o gol. Só que no gol do Pegorari, né, foram poucas, se tanto meia dúzia. Então teve volume, teve posse de bola, teve bola alçada para a grande área, mas grandes oportunidades. A Chape teve, por exemplo, no primeiro tempo. Aquela cara a cara, realmente o cara chutou por cima. E aí, depois disso, o Guarani conseguiu se organizar. Repito, a grande dificuldade do jogo foi no meio campo, e eu credencio essa parte dessa dificuldade ao desgaste físico. Alguns jogadores, como o Barbosa, teve que ser substituído porque estava extenuado. Ele que poderia nem ter jogado. Então, parabéns ao Guarani pela vitória, foi muita luta. Eu acho que a estratégia adotada pelo Humberto acabou funcionando, por linhas tortas, mas funcionou. E o time chega numa condição muito importante, né? Dormindo e passando essa responsabilidade desta rodada, a 27ª, para os seus concorrentes. O Guarani já está dentro do G4 e não vai sair. Ele pode até perder uma colocação ou outra, mas ele vai dormir e vai terminar, se eu não estou enganado, no G4. Parabéns aos envolvidos. Eu acho que o Guarani fez um jogo mais de transpiração, de garra, de luta, e agora todo o tempo pela frente, serão 10, 12 dias para poder recuperar todo mundo para enfrentar o Tombense no próximo compromisso. Hoje o Guarani está de parabéns, porque lotou muito e quando teve a oportunidade para fazer o gol, fez. Diferente da Chape, que não teve competência para fazer seu gol. Parabéns ao Guarani, e não dá para discutir vitória, porque gol aconteceu do lado do Guarani. A Chape não teve competência, por isso perdeu o jogo, Edu. Olha, o Guarani não entra no G4 desde a sexta rodada. Sexta rodada, lá no comecinho, quando bateu o Sampaio Corrêa por 2-0. Aí na sequência teve o derby majestoso, foi 1-1, o Guarani foi para a quinta colocação e não entrou mais, não ficou mais no G4. Então agora grande possibilidade, tem que esperar a rodada. Hoje é segundo, tem que esperar, grande possibilidade de voltar aí ao G4. Um abraço ao Daniel Bizeto. Ô Daniel, do Parque Prado, sim, somos canhotos, é? Você percebeu no YouTube? É, sim. E é uma dificuldade para escrever que eu vou te contar. Gol do João Vitor, a 35 do primeiro tempo. Um abraço para o Kleber. Alô, Kleber. Grande Kleber, o maior vendedor de veículo lá do Taquaral. Queremos ouvir o Gleger, 1-0 Guarani. Olha, Edu, eu gostei demais do resultado. Eu acho que o Guarani, diante de todo o cenário da partida, mereceu, porque a solidez defensiva demonstrada, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo também, na hora que foi pressionado, o Guarani tinha alguns problemas de posicionamento, mas o Humberto conseguiu ajustar, as substituições elevaram o nível do time. Então tem que realmente comemorar. O jogo foi muito duro, difícil. Eu quase tenho certeza de que todo mundo esperava um jogo duro e difícil para o Guarani, mas o que vale realmente é aquilo que nós estávamos falando, né? Percebi que o emocional do time hoje estava em dia, estava legal. E isso é importante,
porque às vezes a responsabilidade ela pesa em alguns momentos, e nós vimos alguns momentos do Guarani que poderia ter vencido o jogo e entrado no G4, com equipes aí até num nível técnico menor do que essa da Chape, e o Guarani não conseguiu. E hoje não, suportou a pressão, conseguiu, eles falam muito, né, conseguimos sofrer, né, administrar esse sofrimento, e o Guarani, com muita competência, conquista os 3 pontos, que o leva ao G4, a vice-liderança da competição, e agora realmente a responsabilidade é ainda maior. Mas eu acho que é motivo de comemoração, porque foi um jogo duro, né? Duríssimo, desde o primeiro tempo. O Guarani, repito, com alguns problemas de posicionamento, depois o ajuste veio do intervalo, o Guarani melhorou, defensivamente ficou ainda mais sólido. O Guarani fez uma defesa importante no jogo, salvando o Guarani, inclusive, que poderia ter sido o gol de empate da equipe da Chapecoense. No mais, é aquela pressão, né, falsa, né, aquela posse de bola que não leva a lugar nenhum, e o Guarani sempre bem posicionado, sempre bem armado ali defensivamente, não dando espaço. Em alguns momentos o balanço da jogada da Chape, o Guarani fazia o balanço correto, fazia o pêndulo corretamente para não dar espaço. Então mereceu para mim o resultado, e parabéns ao Guarani, parabéns a Humberto Louser, que foi para o intervalo e trouxe para o segundo tempo um time diferente para segurar o resultado e conquistar 3 pontos, Edu. Olha, então o gol foi do João Vitor, quem deu o passe, quem deu o cruzamento foi o Bruno José. O Bruno José começou lá na direita, depois ele passou para a esquerda, e foi da esquerda que ele cruzou na cabeça do João Vitor. Quando começou o segundo tempo, aí o Bruno José voltou para a direita de novo. Lembrando que o Regis começou jogando, não jogada desde quando o Novo Horizontino, em junho, que não começava uma partida jogando. Foi a primeira vez como titular nas mãos do Humberto Louser, entrando o Regis, foi até 10 do segundo tempo. Aí entrou o Bruninho. Bruninho inicialmente no banco, algum problema muscular, foi preservado, mas entrou então, repito, a 10 do segundo tempo. O público de 4.336 tinha lá a torcida bugrina. Deixa eu ver o que mais aqui. E olha, a promoção no ar. A promoção está no ar. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Então, olha, na promoção é uma belíssima furadeira da Uesco. Sensacional. É simples. No YouTube tem o número do WhatsApp. E para esse número você vai mandar seu nome completo e tem uma senha também. Tem uma senha. A senha, então manda, por favor, nome completo, CPF e senha. Se não tiver o CPF, não aceita. O sorteio é feito pelo site O Sorteador. Nome completo, CPF, a senha e manda para esse WhatsApp. Não é para cá que você manda a mensagem, é outro número, é diferente, tá bom? E o ganhador, nós vamos falar aqui no apito final, nós vamos até 1 da manhã, o próximo disso, mas nós vamos falar o vencedor dentro do apito final. Eu tenho aqui o craque do jogo, o craque Uesco, vai votar aqui o Bolis, o Vladimir Catarino, o CH e o Gleger. Tem a ficha técnica, tem a defesa e a sorte do jogo e o gabarito conceito, jogador por jogador. 1-0, vence o Bugre, segundo colocado nesse momento com 47 pontos, mas obrigatoriamente vai perder uma posição devido ao confronto entre Sport e Criciúma, que acontece na Ilha do Retiro no final de semana, mas de qualquer maneira uma enorme possibilidade de ficar no G4, só não ficará no G4 se Juventude e Novo Horizontino vencerem. Ambos jogam fora de casa. O Juventude joga com o Atlético em Goiás, o Novo Horizontino joga com o Avaí em Florianópolis. Agora, 23h43, boa sorte. Participe. E nosso muito obrigado no YouTube, já que você vai no YouTube, na promoção, aproveita, dê seu like, por favor, faça a sua inscrição. O nosso muito obrigado e o apito final volta já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light,
Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Vamos ao craque do jogo. Será que João Vitor que fez o gol? Será que o Bruno José que deu passe? Será que o Pegorari que pegou aquela bola sensacional a 2 do segundo tempo? Quem será o craque do jogo, hein? Outro palpite, me desculpem, eu só estando aqui uma geralzinha. Vamos lá, começo com o Boris que narrou aqui. Chapecoense 0, Guarani 1. Oi, moço de Piracicaba. Valeu, Edu, de volta aqui no apito final. Olha, o Guarani hoje teve muitos destaques. Eu destaco, por exemplo, a defesa, né? Um jogo praticamente perfeito, tanto do Alan Santos quanto do Lucão, Pegorari seguro. Ou seja, o Guarani teve muitos destaques. Então, diante desta situação, pelo gol que garantiu a vitória, eu fico com o João Vitor, de cabeça, o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande e forte abraço para você e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Sim, grande Boris, parabéns pelo trabalho, grande narração como sempre. Foi o segundo gol do João Vitor, ele marcou um contra o Avaí no dia 29 de julho, segundo gol de João Vitor desde que chegou em abril de 2023, ele veio da Portuguesa. João Vitor que passou pela ponte, hein? E não foi aproveitado, não jogou nenhuma. Vamos lá então, Vladimir Catarino, o craque. Oi, Edu, meu voto vai para o Bruno José. Ele que deu assistência, uma bela assistência, aliás, para o gol que foi marcado pelo João Victor e também, mais uma vez, desempenhou um papel tático muito importante para o Guarani conquistar essa vitória. Voto, portanto, no Bruno José. Edu? Ok, parabéns pelo trabalho também, Catarino. Muito obrigado, se bem que você pode voltar a qualquer momento, edição extraordinária. Olha, então o Pegorari, goleiro, recebeu o terceiro cartão amarelo e o Matheus Barbosa também, amarelado, é o terceiro, não joga contra o Tombense, domingo da semana que vem no Brinco. Oi, CH, vamos lá, o craque, o Esco. Eu concordo com meus companheiros, eu acho que a zaga do Guarani foi muito bem, Alan Santos e Lucão. Eu gostei demais do João Vitor, mas para mim, mais uma partida de gala. Bruno José, para mim, o craque do jogo, o craque Uesco, conceito bom para ele. Vai falar em Bruno José, por falar em Bruno José, o Guarani teve um lucro no derby, porque foi 15.937 o público, renda 355 mil, lucro 213 mil. 213 mil. Com esse dinheiro, dá para pagar o salário do Bruno José em Gleger Zorozinho, craque? Ah, dá, e acredito eu que deva sobrar alguma coisa ainda. E para mim, ele é o craque do jogo, Bruno José, do conceito bom. Então, Bruno José é o voto do Gleger, do Vladimir Catarino, do CH, e o Boris votou no João Vitor. Bruno José, de novo, o craque do jogo, o craque Uesco. Olha, sabe onde você encontra mais eficiência, agilidade e precisão?
é na Uesco. Confira já o novo nível laser WS8913K. Ele oferece para você um nivelamento automático em apenas 5 segundos e tem alarme sonoro para inclinações. A área de trabalho dele chega a 10 metros, tá bom? O nível laser WS8913K é um dos mais de 30 lançamentos que a Uesco trouxe para 2023. É ano de comemoração, 10 anos da Uesco no Brasil, a marca do setor que mais cresce por aqui. A Uesco já provou que não está de brincadeira, hein? Não é à toa que a escolha de quem entende do assunto, né? E aí, pronto para levar toda essa inovação para o seu trabalho? Vem fazer parte desse time você também. Uesco, 10 anos construindo com você. E a promoção está no ar no YouTube. Tem o número do WhatsApp aqui embaixo e tem uma senha. Então, por favor, para esse WhatsApp, mande seu nome completo, o seu CPF e a senha. Estará concorrendo a uma belíssima furadeira Uesco. Você viu o nível laser que eu falei? WS8913K, Uesco comemorando 10 anos de Brasil. Que maravilha, grande Uesco, sempre conosco. E é sempre assim, termina o jogo, nós temos a promoção Uesco, é fácil. Você já participou? Participe, né? Já sabe o número do WhatsApp, que é outro, mas tem que ir no YouTube por causa da senha. Queremos você no YouTube, evidentemente, coloque seu like, seja bem-vindo. Muito obrigado. E o jogo aberto, volta já. Quem sabe alguma palavra do Loser, daqui a pouco Humberto Loser. Alguma palavra dele pós-jogo, né? Ficha técnica comigo também. A defesa e a sorte do jogo. O gabarito conceito, ótimo. Bom, regular, ruim, péssimo. Quem vai decidir é o CH e Greger Zorzinho. 1-0 Guarani com o João Vitor a 35 do primeiro tempo. Mas você vai ouvir a defesa do Pegorari, hein? Começo, segundo. Como é que o Bolis narrou? Lucão e Pegorari. Lucão e Pegorari. No primeiro travou, sobrou pro outro, pimba. Aí o Pegorari pegou. A gente volta já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Está nascendo um novo sócio campeão, uma nova experiência, novos planos com setorização, cabeceira sul, tobogã inferior e vitalícia, acesso ao estádio com QR Code, o Bugre ID, atendimento otimizado, pagamento com cartão de crédito, mais catracas exclusivas, mais vantagens, descontos nos produtos oficiais na Guarani Store, planos a partir de R$20. Confira no site novosociocampeão.com.br ou visite a loja do Guarani no Parque Dom Pedro Shopping, entrada das Colinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Ficha técnica na Rádio Bandeirantes, lá em Chapecó. Olha, o Guarani entrou assim, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Regis, Bruno José, Derek e João Vitor. Vamos aqui as alterações. A primeira foi a 10 do segundo tempo, saiu Regis, entrou Bruninho. Depois a 22, segundo tempo, 3 alterações. Saiu aí o Matheus Barbosa, entrou Lucas Araújo, saiu o Derek, entrou Bruno Mendes completando 100 jogos nas suas 3 passagens, e o João Vitor saindo, entrando Pablo Tomás. E depois, por finalzinho, 42, sai Mike e entra o Kaique Silva, lateral esquerdo por lateral esquerdo. Técnico Humberto Louser. Chapecoense de Ayrton, Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano. Depois Mancha, o Caio, depois Tomás Bastos, Bruno Vinícius, depois o Henrique Dourado e Giovanni Pavani, Marcinho, depois o Felipe Ferreira, Kaique e o Alisson Farias, depois o Marco Antônio, técnico Claudinei Oliveira, apitou Denis da Silva Ribeiro Serafinha de Alagoas, ele é autônomo lá em Maceió, bandeira 1, Juan Silva, professor de Educação Física em Murici, nas Alagoas, e bandeira 2, o René Carvalho, ele é do Acre, ele é professor de Educação Física lá no Rio Branco, capital do Acre. Cartão amarelo, olha, pro Guarani, Matheus Barbosa é o terceiro, o Pegorari também é o terceiro, o goleiro Pegorares, não pega o tombense, Bruninho também foi amarelado, e o técnico Humberto Louser está pendurado com esse cartão, tá bom? Para Chapecoense foi o Bruno Vinícius, o Mancha, são dois da Chapecoense. O gol foi a 35 do primeiro tempo, o João Vitor de cabeça, cruzamento do Bruno José, público 4.336 e a renda 79.690. A ficha técnica no apito final de Chapecoense 0, Guarani 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, é o seguinte, a defesa do jogo, e daqui a pouco o gol do João Vitor, hein? O gol do João Vitor, narrativa aí do Leandro Borges. Então é o seguinte, a defesa ou a sorte do jogo. Eu começo com o lance 2, é isso, né, Gabriel? Lance 2, 38, primeiro tempo. O Guarani tinha acabado de fazer 1-0. O Guarani acabou de fazer o gol, mas aí, numa triangulação, Chapecoense entra pelo lado direito, o Caio Mendes fica cara a cara com o Pegorari. Olha a Chape, Caio Mendes invadiu a área, vai marcar, bateu pra fora! Perde uma grande chance, cara a cara, Caio Mendes para empatar o jogo, incrível, Vladimir! É a sorte do Pegorari, Caio Mendes, pimba, isolou, 48, primeiro tempo, o Lucão cabeceou, Bugre no ataque e a bola ficou ali, ó, pererecando, viajando, ninguém pra chutar, ela passeou pela pequena área, hein, Boli? Não chegou a sair, não, tem mais Guarani, bola pra Mike voltou na meiga pra Bruno José, prepara o cruzamento, pé canhoto, levantou na segunda trave, de cabeça, Lucão pro meio, ninguém do Guarani! Passa por toda a extensão da área e vai embora, se lamenta. Vocês ouviram? Bruno José cruzando, hein? Ele tá uma fase maravilhosa. Bem, segundo tempo, gente, é o seguinte... Chapecoense cara a cara. Primeiro o Lucão trava e aí sobra a bola para não sei quem, esse não sei quem chuta e o Pegorari pega. Foram duas ações de Lucão e de Pegorari. Na sequência ela sobra para o time da Chape, recolheu, dominou, atenção, Alisson limpou, vai marcar pé direito, bateu, travado, ele sobra, Pegorari! Na finalização de Giovanni Pavani, Pegorari salva o Guarani. Tem mais esse Chape, cruzamento para a boca do gol. Vocês ouviram a narrativa? Ela travou, quer dizer, não dava tempo de falar Lucão, não dava tempo de escrever, porque na sequência o Pavani pegou a sobra, chutou e o Pegorari defendeu. Então o Lucão travou aí no 7, ali no 7 não, foi antes, foi o Pavani. O Lucão travou no Pavani e o Giovanni chutando e o Pegorari pegando. Vamos lá, 14 minutos, quase gol contra, quase gol do Guarani. Gol, quase o Chape faz contra. Deu de graça pra Mike recolhe, domina, vem embora o Bugrão. Soltou na ponta pra Bruninho, Bruninho dominou, encarou, cruzou pra boca do gol. O toque pra trás, pega Ayrton!
Quase o gol contra no cruzamento do João Vitor. Esse lance aqui foi 2 minutos depois, 16 segundo tempo, o Pegorari tirou com o zóio. Só ficou olhando, que perigo. Rebateu, sobrou pra Pavani, pé direito, levantou pra boca do gol, tira Mike. Volta, sobra pra Chape, cruzamento lá dentro de cabeça, o desvio pra fora. Pra fora o desvio do Bruno Leonardo Vladimir Catarino. Vamos lá, 28 segundo tempo. Deixa eu ver aqui, quase gol da Chapecoense. Tomás Bastos. Esse Tomás Bastos deu trabalho, hein, Bolis? Kaique na ponta, vem cruzamento, Tomás Bastos para a boca do gol. Diogo Matheus, olha a sobra da bola, tem mais 3 Chape. Cruzamento na área, finalização pra fora. A bola ficou incrivelmente rondando a área do Pegorari. O último a finalizar foi Tomás Bastos. Quase a Chape empatou. E foi na sequência que o Gleger fez uma observação do Diogo Matheus, né, que deu uma falhadinha aí, quase empata. Olha, nos acréscimos, o Pegorari saiu, tirou a bola da cabeça do Lucão. Ô, Lucão, deixa comigo. Foi assim, Bolis? Vem Chape, Felipe Ferreira levantou para Henrique Dourado de cabeça, Pegorari! Tirou a bola da cabeça do Lucão e atingiu o Lucão. Lucão tava sozinho, mas o Lucão... aquele desespero, deixa comigo. Deixa comigo, Lucão. Foi nisso aí. Vamos lá, ô Gleger. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Eu fiquei meio perdido aí, porque teve muitos lances, né? Mas é aquela do Pegorari, Edu. Aquela defesa cara a cara. Que o Pegorari faz no segundo tempo. No segundo tempo. Tá aqui. Pra mim, é aquela defesa do jogo. É o lance 4. Isso. E pra você, CH? Atenção. Edu, eu acompanho o relator. Eu vou com o Gleger aí. E realmente, mas porque realmente, com tudo, foi a única defesa, foi perigo e tal. A defesa do Pegorari, 2 minutos, segundo tempo, o Lucão trava, depois o Pegorari pega e o moço de Piracicaba narrou assim. Na sequência, na sobra pro time da Chape, recolheu, dominou, atenção, Alisson limpou, vai marcar, pé direito, bateu, travado, ele sobra, Pegorari! Na finalização de Giovanni Pavani, Pegorari salva o Guarani. Tem mais esse Chape, cruzamento pra boca do gol. Entre quarta, Diogo Matheus. Defesa do jogo, meus amigos, é o seguinte, então promoção no ar, você no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, por favor, no YouTube nos acessando, aqui embaixo tem o número do WhatsApp e tem uma senha. Então, para esse WhatsApp, mande seu nome completo, seu CPF e a senha. Nome completo, CPF e essa senha. Para esse número do WhatsApp que está no vídeo. Para esse número, isso, por favor, estará concorrendo a uma belíssima furadeira da Uesco. O sorteio é feito pelo site O Sorteador. E nós vamos divulgar aqui o vencedor aqui no apito final. Não adianta mandar 4, 5 vezes o mesmo CPF, não aceita. É um CPF só. É um único CPF. Por favor, tem gente que manda 10, 20, não adianta, não aumenta a possibilidade de ganho, né? Porque é só um CPF. Então avisa aí sua esposa, seus amigos. Nosso muito obrigado. Eu vou até 00:15 com a promoção, tá bom? Até 00:15. Depois a gente encerra, dá um tempinho e a gente divulga aqui o vencedor. A produção entra em contato para retirar do prêmio. Chapecoense 0, Guarani 1. Aí quem fez o gol, hein? Não ouvimos aqui, seu Edu. O senhor passou defesa, chute pra fora, sorte. E cadê o gol do Guarani, seu Edu? Leandro Bolle. Acabou de gesticular muito, tentando organizar o seu time. Bola para Matheus Bueno no campo ofensivo, se apresenta para o jogo Mike, um pouco mais centralizado, ele volta a bola para o Lucão. Lucão abrindo a ponta para Bruno José na marginal do campo, pertinho do Louser. Pé direito na bola, levantou, cruzou para João Vitor de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol! Estampada na camisa! No
o cruzamento de Bruno José, ele domina pra canhota, levanta a cabeça, evidentemente que procurava o Derek, mas se apresenta como um raio, um foguete dentro da grande área, João Vitor, mesmo não tendo uma estatura a lá Derek, a lá Bruno Mendes, ele se enfia entre o zagueiro e o goleiro, se antecipa ao goleirão e de cabeça mete pro fundo do gol, está perto o placar da Arena Condá, jogo difícil, jogo complicado, o Guarani até determinados momentos sofria pressão, eis que João Vitor aparece e coloca lá dentro e coloca o Guarani de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Avante, 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 Bugrão! Verde e branco, as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. João Vitor, ele sai comemorando, registrando e colocando o dedo na cabeça, nem ele parece acreditar no gol de cabeça. João Vitor está perto o placar na Arena Condá, na marca de 35 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado na Arena Condá, João Vitor de cabeça. Guarani 1, Chapecoense 0. Ayrton, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Daqui a pouco o Cabarito Conceito com CH e com Greg Zorzin, jogador por jogador, e quem sabe alguma fala do Humberto Louser. Agora já estamos na quarta-feira, dia 6 de setembro, agora 00:05. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos ao gabarito do jogo, hein? Chapecoense 0, Guarani 1. Oi, Gleger, qual é o conceito do jogo? Em melhor o primeiro ou segundo tempo? Regular, melhor o segundo tempo. E pra você, CH? Regular, melhor o segundo tempo. Goleiro Pegorari levou amarelo, é o terceiro, não pega o Tombense, pela defesa que fez, a 2 do segundo tempo, foi a defesa do jogo, no reflexo, mas eu tô negócio, aquelas bolas, aqueles TikTok, né, TikTok e tal, vai sair jogando, inclusive tem um lance, Gleger, que é o seguinte, ele vai bater o tiro de meta e fica 2 caras do lado dele assim, e um da Chapecoense marcando, ele tem que passar pro cara do lado do Guarani, para devolver para ele, para depois ele dar o chute lá na lateral. Ele não chuta direto, tem que fazer aquele tic-tac, aquele que é uma coisa realmente... Segundo tempo parou um pouco, não sei, mas no primeiro tempo foram várias ações do TikTok, hein, Gleger? Edu, mas ele tem qualidade para isso, né? Eu gosto do Pegorari também, porque ele joga muito bem com os pés. O Pegorari ele joga muito mais que alguns zagueiros aí, viu? Com os pés, eu tô dizendo.
E ele foi bem, salvou o Guarani naquele lance, conceito bom para ele. Diogo Matheus, no intervalo você até dizia, CH, não estava assim apoiando muito, né? Hoje não apoiou muito. Segundo tempo, o Gleger fez uma observação naquele lance a 28 do segundo tempo, que a Chape quase fez, com o Tomás Basso, acabou chutando para fora. E como é que foi hoje o Diogo Matheus, que é o capitão do time? Um trabalho protocolar, ainda teve uma falha no segundo tempo, já jogou mais, apoiou muito pouco, conceito regular. Lucão e Alan Santos, a dupla de zagueiros. Vamos lá, começo com o Zorzin, depois entrando na fita também o CH. Vocês disseram, né, o Gleger? Olha, Lucão e Alan Santos limparam, tiraram de cabeça. E aí, Gleger? Foram bem, gostei da dupla, foram bem mesmo. Depois que entrou o Dourado ali, é um cara que incomoda, forte, né, mas se postou muito bem a defesa do Guarani. Conceito regular para os dois. E o Lucão arredondou, hein? 40 jogos, Lucão, e o Alan Santos, o seu companheiro de zaga, deixa eu ver aqui, tem um pouco menos, tem 24. Vamos lá, Alan Santos e Lucão e Alan Santos, CH. Gostei do trabalho dos dois, eles tiveram muito trabalho e trabalharam direitinho, conceito regular para os dois. Bom, o Mike, Zorzin, eu percebi hoje que no toque de bola ele estava esperto, viu? Cortes, parecia aquela jogadinha de futsal, né? O Mike aqui, segundo tempo, eu percebi que ele se adiantou um pouco. E no finalzinho acabou saindo para a entrada do Kaique Silva, o Mike, o meia dúzia. Ele, assim, é como gosta de dizer o CH, né? Fez uma participação protocolar, na marcação foi bem ali, apoiando muito pouco, mas defensivamente fez o que tinha que ter sido feito. Regular para ele. Ô, CH, você observou aí o meio de campo no intervalo, aliás, já deu um pitaco no primeiro tempo, no intervalo também, falando aí do meio de campo. Aliás, não foi no primeiro tempo. Vamos falar do Matheus Barbosa e do Matheus Bueno, a dupla de volantes, depois o Zorzinho também entra nessa também. Você dizendo que estava lento, alguma coisa nesse sentido. E aí, Matheus Bueno e Matheus Barbosa. Barbosa levou amarelo, hein? É o terceiro, não pega o Tombense. Eu fiquei com a nítida impressão que eles jogaram economizando energia, com o freio de mão puxado. Eles jogam muito mais do que jogaram e dá para entender. O Barbosa, no segundo tempo, teve que tirar ele do jogo porque ele estava cansado, nitidamente cansado. Jogam muito mais do que jogaram. Eles fizeram um trabalho sem comprometer, mas a distância para os jogadores, principalmente na marcação da Chape e na transição também, os dois eles têm um outro comportamento. Eu vou dar um regular porque o time ganhou. Não comprometeram, é verdade, mas eles jogam muito mais do que jogaram, regular para os dois. E para você, Zorzin, Matheus Bueno e Matheus Barbosa. Eu tô com o CH nessa. Eles jogam mais do que jogaram hoje. Principalmente o Bueno, né? O Guarani teve dificuldade no primeiro tempo, principalmente na transição, porque os dois não tava bem, não. Até porque o Matheus Barbosa é mais na primeira, né, no primeiro combate ali. Então, vou dar um conceito regular para os dois. E o Regis, importante saber a opinião de vocês dois também. O Regis, que começou jogando, foi até 10 do segundo tempo. Até teve um lance, CH, que 40 primeiro tempo, já estava 1-0. O Regis chutou e a bola bate no Bruno Leonardo, no braço dele. Mas nem para o VAR foi o árbitro, ficou nisso. E aí, e o Regis? Edu, ele tem que ter ritmo de jogo. Ele só vai readquirir a condição técnica dele botando para jogar. Ele não foi bem, eu não gostei do que vi. Mas, como ele tem muito crédito e é um jogador diferente, a gente sempre fica na expectativa que algo vai acontecer. Hoje não aconteceu. Eu teria tirado o Regis no intervalo. Não comprometeu, mas muito lento ainda, precisa de ritmo de jogo, com boa vontade. O conceito dele é regular. E para você, Zorzinho, como é que foi o Regis? Eu não gostei, não. Não gostei. Acho que ele precisa de ritmo, mas o Regis joga mais que isso, né? É muito lento, fora participando um pouco do jogo. E a gente torce para que ele consiga se recuperar, porque é um jogador importante, vai ajudar o Guarani. Mas hoje o conceito dele é ruim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de prosseguir. A informação é que o Brundinho estava com problema muscular. Então estava no banco, entrou a 10 segundo tempo no lugar do Regis. Sempre é o Bruninho que entra jogando, aí o Regis entra no segundo tempo. Mas qual que é a diferença
dor muscular e entra no segundo tempo. Se ele começasse jogando, tem diferença, ô Gregor? Eu não entendi. Não sei lá. Depende do que estava esperando, né? Eu acho que foi mais para dar um ritmo pro Regis. Eu também acho. Que propriamente tá sentindo. Porque se o jogador tá sentindo, tá com dor, você vai arriscar. Ainda mais um jogador que é da importância do Bruninho. E ele entrou bem no jogo, né, o Bruninho? Eu não consegui entender, não, mas faz parte, né, Edu? O que você acha, CH? Acho que foi um critério do Lousa. Eu falei, quero começar pelo Regis hoje, sei lá, questão de tática, técnica, enfim. E a informação que a gente tinha é que é problema muscular, hein, CH? O Glegger conhece o preparador físico Bruno Mazziotti do Corinthians e aconteceu uma confusão lá, porque o Mazziotti brigou com o Luxemburgo e o Luxemburgo brigou com o Mazziotti. Sabe o que aconteceu ou não? Verdade. Na partida contra o Goiás, o Renato Augusto precisa se preparar um pouco mais, porque fisicamente ele está abaixo de todo mundo, porque ficou muito tempo machucado, essa coisa toda. Ele não seria utilizado contra o Goiás. Já vou fazer a relação com o que você me perguntou. E eles treinaram às 15 horas no dia do jogo com o Goiás. E o técnico Luxemburgo levou o Renato Augusto para o banco. Como o Goiás fez 1-0, o que fez o Luxemburgo? Pôs o Renato Augusto, que fez o cruzamento para o gol de empate do Maicon. Muito bem. Aí eles bateram boca, porque como é que treina no dia e bota para jogar? Porque o combinado não era para jogar. Mas pela necessidade colocou o jogador. Eu não estou dizendo que houve uma ingerência do técnico Humberto Lousa, de passar por cima da fisiologia e da preparação física. Mas o que vocês estão colocando é absolutamente correto. Se o jogador é tirado do jogo porque o CK está alto, aí você coloca ele para jogar no segundo tempo, quase inteiro, eu também fiquei sem entender. Como eu não tenho os dados na mão, eu não posso discutir, não posso dizer está errado, mas eu estou com os amigos, que é esquisito, Não, sem querer agitar, é que se começasse com o Bruninho, talvez o aproveitamento, o rendimento poderia ter sido outro, né? Vamos para a comissão de frente. O Glegger fica com o Bruno José, numa fase muito boa, ele que cruzou, o cruzamento, tudo bem, ele cruzou, o João Vitor fez de cabeça, mas o cruzamento era pro Derek, é isso, Glegger? Ele fez o cruzamento, né, Edu? E achou o João Vitor lá na área. Não dá para dizer, às vezes o jogador que, da forma com que foi, inclusive, ele traz para dentro, né, joga a bola na área, o cruzamento de qualidade, e encontrou o João Vitor. Não dá para dizer, eu cruzei pro Derek e peguei o João Vitor lá. O jogador, ele cruza, ele bate bem na bola, mas eu gostei demais. O Bruno José é um cara que tem evoluído muito, né? E você vê, ele teve um lance, não sei se você se lembra, Edu, acho que foi no primeiro tempo ainda. Cara, ele tava lá na grande área do Guarani, tirando a bola como um zagueiro. Foi, então, ajudou, a entrega falta, dele tática é impressionante. Então, por isso eu dei aí para ele o prêmio de craque do jogo e foi realmente merecido. O conceito dele é bom. De novo o Bruno José foi o craque Uesco. Olha, tá encerrada a promoção Uesco, tá bom? O pessoal participando pelo YouTube aí, que tem o número do WhatsApp, que tem a senha, que mandou o nome completo e o CPF, está encerrado. Daqui a pouco vamos divulgar aí o vencedor. É o site O Sorteador que vai realizar então o sorteio. Vamos lá, o Derek, o Derek foi até 22 segundo tempo. Você fala do Derek e fala do Bruno Mendes. O Bruno Mendes mais ajudou a defesa do que ficou no ataque, hein, CH? Verdade, os dois homens de frente foram muito prejudicados. Na primeira parte do jogo, como o meio campo foi abaixo da crítica, não conseguiu arrastar essa bola. Os laterais não participaram do jogo ofensivamente e o meio campo não funcionou. O que aconteceu? O Derek pouco participou do jogo. A bola não chegou para ele. Várias vezes ele teve que vir buscar a bola no setor de defesa, na lateral, perto dos volantes, porque a bola não chegou. Então vou dar um conceito regular. E eu digo a mesma coisa para o Bruno José, para o Bruno Mendes, que fez hoje a 100ª partida dele com a camisa do Guarani. Quando ele entrou, o Guarani já estava no modo, sabe quando você coloca no modo defender, no modo administrar. E ali ele mais participou
de cercar, de fazer sombra, de participar da boa marcação que o Guarani fez no segundo tempo, e no ataque pouco participou. Conceito regular pela participação, mas ele pouco pegou na bola. João Vitor, e depois entrou o Pablo Tomás, a 22 segundos do tempo. Pablo Tomás é aquele que veio do Operário do Mato Grosso, lá de Várzea Grande. João Vitor fez o gol. E aí, Gleger? Vamos analisar os dois aqui. O João Vitor fez o gol, foi bem, né? Um jogador importante, ganhou a posição aí com a chegada do Humberto. Tem tido uma sequência, é bom jogador. O conceito, pelo gol, o conceito dele é bom. Agora, o menino que entrou, Edu, muito cedo, né? Muito cedo ainda. Eu preciso ver mais. Um jogador que aparentemente tem uma voluntariedade, mas não dá para dizer que vai ganhar a posição do João Vitor. Então, conceito para ele regular. CH, dos que entraram, destaque também para Bruninho, porque foi o primeiro que entrou, a 10 do segundo tempo. Se você quer falar alguma coisa dele, e já emendando com o técnico Humberto Loser, porque ele que escalou, pelas alterações de ter feito isso, começou com o Regis, depois o Bruninho, essas e outras, se demorou para alterar ou não. Enfim, vamos lá, vamos para o Bruninho e para o Humberto Loser. Depois que ele entrou, o Guarani conseguiu fazer transição, né? Ficar um pouco com a bola. Até então estava tomando um sufoco gigantesco da Chape, e ele é o titular do time hoje, não dá para discutir. Ele arrasta essa bola, dá velocidade para o meio campo, né? Articula, acaba municiando o ataque. Ele é um jogador muito importante, entrou bem no jogo, conceito regular. E Humberto Loser trouxe 3 pontos para Campinas. Ele conseguiu mobilizar o time cansado, estafado por tudo aquilo que a gente já falou no pré-jogo, viagem, campo pesado no jogo contra a Ponte, e agora ele vai conseguir administrar o time por 12 dias e tomara que ele consiga fazer mais um Guarani competente para vencer o jogo contra um adversário perigoso que é esse Tombense. Mas no jogo de hoje o trabalho dele foi muito bom, né? Eu acho que ele escolheu a maneira certa e principalmente de jogar, e principalmente ele mexeu no momento certo e da maneira certa. Então o conceito do Humberto hoje é bom. Edu. Para você um bom dia, viu, CH? Até daqui a pouquinho, 11h30, aqui na Rádio Bandeirantes, no Nossa Área, tá bom? Um abraço, obrigado, CH. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, um abraço para o Gleger, para você, para toda a equipe técnica, e até daqui a pouco, no Nossa Área, às 11h30 da manhã. Um abraço a todos, boa noite. Valeu, CH. Grande CH. Senhorzinho, sobrou para você Humberto Loser, 68% de aproveitamento. É bom, hein? Você quer ver? Eu anotei aqui, eu anoto quando o técnico chega. Você pode ver aqui, tem o capeamento aqui, super moderno. Aqui você tem o prontuário dele aqui. É que tá de ponta cabeça, é que eu gosto de variar um pouco, entendeu? Aqui é a campanha do time, a dele. 68% de aproveitamento. Vamos lá, o que foi que eu escrevi aqui? Chegou em 13 de junho, Guarani não ganhava há 6 rodadas e o Guarani era 11º colocado, com 16 pontos. Você vê, hoje o Guarani é vice-líder, vamos lá, quantos pontos? 40, né? 47. 47 pontos. 47. Pô, 16 para 47... Pô, são 31 pontos, pô. É isso mesmo? 31? Exatamente. Então, 31 pontos. 31 pontos ele fez em 15 jogos. 68% de aproveitamento. E o que fez também? Ele fixou o Bruninho, que você mesmo já cansou de explicar, que não é um meia de ofício, é um meia atacante, no lugar do Regis, e fixou também o João Vitor. Deu aí um padrão pro time. E tá nessa condição aí, o Gleger. E a dupla de volantes, né? Barbosa e Bueno. Também não foi eram com ele, titular até então. E assim, Edu, para você analisar o Humberto, é só olhar a tabela, né? E você tava dando os números aí agora. Faz um trabalho extraordinário frente ao Guarani. Para mim, o Guarani é sério candidato ao acesso, por tudo que tá jogando, né? Pelos resultados que tem conquistado. E depois que entra no G4... Cara, um time da camisa que tem o Guarani vai dificultar para os adversários, hein? O Guarani tem algumas... Você estava fazendo o desenho aí, né, Edu? Antes da partida, dos times que o Guarani vai enfrentar jogando no Brinco de Ouro. São times que estão lá em cima também, bem colocados na tabela. Isso é importante demais. Então eu não tenho dúvida que o Guarani vai brigar por uma das vagas e é um sério candidato ao acesso. Depois do que eu vi hoje,
conseguiu equilibrar a parte emocional, que a gente falava muito sobre isso. Falamos isso, inclusive, hoje na tela da Band, os donos da bola, sobre essa questão emocional, que aparentemente o Humberto já deu um jeito. Então, tem que só parabenizar e dizer que ele continue, né, nesse trabalho, que ele continue com essa leitura, com essa visão tática, né, com essa plataforma que ele implantou no Guarani, achando ali uma função para o Bruninho diferente, que tem dado certo, achando a função lá dos dois volantes, com o Bueno e Barbosa, que encaixou legal também, descobrindo aí o João Vitor pelo lado do campo, que tem sido muito competente, inclusive hoje dando a vitória ao Guarani. Então esse é o Humberto Lousa. Tenho que parabenizar sem dúvida nenhuma, Edu. E para avaliar, eu estou falando do campeonato, e para avaliar na partida de hoje, você sabe muito bem disso, faz tempo que nós estamos juntos já, que eu costumo dizer o seguinte: quando você vê uma mudança, que o time está de um jeito, jogando de um jeito, e volta melhor para o segundo tempo, aí é a mão do treinador. Aí é o ajuste lá no vestiário, né? É a visão, é a leitura que ele teve, né, do jogo que não estava legal, do posicionamento que não estava legal, da estratégia que não foi bem definida. Então aí o time volta melhor, volta bem e ganha o jogo. Então, parabéns ao Humberto Lousa, o conceito dele hoje é bom, Edu. Para você também, um bom assim, viu, Greg? Bom, conceito bom, para não dar um ótimo, você se sentir assim... Não, bom. Conceito bom para você, que você vai ter hoje, já estamos na quarta-feira, feriado, 7 de setembro, você vai desvilar lá em Hortolândia. Vou. Vai, você tem que comparecer no palanque de autoridade, hein? Já até pedi a liberação da tela da Band aí, né? Porque quinta-feira é o meu dia, né? Sim. Ah, é? É, e já tive que falar com o Oráculo, né, para que ele me desse a liberação, porque 7 de setembro não tem como, né, Edu? Você vai ter que desfilar. Aí lá no palanque você vai lembrar do Eduzão. Ele começa a consideração. Autoridades ao palanque. Autoridades ao palanque, exatamente. Grande Edu. Que prazer, viu? Edu, que prazer. Receber elogio de você, sem dúvida nenhuma, é um privilégio para mim. Não, eu que agradeço, Greg. Você começou aqui, foi impressionante como que, de repente, cara, você nasceu pro microfone, muito leve e solto, construiu uma carreira rápida no microfone, você realmente me surpreendeu. Logo de cara, impressionante, cada vez mais solto, e você corre pra caramba e o raciocínio continua o mesmo. Uma grande quarta-feira pra você, Greg. Pra você também, Edu. Obrigado pelas suas palavras. Só me incentiva cada vez mais tá buscando me aperfeiçoar e cada vez está ainda melhor. Então, um grande abraço pra você e bom dia, né? Bom dia. Bom dia, até a próxima, Edu, se Deus quiser. Valeu. Esse é o Zorzinho danado, rapaz. Ex-goleiro do Guarani, do Corinthians, de tantos times que a gente tem falado aqui. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou falar o nome do vencedor, hein? Ah, não esqueci não, vencedor da Uesco. Deixa eu só ver aqui se eu tenho aqui o vencedor. Ah, chegou, passou aqui. É feito pelo site O Sorteador. E a nossa querida Cidinha Marques, que ela é a secretária do Batista, ela que promove. Quando você manda para esse WhatsApp fica com a Cidinha. Então ela vai recebendo os nomes e já vai se organizando para passar para o Sorteador. Então vamos lá? Tambores rufando, por favor, meu caro Gabriel Ribeiro. E atenção, hein? O vencedor da Furadeiro Esco é Walter Masson. Walter Masson, muito obrigado, Walter. A produção, claro, tem o seu WhatsApp. Ó, que furadeira, cara. Furadeiro Esco de primeiríssima qualidade. É sensacional, Walter. Só que você vai chegar com moral em casa, hein? A esposa, o pessoal da família. Ô, Bartão, vamos lá, vamos dar uma fura. Aproveita, Gampo, precisa fazer aqui. Só que eu não venho, Walter. Só que eu não venho, hein? Você lembra? Eu sou do tempo de trabalhos manuais. Você lembra disso? Coisa antiga. É coisa de colégio. Eu tinha, chamava artes. Matéria artes, é isso mesmo. Os trabalhos manuais. Professor de artes. Me lembro dele, que saudade. Bom, a gente era feliz e não sabia, viu, Walter? E você do YouTube que participou, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Participem sempre. É fácil, né? É fácil. Agora tem Jogo da Ponte, é sábado, né, Gabriel? Sábado, 17 horas. É 17. Então, quando for 19 horas no sábado, você pode participar. Vocês, né? Por gentileza,
Vai ser um prazer recebê-lo. Walter Masson, um grande abraço, muito obrigado. Eu só vou dar uma engolidinha, entendeu? Eu vou beber uma aguinha rapidinho, eu volto com o Indinha com a bola, com meu amigo Gabriel Ribeiro e com o Lucas Pessoa. Muito obrigado. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo e Tiago Prudente. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Começando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Chapecoense 0, Guarani 1, gol do João Vitor a 35 do primeiro tempo. Você acompanhou aqui a narrativa do Leandro Bolis. Nessa quarta-feira, 21h30, Presidente Vargas, não é no Castelão, é no Presidente Vargas, Ceará e Londrina. Amanhã, dia 7, feriado de 7 de setembro, 18h30 em Muriaé, Tombense e ABC. Deixa eu ver, pegar aqui, teremos na sexta-feira, 18 horas, Ituano e Vila Nova. Sábado, 17 horas, Ponte e Sampaio Correia, no Majestoso. 20h30, Mirassol e Botafogo. Sábado, 20h45, na Ilha, Sport e o Criciúma. Deixa eu ver o que mais aqui. E teremos domingo, 15h45, Atlético Goianiense e Juventude. 18 horas, CRB e Vitória. Só vai terminar na segunda-feira, 20h30, Avaí e Novo Horizontino. Gente, é tudo espaçado assim. Você vê, colocou um jogo nessa terça que passou. Hoje, quarta, um jogo. Amanhã, quinta, um jogo. Tá vendo? Sexta-feira, só um jogo. Aí, sábado, tem 3. Domingo, tem 2 e encerra na segunda. Por quê? Porque o Brasileirão vai parar, só volta na próxima quarta-feira por causa das eliminatórias que vão começar. A seleção brasileira joga sexta e joga terça. Então, a televisão, a grade da TV tá folgada. A grade da TV tá toda ela pra Série B. Vamos lá, qual a vitória do Guarani? O Guarani, então, é o segundo colocado com 47 pontos. Então, o Vitória tem 49, Guarani 47, Sport terceiro 46, em quarto Novo Horizontino 45, em quinto Criciúma 44, em sexto Juventude 44, sétimo Vila Nova 42, oitavo o Atlético Goianiense com 41, em nono CRB 39, em décimo Ceará 38, décimo primeiro Mirassol 37, 12º Botafogo 35, 13º Ituano 32, 14º Ponte 31, 15º Chapecoense 27, 16º Avaí 27 e os 4 últimos, Sampaio Correia 27, Tombense 22, o Londrina tem 20 e o ABC tem 16.
Bom, Guarani vai perder uma posição. Como tem um confronto entre Sport e o Criciúma, o Sport com 46, o Criciúma com 44. Então, por exemplo, se o Criciúma vencer, ele faz 47 pontos e 14 vitórias. O Guarani tem 47 pontos e 13 vitórias. Então o Criciúma, em número de vitórias, ultrapassaria o Guarani. Se o Sport, se der empate, né? Se o Sport vencer, ele vai a 49, claro que ele ultrapassa o Guarani, ficaria 49 contra 47. E se der empate, o Sport chega a 47, empata com o Guarani também em número de vitórias, empata no saldo de gols, 13 para cada um, mas no gols pró, o Sport ficaria com, sei lá, se ele empatar em 1-1, né, por exemplo, ficaria com 37 contra 33 o Guarani. Nesse momento, o Guarani tem 33 marcados, o Sport já tem 36, enfim, o Sport empatando no critério gols pró, ultrapassaria o Guarani. Agora, só se o Novo Horizontino vencer, o Novo Horizontino, ele pega, né, o Novo Horizontino joga fora de casa. Então, o Novo Horizontino, ele joga contra o Avaí. Só se o Novo Horizontino ganhar e se o Juventude também vencer, aí o Guarani sairia do G4. Seria ultrapassado, no caso, o Sport ou o Criciúma, que se enfrentam, conforme eu disse. Seria ultrapassado pelo Novo Horizontino, seria ultrapassado pelo Juventude. Aqui é um exemplo, né? Mas é difícil pegar e acontecer isso, toda essa variável aqui, lembrando que os concorrentes jogam fora de casa. Repito aqui, o Vila Nova joga em Itu. Vila Nova tá também na fita, né? Não alcançaria o Guarani, tem 42 pontos, chega no máximo a 45. Mas os concorrentes, veja bem, Vila Nova fora de casa, Juventude fora de casa, em Goiânia com o Atlético, Vitória fora de casa, joga em Maceió contra o CRB. Novo Horizontino fora de casa, joga em Floripa contra o Avaí. Tem esse detalhe também. Agora faltam 12 rodadas. Dos concorrentes diretos, o Guarani joga no brinco contra o Novo Horizontino, contra o Vila Nova e contra o Criciúma. Fora pega o Vitória em Salvador. Lembrando que na última rodada, o Guarani joga em Goiânia contra o Atlético Goianiense. São 4 que sobem e são 4 que serão rebaixados. Deixa eu ver aqui. Já nós vamos para o Brasileirão. Já vamos para o Brasileirão. Que, aliás, eu vou deixar para depois, porque aqui na sequência eu tenho o seguinte, eu tenho depois a Série B, deixa eu falar, no caso da Ponte, você vê, essa derrota da Chapecoense foi boa para a Ponte. 14ª Ponte com 31, Chapecoense tem 27, então congela em 27 pontos, Chapecoense, a Ponte fica aí com 4 pontos a mais que a Chapecoense, tá? Macaca 31, Chapecoense 27, o Avaí 16 com 27, vai jogar, claro, só está começando. E os 4 últimos, Sampaio Correia 27, Tombense 21, Londrina 20 e ABC 16. Olha, é o seguinte, Brasileiro da Série C, o Campeonato Brasileiro da Série C, ele tem o único paulista, é o São Bernardo. E agora começou a segunda fase, né? Tivemos a primeira fase com 20 clubes, turno único, e 8 se classificaram. E o São Bernardo, ele acabou estreando com vitória a segunda fase. São Bernardo 2, Operário de Ponta Grossa 1. Então, veja bem, nós temos 2 grupos de 4 equipes. E agora vale acesso. Agora vale o acesso. 2 de cada que terminarem sobem para o Campeonato Brasileiro Série C. Nesse momento, no grupo B, o Brusque tem 3, São Bernardo 3, Operário 0, São José de Porto Alegre 0. E o São Bernardo joga com o Brusque, lá em Brusque, sábado, 19 horas. No outro grupo, Botafogo da Paraíba tem 3, Paysandu do Hélio dos Anjos tem 1, Volta Redonda tem 1 e o Amazonas nenhum. Hoje subiriam para a Série B Brusque, São Bernardo e Botafogo da Paraíba e o Paysandu. Olha, na Série D, nós teremos nesta quarta-feira Ferroviária e Atlético. A Ferroviária já subiu. A Ferroviária teve acesso no último final de semana. Ferroviária que foi rebaixada no Campeonato Paulista para a Série A2. Então a Ferroviária subiu. Conseguiu realmente um resultado expressivo a Ferroviária. E agora, na semifinal, pega o Atlético.
da cidade de São João del Rei. O jogo em Araraquara é nessa quarta, hein? Dia 6. Então o jogo vai começar lá em Araraquara. E o jogo da volta está marcado para o dia 10, lá em Belo Horizonte. Não vai ser em São João del Rei, não. Vai ser em Belo Horizonte, no Independência, o jogo da volta. E o vencedor de Ferroviária e Atletique vai enfrentar na final o vencedor de Caxias e Ferroviário do Ceará. Então subiram Ferroviária, Atletique, Caxias e Ferroviária. Agora é pelo título. Olha, na Copa Paulista, a Ponte realmente foi uma vergonha. Terminou a primeira fase, a Ponte só teve uma vitória. A Ponte ganhou do Primavera em Indaiatuba. No último domingo, última rodada, a Ponte recebeu o Juventus e a Ponte perdeu. Ponte 1, Juventus 3. Sabe quantos pagantes? 196. E a renda, 2.300. O prejuízo da Ponte, 18.700. Bom, agora é mata-mata. Se classificaram Juventus, Portuguesa Esportes, Grêmio Prudente, Marília, Noroeste e Santista. O que vai acontecer agora? Agora é mata-mata. O Juventus pega o 15, primeiro jogo é em São Paulo. Grêmio Prudente e Portuguesa de Desportos, primeiro jogo é em Prudente. Marília e São José, primeiro jogo é em Marília. E Noroeste e Portuguesa Santista, o primeiro jogo é em Bauru, tá? E depois vão sair aqui os 4, e aí saindo os 4, cada um pega o seu, vai para semifinal e depois final, o campeão escolhe se quer a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro da Série D de dado. Lembrando que na Copa do Brasil, a final é Flamengo e São Paulo, serão 2 domingos. Dia 17 vai ser no Maracanã e dia 24 no Morumbi. Aliás, setembro decisivo, vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil e nós vamos conhecer também na Libertadores. Vamos ter o início da semifinal e também na Sul-Americana o início da Libertadores. Dia 28. Em La Bombonera, Boca e Palmeiras, jogo da volta, dia 5 de outubro, Allianz Parque. Na outra semifinal, Fluminense Internacional. Primeiro jogo no Maracanã, dia 27, e dia 4 de outubro vai ser no Gigante do Beira-Rio. Então, o vencedor de Inter e Fluminense pega o vencedor de Palmeiras e Boca e pode ser uma final brasileira. Na Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza. Começa a decidir a semifinal dia 26, jogo da volta dia 3 de outubro, lá em Fortaleza, LDU do Equador e Defensa e Justiça. Primeiro jogo no Equador, segundo jogo na Argentina. Então o vencedor, Defensa e Justiça e LDU, pega Fortaleza ou Corinthians. Eliminatórios para a Copa América do Sul já vai começar, hein? Vai começar e na sexta-feira o Brasil lá no Mangueirão recebe a Bolívia. A estreia do Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. E na terça-feira, dia 12, vai ser em Lima, contra o Peru. 23 horas, hora de Brasília, vai começar esse jogo. Na terça, 11 da noite, hein, moçada? 11 da noite, já sabe o que é isso? Lembrando que, em detrimento às eliminatórias, o Brasileirão vai parar sua volta na quarta-feira. E foram dos que jogam aqui no Brasil. Só foram convocados o Nino, zagueiro do Fluminense, o volante André, também do Fluminense, o Rafael Veiga do Palmeiras e o goleiro Bento do Atlético Paranaense. Olha, Brasileirão, a rodada vai ser essa, quarta-feira, dia 13. Em Cariacica, o Flamengo não vai jogar no Maracanã, não. Vai ser em Cariacica, no Espírito Santo, Flamengo e Atlético Paranaense. E na quarta-feira, Inter e São Paulo. Na quinta-feira, Santos e Cruzeiro. Que situação do Santos, hein? Você já deu uma olhadinha nos próximos jogos do Santos? Santos e Cruzeiro, quinta-feira. Quinta, Fortaleza e Corinthians. Coritiba e Bahia. Bragantino e Grêmio. E na sexta-feira, dia 15 de setembro, Cuiabá e América Mineiro. Palmeiras e Goiás. E no sábado, dia 16, Vasco e Fluminense. Atlético Mineiro e Botafogo. E vamos ao final do nosso apito final. 42 minutos do dia 6 de setembro de 2023. Olha, o ganhador então da Furadeiro Esco foi Walter Masson. Walter Masson ganhou. Muito obrigado, Walter. E todos que participaram. Então, na terça que passou, o Boris narrou Chapecoense 0, Guarani 1, gol do João Vitor.
a 15 do primeiro tempo. Equipe técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Danilo Capucci. Eu volto então no sábado, né? Sábado com Ponte e Tombense do Majestoso. Eu acho que a gente deve abrir às 16 horas, tá bom? A escala tá para sair ainda. Gente, muito obrigado, uma ótima quarta-feira e sábado eu volto. Se Deus